perguntas que fizeste. E a preocupação do técnico Abel Ferreira não é para menos. Alguns jogadores devem ficar fora do confronto. John Arias, Flaco Lopes, Gustavo Gomes, Ramon Sosa, Emiliano Martínez, Maurício e Piquerez estão entre as possíveis baixas. A lista de desfalques aumenta, já que Andreas Pereira, Giai e Carlos Miguel receberam o terceiro amarelo e cumprirão suspensão. Abel Ferreira pediu esse bom senso à CBF, que rebateu antes da bola rolar em nota oficial, alegando que os dois clubes, Palmeiras e Flamengo, não questionaram o regulamento durante a sua elaboração. Muito bem, ô pessoal de São Paulo aí, opa, desculpa de cortar aí, você curtindo a Bandeirante de São Paulo, desculpa aí de cortar, é porque hoje tem um jogo da Ponte, Maceió contra o CRB pela Série B e temos que iniciar assim a concentração, hein? Alexandre Pretzel, gauchão bom de microfone, hein? Uma memória, o cara tem, é um dicionário, é uma enciclopédia sensacional. E de vez em quando no ar tem uns problemas lá, né? Ele, Capelano, essa coisa pega. Mas é uma equipe fantástica, sensacional. Então é isso aí, meus amigos. Olha, eu já entro com Concentração Bandeirantes, as coisas do Guarani, da Ponte. Quem narra aqui hoje é o amigo Batista. Vamos iniciar o Concentração. A partida começa às 16h30 no Rei Pelé, em Maceió, CRB e Ponte. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Ô, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde. 15h03, cá estamos, hein? Ontem tivemos o jogo do Guarani, hoje é da Ponte, nossa equipe técnica. Deixa eu passar aqui no meu querido Elton Grimaldi. Falou, Elton, na mesa, espetacular. Alan Zanelato, também no YouTuberman, diria o Batista, né? Tá no YouTube. E tem também o nosso Gil Kleber no comando, tem o Lucas Pessoa, tem também o Gilberto Sufi, que é a técnica externa, todos apostos, fazendo aquele som espetacular, aquela imagem fabulosa. Pedro Piscinato já devidamente apostos, pensando, consultando. Você tá pensando quem, ô Pedrão? Que a Ponte vai emprestar dinheiro pra você, é isso, Pedrão? Edu, tô pensando que time que o Rodrigo Santana vai armar nessa tarde. Meu Deus do céu. Depois você já vem com as novidades da Ponte. Então, combinado. Semana conturbada, meu Deus do céu, hein? Olha, eu tô vendo aqui, que dia caiu, Alan? Domingo? Foi um domingo de manhã. Eu tava aqui com a Alan Zanelato, hoje é Ponte CRB, né? Em 97, eu me lembro desse jogo. 97, ano que a Ponte subiu. E foi a primeira vez que a Série B foi transmitida na TV. Com Luciano do Vale. Aquele jogo, Ponte Náutico, jogo do Claudinho, a Ponte subiu e tal. Mas a Ponte, antes do quadrangular final, pegou o CRB no mata-mata. E aí a Ponte aqui ganhou de 4-2, uma vitória sensacional. Griso marcou 2 gols e também Regis Pitbull marcou outros 2. Onde estaria Regis Pitbull, hein? Notícias não boas de Regis Pitbull. Tá passando um momento extremamente difícil. Olha, se der tempinho, a gente passa aqui no nosso YouTube aqui, essa narração e os gols aí desse jogo de 97, a Ponte subindo, tá? Muito bem, meus amigos, o Guarani jogou ontem na Série C, informações do Bugre, com ele, Breno Beretta. Fala, Breno! Oi, Edu, um abraço pra você, um abraço especial pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani ontem, boa vitória, 2-0 sobre a equipe do Barra em Santa Catarina, gols marcados pelo Carlos Eduardo, também pelo Jonathan Costa, Carlos Eduardo que fez um gol e deu uma assistência, e o Kaique França fechou o gol bugrino. Resultado importantíssimo, o Bugre chegou aos 15 pontos, está provisoriamente na liderança da Série C do Brasileiro. E logo depois da partida, o Hélio Cizenando, que vem fazendo um bom trabalho também,
recuperando o Bugre do início do campeonato, ele falou a respeito desse resultado importante. Sobre o Rian, né, um garoto que está no clube, né, desde a pré-temporada para o Paulista, teve muitas lesões. E vem treinando, recuperou, desde a minha chegada ali, ainda teve umas 2 semanas que ficou fora, depois recuperou, está no clube, já jogou essa divisão ano passado pelo Ipiranga. Então acho que tinha necessidade da gente vê-lo, né, no jogo, né, já estava vendo, já está bem, tem bastante coisa boa. Então optei por colocá-lo ali, né, faltando um pouquinho de ritmo, mas fez um bom primeiro tempo ali. Aí depois eu fiz a troca com o Rafael, estava tendo muita dificuldade pelo lado ali, né, que tinha o Gabriel Silva, que ele é meio 9, meio atacante, ataca muito por ali. Eu preferi botar o Rafael ali, que aí ia bater direto com ele ali, ficava melhor encaixado ali. A construção do time foi, né, em cima da vitória. Eu acho que o adversário veio para jogar, né, um campo bom, um time que gosta da bola. E nós montamos meio em cima disso. Nós sabíamos que o campo era bom e dava para jogar, né? Então eu preferi preencher bem o meio ali, né, com o Farias, o Isaac, que tem muita qualidade técnica, junto com o Carlinhos, mais o João Paulo. E acabou a escalação dele, eles faziam 3 volantes também, acabou vindo com 2 volantes e um meia, que é o Alvin. O Alvin há muito tempo não jogava, né? E acabou a gente ganhando o meio, ficava sempre um buraco ali, a gente tendo mais jogador de qualidade ali, acabou a gente ficando bem com a bola, é uma das coisas que eu gosto bastante. Bom, o Guarani agora terá pela frente o Amazonas, no próximo domingo, 4 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, no meio de semana, o Guarani vai estrear o novo uniforme, né? Vai lançar o novo uniforme no Careca Sport Center na próxima quinta-feira, novo uniforme da Reebok, tanto a camisa verde quanto a camisa branca. As camisas vão custar R$ 399,90, um valor um pouco salgado, né, Edu? Mas são as novas camisas Reebok do Guarani. O Bugre que inclusive vai estrear a camisa Reebok diante do Amazonas e diante da sua torcida. Valeu, Edu! Ô, Breno, valeu, hein? Deixa eu ver aqui o casal aqui. Boa tarde, chora bananeira! Ai, macaquinha safada! Boa jornada a todos, abraço. Paulo e Rita Maluca de Jacumã, Conde da Paraíba. Querido casal, um grande abraço, muito obrigado. Sofrendo com a macaca, tem uma aqui que é de Rio Preto, hein? Valdir São José do Rio Preto, tem 59 anos, não moro em Campinas, mas sou pontepretano, época de 77 pra frente, já fui aí no estádio várias vezes, época da gloriosa ponte. Um abraço, Valdir de Rio Preto, muito obrigado. Boa tarde, Edu. João Paulo Barbosa, Jardim Chapadão, ótima jornada, muito obrigado, João Paulo Barbosa. Obrigado. O nosso WhatsApp é o 971021493. Olha, o público ontem na Arena Barra, esse Barra 0 Guarani 2 foi 1.308. 19 mil de renda, tinha torcida do Guarani. E o Barra foi campeão da Série D e foi campeão catarinense agora. Quer dizer, terminou 25 como campeão da D, começou 26 como campeão catarinense. Olha, o Kaique França fez 6 defesas ontem, 6 defesas, se redimindo contra o Ituano, quando o goleiro começa a pegar muito e o time começa a vencer. Me lembra 91, Guarani subiu. Marcos Garça, o que o Marcos Garça defendeu 91 foi uma enormidade. Guarani subiu, aquele jogou do Curitiba, tinha entre outros o Birubiru, né? Da democracia corintiana, jogou no Guarani em 89. Olha, ontem grande audiência da Rádio TV Bandeirantes. O Batista na Band, com o Tigrão e com o CH, e a gente aqui também na rádio, com o Boris transmitindo. E o Tigrão comparece no Concentração para falar desse Barra 0 Guarani 2. Vai lá, Tigrão! Opa, um abraço a você, Edu, um abraço aos amigos do nosso Concentração da Bandeirantes. É isso, Edu, ontem uma vitória marcante, importante, com a autoridade do Guarani, lá em Camboriú, Santa Catarina, para cima do Barra. Fez 2-0, segurou bem a marimba, foi um time organizado, um time com personalidade, que até começou o jogo com alguma dificuldade, e o Barra poderia ter feito 2-0 até 5 minutos do primeiro tempo, não fossem 2 brilhantes intervenções do Kaique França, um dos destaques do jogo. Depois o Guarani se assentou, diminuiu os espaços que estava dando na sua zaga
e aí segurou o Samba, subiu um pouquinho as linhas e ainda no primeiro tempo construiu a sua vitória. O primeiro gol, um golaço do Carlos Eduardo, batendo de fora, acertando um verdadeiro pombo sem asa, com efeito, uma trivela que a bola saiu, dando a impressão que estava na mão do goleiro, e na chegada dela, ela termina uma curva, uma parábola, e sai completamente da vigilância do goleiro da equipe do Barra. Um golaço, o primeiro do Carlos Eduardo, que foi também grande destaque na partida, e poderia até já ter feito antes esse seu primeiro gol com a camisa do Guarani, já andou metendo bola na trave aí, já andou muito próximo, é bom de bola parada, é um cara que tem muita qualidade. Mas ontem não escapou, ele botou na rede, o Barra demorou um pouquinho para assimilar, depois voltou a pressionar o Guarani, e lá já nos estertores, né, praticamente na última bola do primeiro tempo, o Guarani chega ao gol, através do Jonathan Costa, ao segundo gol. Mais uma vez, Carlos Eduardo na bola. Bola parada, falta lateral e ele cruza com imensa precisão, e aí a zaga bate cabeça e entra meio desengonçado, meio desajeitado. O Jonathan Costa bate com o ombro na bola, nem foi de cabeça. 2-0 para o Guarani aos 47 do primeiro tempo. A equipe do Barra sentiu muito. Parece que emocionalmente voltou abalada para o segundo tempo. Não teve mais a mesma organização e o Guarani, com tranquilidade, maturidade, organização e bom posicionamento, segurou o Samba. Poderia no contra-ataque até ter feito o terceiro, mas o principal foi que não fez o terceiro, mas não tomou nem o primeiro, que poderia trazer de volta o Barra para o jogo. E aí o Guarani ganhou de 2-0, uma vitória marcante, fora de casa, que leva o Bugre a 15 pontos, dormiu na liderança. É bem verdade que a rodada não fechou ainda, fecha só amanhã, mas por enquanto o Guarani é líder e não sai do G8 sob nenhuma hipótese, né? Termina ali dentro do G8 e pode até, como não, terminar na liderança. Ótima, grande vitória do Guarani, com esquema tático diferente, num 4-4-2, com o Isaac fazendo ali uma espécie de segundo volante, um pouquinho à frente de William Farias, com o Carlos Eduardo fazendo mais uma função de meia, ali ladeando o João Paulo do que propriamente um terceiro volante, com dois atacantes à frente. Enfim, o Guarani armou uma surpresa para o Barra e deu certo, uma vitória bonita, hein? Justa, absolutamente indiscutível do Bugre. Ontem, dentro de Santa Catarina, ao final, para mim, absolutamente justo. 2 para o Guarani, 0 para o Barra. Eduzão. Segura aí, Tigrão. Te segura que você vem com a ponte aqui. Eu recebi aqui. Boa tarde, Edu. Incrível que não existe oposição, conselho, torcida uniformizadas, que tomam pé das coisas, expulsar esses incompetentes. Esse tal de Berlim, da vida da nossa macaca, vai deixar que esse incompetente afundar o time para a 4ª divisão, após a 3ª é certa. É o Santino Martins. Santino, muito obrigado, viu? Em primeiro lugar, muito obrigado. Não é só você não, vários indagam, né? Você não faz isso, você não faz aquilo, você não fala, fica quieto, você que tem. Digamos assim, ô Santino, vamos ver se você vai me entender, ô Santino. Puxa o seu sexto sentido. Hoje, o juízo me avisa e me alerta para ter cuidado com aquilo que fala. Você entendeu, Santino? Meu querido ouvinte da Bandeirantes. O juízo me avisa para ter cuidado com aquilo que fala. Antigamente, ou não muito distante, você ainda se pronunciava. Hoje, qualquer coisa é qualquer coisa. Entre vírgulas, mas você quis falar isso, você insinuou. Já basta para entrar numa grande confusão. Em se tratando de Ponte Preta, o que hoje é a Ponte Preta tem que fazer um novo estatuto, porque a ponte não foi fundada
para esse tipo de coisa, para ser aquilo que está sendo. Tem que ter um novo registro, fundação, ata, tudo de novo. Não, aquela ponte, não, essa aqui é a ponte até início aí de 24, 25 e pronto, é outra. Pode terminar até na Série C, termina como campeão, pronto, terminou ali, acabou. Aí é outra coisa. Realmente é vergonha debaixo de vergonha. Ô Tigrão, situação difícil, hein? Que coisa incrível. Oi Tigrão, a ponte. É um problema, né, Edu? Um problema, a preocupação é gigantesca. A gente vê o torcedor da ponte cabisbaixo, às vezes até deprimido com tudo isso que está acontecendo. A cada dia que passa a coisa se complica mais. E a gente vê aí a ponte, né? Daqui a pouco teremos a escalação oficial, mas eu sinto a imensa dificuldade do treinador da ponte, o Rodrigo, para escalar aí um time que possa pelo menos ter uma apresentação aceitável, razoável diante do CRB, que tem 4 pontos a mais que a ponte. A ponte penúltima colocada com apenas 7, o CRB tem 11, mas vem de uma vitória importantíssima e até surpreendente, batendo o Sport fora de casa lá em Recife na última rodada. Então a parada é dificílima e a ponte não vai ter o Brian Borges, não vai ter o Potker, né? Não vai ter também o David Braz, enfim, uma série de problemas aí envolvendo a equipe ponte pretana para que o Rodrigo Santana consiga montar um time que a gente possa chamar de pelo menos próximo de ser competitivo daqui a pouquinho, né? No estádio Rei Pelé, na capital alagoana, em Maceió. É um momento, para mim, sem precedentes na história do clube, um momento terrivelmente difícil, onde algo tem que ser feito, onde uma mudança radical tem que acontecer, tem que aparecer aí, alguém tem que alavancar um investidor, um outro modelo de gestão para que a ponte tenha uma oxigenação financeira aí, porque do jeito que está é uma por dia, né? É de padaria a Transferban. Eu não vou nem entrar nos detalhes, porque confesso a você que eu acho que isso desgasta muito o torcedor da ponte, só se fala nisso, e eu prefiro hoje aqui centrar o meu pensamento em torno da bola rolando num jogo duríssimo da ponte, duríssimo, contra o CRB. Só que a Macaca é aquela história, né? De vez em quando ela surpreende. Eu não vejo muitas evidências para que a ponte possa surpreender. Não é pessimismo, mas é olhar com um ar de realidade. Acho muito complicada a situação da ponte no jogo de hoje e a tendência natural é que ela venha a colher a 4ª derrota consecutiva. Mas torço para estar errado e daqui a pouquinho saem os times aí e a gente fala de uma maneira um pouco mais específica, projetando aquilo que poderá apresentar a ponte em termos de plataforma tática, enfim, em termos de posicionamento, já com a escalação oficial definida aí e passada pelo Piscinato. Volto já então, Edu, até já. Até já, obrigado Tigrão. Um abraço para o André Luiz, o repórter feliz, amigo nosso da imprensa, né? Ao lado da sua amada, se recuperando de uma longa madrugada. Ei, André Luiz, pela ponta esquerda, sensacional. Ô Pedrão, peguei uma historinha aqui, Ponte CRB de 2007, 29 de maio de 2007, era Série B, uma terça-feira em Maceió. E a Ponte perdeu de 1-0, mas o Edu, tanta vitória da Ponte, o senhor pegou essa derrota aqui, porque a Ponte ela foi rebaixada em 2006 para a Série B, né? Até 2007 a Ponte está de novo disputando a Série B, o treneiro da Ponte... quem que era a Nelson Batista, Nelson Batista voltando para a Ponte 2007, mas a Ponte não subiu, não foi legal essa 2007 aqui. E olha, o goleiro Denis da casa, aquele que depois foi para o São Paulo, ficou 30 anos na reserva do Rogério Ceni, lembra do Denis? Depois zagueiro Anderson, 34 anos, era capitão da equipe. Em 2006 jogou no Coritiba e no Paulista. Zagueiro Emerson, 32 anos, veio do Paraná Clube. Jogou também na Portuguesa, São Paulo, chegou a ser convocado para a seleção em 2002 e 2002. 2000 e 2002. O Emerson foi convocado para amistosos. Zagueiro João Paulo foi lançado por Nelsinho Batista no Goiás, veio do Nova Iguaçu.
Lateral Júlio César veio do Bragantino. Volante Pingo estava no Japão, jogou no Corinthians, 97 e 2003. Meia João Marcos veio do Marília. Meia Everton, ex-Guarani, estava na Turquia. Esse Everton, revelado pelo Guarani, é aquele que estava na Portuguesa. Quando o Guto Ferreira era técnico da Portuguesa, aí um jogo contra o Fluminense no Canindé, ele entrou, estava irregular, e a Portuguesa sabia disso. Aí a Portuguesa perdeu os pontos, que foi pro Fluminense, o Fluminense não caiu, aquela papagaiada toda, né? O grande pivô da confusão, Everton. Tem aqui volante Alex Silva, veio do Guaratinguetá. Roger, estava na segunda passagem. O Roger, revelado na Ponta, todo mundo sabe, 2003 e tal, 2004. Aí o Roger foi vendido em 2005 pro São Paulo. Aí o São Paulo emprestou pro Palmeiras. Aí o Roger voltou pro São Paulo. E o São Paulo emprestou pra Ponte. Voltou aqui em 2007. É a segunda passagem. Mas no total o Roger tem 5 passagens pela Ponte. Hoje é técnico do América. É isso, Pedrão? O Roger? Isso, técnico do América. América que é a lanterna da Série B, Edu. Tá difícil pra todo mundo. Tá difícil. O Edu, sabe um detalhe? Claro, pois não. Estava dando uma olhada aqui no retrospecto. A Ponte Preta leva melhor no confronto direto aí contra o CRB, em 21 partidas são 11 vitórias da Macaca, mas um detalhe, a última vitória do CRB foi no primeiro turno da Série B de 2023, a última rodada do primeiro turno, e aí na última rodada do campeonato de 2023, é aquele jogo que a Ponte Preta se salva no Majestoso, vence por 3-0, enfim. E nessa última vitória do CRB, sabe quem que era o goleiro do CRB? Que é quando o CRB, essa última vez que o CRB ganhou? 2023. Deixa eu pegar aqui no papel, deixa eu ver se bate no papel. CRB 1-0? 1-0, gol de Renato, que também depois passou pela Ponte. Deixa eu ver aqui, o goleiro do Diogo Silva. Diogo Silva. Tá aqui, ó. Simon era o zagueiro, Simon que foi campeão com a Ponte Preta da Série B. Da Série C, melhor dizendo, mas Diogo Silva era o goleiro do CRB na última vitória do time alagoano diante da Macaca. E o Kaique França é o goleiro da Ponte. Kaique França, que hoje defende o Guarani. Gol do CRB foi aos 33, foi o gol de... o Renato, que tá no Santa Cruz, reserva. Isso, passou pela Ponte. Quando a Ponte enfrentou o Santa Cruz, ele tava, acho que nem foi relacionado, tava na reserva, o cara... o Guarani, né? No Guarani, perdão. Guarani 1-0 Santa Cruz, gol nos acréscimos, né? Isso. E aí o Renato, falei, nossa, Renato sumiu aqui na Ponte. Da Ponte ele foi pro Santa Cruz, mas tá encostadão lá, viu? Felipe Moreira foi demitido nesse jogo aqui, cara. Felipe Moreira demitido. No dia seguinte, a Ponte comunicava a nota assinada pelo presidente Marco Ribeirinho, a demissão do técnico Felipe Moreira. Foi assim: a Ponte conquistou o título paulista da Série A2 pelo Hélio dos Anjos. Aí começou o Brasileiro da Série B. A Ponte na estreia perdeu no Barradão, em Salvador, 3-0 no Vitória. Aí Hélio foi embora. Felipe Moreira, que estava no Sub-23, assumiu na segunda rodada. Aí caiu nessa aqui. O Felipe Moreira está no Cuiabá. É auxiliar técnico do Cuiabá, o Felipe Moreira. Pintado e João Brigatti estavam de volta. Na segunda-feira, a Ponte anunciava o técnico Pintado, que está trabalhando na Ponte 2009, como coordenador o técnico João Brigatti. Então a Ponte, o Brigatti, mas depois o Brigatti saiu, tantas idas e vindas do Brigatti, sensacional. Isso aqui era a posição de momento, julho de 2023, né? E a Ponte era a 13ª com 22 pontos. Você sabe que nos últimos 10 jogos, ô Pedrão, a única vitória do CRB sobre a Ponte foi essa daqui. Sim, Ponte Preta leva larga vantagem nesse retrospecto. Agora, deixando um pouco a história, os arquivos, os papéis, Pedro Piscinato. A Semana da Ponte, como é que foi esse negócio durante a semana? Jogadores que foram embora, discussão aí do Brian Borges com o Eberlin. Como é que foi isso, Pedro? É isso, Edu. Uma semana que já começou agitada, né, nos bastidores da Ponte Preta, desde o início da semana, com a notícia de um novo transfer ban sofrido aí pela dívida com o clube paraguaio, depois a confirmação por parte dos advogados do Luiz Aquim, que já foi feito um pedido para que a Ponte Preta sofra um novo transfer ban, justamente por conta dessa dívida com o zagueiro boliviano, pedido de saída do Rodrigo Saravia, uruguaio. Claro, não vai deixar saudade, pouco fez com a camisa da Ponte Preta, foi expulso naquela partida contra o Náutico, prejudicou o time, mas pediu para deixar o clube pela insatisfação com os atrasos salariais. Mesma situação do David Braz, que alegou 5 meses sem receber salário, ou seja, não recebeu desde que chegou à Ponte Preta. Vale lembrar que no ano passado estava no Guarani, aceitou
vir para a Ponte Preta, também pediu para deixar o clube, não viajou com o elenco, deve ter a rescisão assinada nos próximos dias. E aí na quinta-feira aconteceu ali no CT do Jardim Olina uma reunião entre elenco e o Eberlin, que é o homem forte do futebol da Ponte Preta, vice-presidente, diretor de futebol. E aí no momento dessa reunião, o Eberlin e o Brian Borges acabaram discutindo ali de uma forma mais ríspida, um bate-boca bem acalorado. O Eberlin não gostou um pouco aí da cobrança, do tom de cobrança do Brian Borges, que hoje podemos dizer que é o principal jogador do elenco da Ponte Preta, e aí decidiu afastar o jogador. Mas é claro que quem perde é a Ponte Preta, né? O cara é o melhor jogador do time, artilheiro, com 3 gols na temporada, nem é atacante de ofício e tem mais gol que todos os atacantes do elenco. Brian também acabou sendo afastado, e aí a confirmação do veto por parte do departamento médico para o William Potker e também o Rodrigo Souza. Então a Ponte Preta com muitas modificações, muitos desfalques. A gente nem consegue fazer um esboço aqui agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Fica mais fácil esperarmos um pouco. Daqui a pouquinho sai a escalação em definitivo e a gente traz aqui para o ouvinte Bandeirantes. Mas como você disse, Edu, uma semana conturbadíssima nos corredores do estádio Moisés Lucarelli. Deixa eu pegar aqui o papel aqui. Então, o Brian Borges está momentaneamente afastado, o David Braz foi embora, o William Potker, lesão muscular, o uruguaio Rodrigo Saravia pediu para ir embora, já foi. Tem o volante que você falou, tá com problema também? Rodrigo Souza. Deixa eu marcar aqui. Não foi, é? Não viajou. Se bem que a Ponte não divulga, né, Pedrão? Não divulga. Informação que a gente tem de bastidores. E a situação do Rodrigo Santana Treneiro? Uns dizem aí, em bastidores, e que ele chegou após a partida última aí, contra o Londrina, né? Ele não ficou no banco, estava suspenso, mas ele chegou a conversar a respeito de ir embora, seguraram. Outras fontes falaram, não aconteceu nada disso. O Brigatti nos deu uma entrevista aqui, não entrou em detalhes, falou com a gente na terça-feira. Sim. O Brigatti não entrou em detalhes, ele falou assim, não, tive uma conversa com o Rodrigo Santana, ele vai continuar, não sei quem. E aquilo me passou batido na época. Estava conversando com ele, falei, mas aquilo é um sinal de que talvez o técnico não queira ficar. Mas dizem, o Breno comentou ontem aqui, que independente do resultado, Pedrão, parece que ele não vai ficar. Vamos aguardar, né? É isso, Edu. Há grandes chances, assim, realmente, um forte indício que essa seja a última partida do Rodrigo Santana no comando da Ponte Preta. Tá muito insatisfeito também com toda essa situação salarial, as promessas não cumpridas por parte da diretoria, e aí o treinador vê os jogadores saindo, os jogadores sendo afastados aí. O time da Ponte já é fraco tecnicamente, o elenco como um todo. Até tem ali, talvez 11 jogadores titulares ali que deem conta de uma Série B, mas o banco da Ponte Preta, o elenco da Ponte Preta é muito fraco, todo mundo sabe disso. A gente viu isso nas últimas rodadas. A Ponte Preta começa a partida bem, o time cansa no meio ali do jogo, do meio para o final do segundo tempo, e aí despenca, toma gols, como foi nas 3 últimas rodadas. Então o elenco é fraco tecnicamente, o elenco como um todo assim. Imagina a situação do Rodrigo Santana, já não tem material humano para trabalhar, promessas e promessas não cumpridas, salários atrasados, o clima não deve estar dos melhores também, entre o elenco ali, diretoria, comissão técnica. É claro que fica muito difícil aí também para o trabalho do treinador, por isso há grandes chances, enormes chances dessa ser a última partida do Rodrigo Santana no comando da Ponte Preta por vontade do treinador, que a gente até conhece como gosta de trabalhar o Marco Antônio Eberlin. Ele já assumiu isso em diversas entrevistas, a gente conhecendo um pouco do trabalho dele. Ele não gosta de mandar treinador embora, acredita no trabalho a longo prazo, mas dessa vez o Rodrigo Santana está com o desejo de deixar a Ponte Preta, Edu. E você acha quem que vai pegar a Ponte? Vamos lá. Edu. Chama o Brigatti. É mais fácil falar os 6 números da Mega Sena, né, Edu? Mas quem que vai dirigir a Ponte para segurar esse samba aí? É Brigatti. Aí Eberlin vai chamar Brigatti, dá uma segurada aí, a gente vê o que faz, né? Imagina se não, né? Cadê outro zagueiro gringo? O zagueiro gringo é aquele que... Sérgio Palacios, colombiano. Ele tem ficado no banco, né? De vez em quando tem ido pro banco. Na última partida, deixa eu ver aqui nos meus papéis, estou igual a você, Edu. Cheio de papel. Mas eu acho que ele ficou. O Palácio sim, foi pro banco.
Palácios, treinou né? durante a semana, Sérgio Palácios. Mas ele é novão, lá no Bragantino não era tratado como sub-23, alguma coisa assim? Ele jogou poucas vezes no time principal do Red Bull Bragantino, grande parte foi no sub-23. Obrigado aqui ao Wilson da Rocha, né, que complementa. Boa tarde, Edu, lamentável a situação da Pacaca, tá devendo até na padoca. Esse negócio de padoca aí, todo mundo sabe que padoca, eu adoro padoca, não sou de sair muito, mas aquele café na padoca é imperdível, né? E quando eu venho aqui para Bandeirantes, eu paro às vezes em 2, já saio um pouco mais cedo de casa, né? Tomar um cafezinho e tal, aí eu vou na outra padoca, tomo outro cafezinho, mania, coisa de velho, né? Você vai ficando... E esse aí, eu como exímio frequentador de padoca, eu tava sabendo disso, sabe? Eu não vou falar, evidentemente, quem, mas teve uma pessoa lá da padaria, eu tava conversando, falei, Edu, infelizmente a ponte tá devendo aqui, não sei quanto ele falou na época, mas isso foi coisa de 3 meses atrás. Aí eu perguntei assim, escuta aí, o Elvis ia tomar café na padoca ali, ele com a família, ia almoçar tudo, mas não, o Elvis sumiu, ele vinha aqui, mas ele sumiu daqui, não vem mais. Hoje, qualquer ação que você entra na área civil, por dívida, ou mesmo na área trabalhista, você fica sabendo, né, Pedrão? O advogado tem acesso, tudo é publicado no Pessoas Diário comuns Oficial. também têm acesso. É claro que não dá para saber detalhes do processo ali, mas o site Jus Brasil, qualquer pessoa consegue acessar ali e ver o valor, quem está processando, o motivo ali por cima, enfim. O advogado, aí eu sei assim, o advogado ele tem acesso ligado à OAB, ele faz a inscrição, não sei se é inscrição ou se ele paga alguma coisa, ele tem direito a um acesso que ele vê todos os processos, tanto na área civil como trabalhista. Então, o jornalista de plantão, ele fica ali, né? Ele acessa, ele vê aí. Isso aí, negócio de padaria, isso aí é um dos... né? São vários fornecedores. E a Ponte está tentando, a Ponte tem aquele acordo no TRT, para dívida trabalhista. A Ponte, ela estava parcerando o Transferban, parece que pagou também. O Transferban é o internacional e também ligado à CBF. Tem 2, né? Isso, pode ser o Transferban da CNRD, que era o que a Ponte Preta estava. A gente até conversou com a doutora Thalita e com o doutor Espécie, mas já foi regularizado depois da entrevista. E tem esse Transferban aí da FIFA, que é por conta de transferências internacionais. É um clube paraguaio, não sei, alguma coisa assim. Isso, clube paraguaio. E... Então, a Ponte, na área civil, ela estava, não sei como é que está o assunto, ela estava tentando também, você entra numa ação contra a Ponte, você entra na fila. A Ponte iria pagando aos poucos também, tudo parcelado. É dívida trabalhista, área civil, o Transferban, tudo foi sendo parcelado. Só que a Ponte não paga. Ela pega, no momento não vai registrar jogador, não dá para pagar, não paga. A prioridade é salário, tem que pagar salário mais do que urgente. Vai perder jogador. Já ouvi falar, por exemplo, que o William Potker pode sair. Qual que é a janela de transferência? É julho? É 20 de julho? 20 de julho, Edu. Vai até setembro. Isso. Já a Ponte Preta vai sair, tá? Acho que já saiu, tá? Se quiser. Estou vendo se anotar aí. Eu falei, já saiu a Ponte. Então, o William Potker pode sair e também o Luiz Felipe. Luiz Felipe também bom jogador, também pode sair, né? Deixa eu ver só mais um aqui. Boa tarde, Edu e Pedro. Nossa macaca está na UTI, mas vence hoje. Abraços do Carlos Lemos Matozinho de Itatiba. Grande Matozinho, super ouvinte da Bandeirantes. Nosso muito obrigado. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. 97102-1493. Maestro Elton Grimaldi, Ponte Escalada. Vamos ver como é que foi para montar esse time, hein? Deixa eu pegar aqui. A gente falou com muitas novidades, inclusive na formação. Ponte Preta com 3 zagueiros, Edu. Ponte Preta de Diogo Silva no gol, 3 zagueiros. Lucas Cunha, o Everton e Márcio Silva. Acredito que os laterais hoje vão estar ali jogando uma espécie de ala. Thales pelo lado direito. E aí no meio de campo, André Lima, Tarek e Elvis. E do lado esquerdo, o Danilo Barcelos. E lá na frente, 2 atacantes, Diego Tavares e David da Hora. Repetindo o time da Ponte Preta de Diogo Silva, Lucas Cunha, o Everton e Márcio Silva,
Thales, André Lima, Tarek, Elvis e Danilo Barcelos, Diego Tavares e David da Hora. No banco de reservas, à disposição do técnico Rodrigo Santana, Guilherme Viana 1, Júlio 2, Diego Porfírio 13, Miguel 17, Jonathan Cafu 19, Brandão 21, ao Palácios aí 23, Daniel Baianinho 26, Kevson 32, Gustavo Teles 35 e Rodriguinho 90. Essas são as opções do técnico Rodrigo Santana, que hoje também volta de suspensão, Edu. Julião, Pedrão, queria que você falasse pra mim, por favor, só a posição dos que estão no banco. Guilherme Viana, goleiro reserva, Guilherme Viana, goleiro. Júlio, lateral direito. Aquele que estreou na partida anterior, Júlio? Isso, estreou como titular, né? Já havia jogado no Campeonato Paulista. Tem o quê, 18 anos? 18 anos. É da base, né? Isso. Júlio, tá. Diego Porfírio, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, jogou no jogo anterior. Sim. Miguel, atacante. Isso, fez aqui marcou gol. Náutico, que a conta subiu ano passado. Jonathan Cafu. Esse é que é o problema. Atacante também. E Jonathan com J-A-N-A-T-H. T-H-A-N. Jonathan Cafu. Ai, Cafu. Cafu. E o 21? Brandão, centroavante. Palácios com a 23, zagueiro. Daniel Baianinho, 26, atacante. Kevson com a 32, lateral esquerdo. Gustavo Teles com a 35, volante. E Rodriguinho, também atacante, com a 90, Edu. Bom, deixa eu ver. Goleiro tem, lateral direito tem aqui o Júlio. Zagueiro tem aqui, tem o Palácios. Lateral esquerdo tem 2, Diego Porfírio e o Kevson. Isso. É raro isso, hein? Volante, Rodriguinho, Gustavo Teles. Só o Teles. Volante, só o Teles. Só o Teles. Meia, sempre foi. Meia não tem nem no elenco, é só o Elvis. Meia mesmo assim, daquele que a gente conhece no futebol, só tem o Elvis no elenco inteiro. Nossa senhora. É verdade, quando o Elvis fica no banco, ele puxa um volante, né? Ou improvisa, ou André, ou às vezes o Murilo Cavalcante chegou a jogar nessa posição. Murilo também tá machucado. E de atacante, Miguelzinho, né? Tem Cafu, Brandão, o que mais? Só, né? Baianinho. Né? Baianinho. Olha o staff. Você dê pra mim o staff, por favor? Eu aqui... Vamos lá, Ricardo Koyama... Gerente de futebol. João Brigatti, executivo de futebol. Cláudio Henrique Albuquerque, o Kiko, supervisor. Lucas Benchimol, fisiologista. Miguel Cabral, nutricionista. Eduardo Bassi, fisioterapeuta. Gabriel Estevanato, fisioterapeuta. E Vinícius Xavier, também fisioterapeuta. Depois, massagista falou? Ali do lado. Rogério Melo, Rogerinho, massagista. Wagner Prado, roupeiro. Rodrigo de Brito, roupeiro. Carlos Evangelista, roupeiro. Dr. Felipe Abreu, médico. Dr. Sérgio Marculino Rosa, médico. Dr. Reginaldo Belo, médico. E Dr. Matheus Sauan, acredito que seja essa a pronúncia, também médico. E tem do outro lado também pessoal da comissão técnica. Rodrigo Santana é o técnico, Gabriel Remédio, auxiliar técnico do Rodrigo, Edson Boaro, auxiliar técnico da casa, Thiago Vegetti, preparador físico, William Guilherme, o Giga, auxiliar de preparador físico, Lauro da Cruz, preparador de goleiros, Charles Dickens, auxiliar preparador de goleiros também, e Rafael Pereira, analista de desempenho. Você já pensou? Olha quanta gente, hein? Já pensou todo mundo para receber salário? Você imagina o ambiente. Vamos lá, o CRB escalado, já Zorzinho na fita. CRB do técnico Eduardo Barroca. No gol, Vitor Caetano com a 1. Na lateral direita, Hereda, ex-Guarani com a 32. Dupla de zaga de Henry 44 e Fábio Alemão, capitão, com a 27. E na lateral esquerda, Heverson com a meia dúzia. No meio campo, Patrick Deluca, 45. Pedro Castro, 21. Christopher, número 8. E no ataque, Thiaguinho, 17. Dadá Belmonte, ex-Ponte Preta, 97. E Mikael, 28. No banco, à disposição do técnico Eduardo Barroca, Fábio Henrique, 23. Douglas Baggio, 7, Danielzinho 10, Guilherme Pato, ex-Ponte Preta, com a 11, Guilherme Estrela 14, Giovani 18, Luiz Felipe 19, Vinícius Nunes 20,
Bressan 22,50 para Luizão, Léo Campos com a 77 e o Wallace 82. Essas opções para o técnico Eduardo Barroca. Quem que você falou que jogou no Guarani? Aqui do CRB, Pedrão? O Hereda. Hereda, não lembro dele. Não jogou no Guarani? Não, pode ser que jogou de cabeça, não lembro. O que é? A lateral direito? Isso. Não tô lembrado. Deixa eu confirmar aqui, Edu. Tenho quase certeza que ele jogou no Guarani. Então não, é que eu não. É tanta gente que passa aqui, cara, é impressionante, né? O Dadá Belmonte na ponte, eu lembro. Não jogou não, Edu. Não jogou não. Não, ele passou pelo Náutico, confundi então. Quem que tem da ponte aí? Daniel, Dadá Belmonte. Dadá Belmonte e no banco, Guilherme Pato. Guilherme Pato, foi. Guilherme Pato, passou aqui sim. Muito bem, quem que apita, Pedrão? O árbitro de hoje, carioca, Wagner do Nascimento Magalhães. O assistente número 1 é de Goiás, Leone Carvalho Rocha. O assistente número 2, também carioca, Carlos Henrique Alves de Lima Filho. E o VAR, também do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Nunes Braga. Edu. Olha, o Dadá Belmonte jogou na ponte em 2019, 18 jogos, nenhum gol. Se bem que a maioria, tudo parte de jogos, ele entrou, né? E o Pato jogou aqui 2020, 33 jogos e marcou 4 gols, hein? O Dadá Belmonte ficou famoso por uma discussão com um torcedor na rede social, não sei se você vai lembrar, Edu. Ponte Preta, nessa época aí, passou uma semana treinando em Bragança Paulista, uma espécie de intertemporada. E aí parece que em um dos momentos ali de confraternização, os jogadores fizeram um churrasco. Tem razão. O Dadá Belmonte já tinha dado uns tapas no beiço e algum torcedor mandou alguma coisa ali, ele xingou o torcedor ao vivo e aí depois disso acabou, colocou o fim aí à passagem de Dadá Belmonte no estádio Moisés Lucarelli. Boa, Pedrão. Olha, um rápido intervalo, daqui a pouco a opinião do Geiger Zorzinho. Agora são 15h42, o jogo da Ponte é 16h30. O Batista narra aqui, CRB e Ponte. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Concentração. Então, ponto escalado, opinião do Gregor Zorzinho, Diogo Silva no gol, aqui Lucas Cunha, o Everton e Márcio Silva são 3 zagueiros, Thales deve ser lateral, André Lima, Tarek, Danilo Barcelos deve ser o lateral esquerdo, Elvis é o meia, na frente Diego Tavares e David da hora. Oi, Gregor, na hora, diga lá a escalação da Ponte. E o Gregor saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. A galera já começa na zoação, né, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado no Bandeirantes. Ah, não tem jeito. Aí os caras já começam. Edu, a jornada aqui em Hortolândia foi forte, hein, esse final de semana, hein? Graças a Deus. Foi tudo bem, foi tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, aniversário da cidade. E esse final de semana foi o final de semana esportivo, né? Então tivemos eventos ontem, hoje pela manhã. Pra você ter uma ideia, hoje, Edu,
A Corrida dos Migrantes, que é uma tradicional corrida aqui na cidade, reuniu mais de 2.000 pessoas. Olha que Foi beleza. muito legal. É, bem legal. Então, mandar um abraço a toda a Hortolândia, que Hortolândia é uma audiência gigantesca aqui na Rádio Bandeirantes, né? Então, e a galera, viu, Edu, me encontra, ó, daqui a pouco eu vou estar ligado lá, hein, ó, você vai estar na transmissão, ô, manda um abraço pro Edu Pinheiro, manda um abraço pra toda a equipe, pro Tigrão, pro CH, pro Batista, a galera acompanha mesmo, Hortolândia é uma audiência gigantesca. Edu, pra falar da Macaca, né, você sabe, diante de todo o cenário da dificuldade, aí o Rodrigo vem com 3 zagueiros, né? Ó, jogo fora de casa, vai enfrentar um time que tá muito bem na competição, um time organizado, né? Um time que quando joga em casa é muito forte. E aí tá aí o Rodrigo com 3 zagueiros, eu não sei se é o que eu faria, mas a gente não sabe, né? Não acompanha. E as coisas que acontecem fora de campo acabam atrapalhando. Ele vem para tentar se defender. Ele vem, provavelmente, aquilo que você disse aí, viu, Edu? O Thales deve ser o lateral direito, o Barcelos. Aliás, na verdade, o ala, né? Porque quando joga com 3 zagueiros, a nomenclatura é ala. Então, o Thales um pouco mais adiantado ali junto com o Barcelos, dando um suporte para o meio de campo. Quando a bola está do lado direito, o Barcelos vem como quarto homem de meio de campo. E quando a bola está lá do lado esquerdo, o Thales faz esse fechamento. Então é isso. No meio, o Tarek e o Lima, né? O André Lima. E o Elvis um pouco à frente ali, aproximando tanto do Tavares quanto do Da Hora, que são os jogadores de frente. Então, não dá para dizer, viu, Edu? Ah, tá certo, tá errado. Eu não faria isso. Eu acho que dá muito a entender pro time adversário que, olha, estamos com medo, hein? Não jogamos com 3 zagueiros ainda, a dificuldade tá grande, mas agora nós vamos com 3 zagueiros porque nós vamos enfrentar um time bom. Eu acho que é isso que pensou o Rodrigo, fechamento, povoar um pouco mais o setor defensivo, tentar melhorar a questão da bola parada, né? Porque aí você com 3 zagueiros, você eleva um pouco a altura do time. Não é o que eu faria, mas enfim, não dá para dizer se está certo ou se está errado. O que a gente tem a expectativa, Edu, ouvintes, torcedores da Ponte Preta, é de que o time consiga pelo menos competir, né? Na última partida, a Ponte realmente, a hora que toma o primeiro gol, a parte emocional vai lá no chão, né? Derrete o aspecto emocional do time Ponte Pretano. E é absolutamente normal por tudo que tá vivendo esses atletas, por tudo que está vivendo a entidade, né, centenária, e é triste, é complicado, é muito complicado. Queria estar falando aqui, olha, tá tudo certo fora de campo, a gente espera que dentro de campo esses caras possam resolver, possam se empenhar, mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Está acontecendo ao contrário, viu, Edu? Os caras estão correndo uma barbaridade, estão honrando a camisa, uma barbaridade, e fora de campo as coisas não andam, não acontecem. É triste. É lamentável, mas claro e óbvio que a expectativa é de que a Ponte pelo menos conquiste um bom resultado, seja uma vitória ou seja um empate. A derrota realmente seria mais uma e seria aumentando cada vez mais a crise ponte-pretana, Edu. Muito bem. E agora a opinião do Tigrão, hein? E aí, Tigrão, Macaca escalada. Edu, lamentável, né? Lamentável, a gente falou que ia voltar para falar aí sobre o time. Mas a Ponte, 3 zagueiros, nunca jogou com 3 zagueiros limitadíssimos, né? Aí tem o Elvis no meio para tentar fazer algum milagre aí numa bola parada. O ataque sem opção. Assim, ó, Edu, rapidinho, nós já vamos abrir a jornada aí, mas a Ponte foi escalada para perder de pouco. Repito, escalada para perder de pouco. Para tentar depois um milagre aí, caso empate no saldo de gols lá, para ver se cai ou não para a Série C. Aí perdeu de pouco do CRB. Não tem nenhuma condição esse time aí de encarar de igual para igual e tentar ganhar o jogo. É um time fraco, é um time taticamente medroso e chamando o adversário para cima. O recado que o Rodrigo Santana manda para o CRB é o seguinte: vim aqui para perder de pouco, vamos devagar. Edu, tá complicado, hein? Se tá, seja o que Deus quiser, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, muito obrigado.
Jefferson Carvalho, obrigado Jefferson, mandou aqui, não estou entendendo, só mandou o nome, né? Mas obrigado, viu? Só assinando aqui como Jefferson Carvalho. Edu, boa tarde. Hoje a ponte foi tema de reportagem no Esporte Espetacular da Globo. Não diga, mais uma vergonha que a diretoria nos faz passar. Rezo para que esse pesadelo esteja acabando. Júnior Fernandes, obrigado, viu, Júnior? Deixa eu ver aqui. Estão assassinando uma gloriosa e histórica instituição que meu pai e tantos outros pais e mães ajudaram a construir. É o Fernando, né? Obrigado, Fernando. Exato. A história linda da ponte, a sua fundação, a história do majestoso, a construída pela sua torcida, grandes ídolos, grandes públicos, grandes jornadas. A ponte década de 50, década de 60 foi sofrida porque a ponte foi rebaixada em 1960, mas o time de 69, 70, 71, a ponte subindo, o time de garotos, né, depois de sofrer tanto na segunda ano, em 69, aquela subida que deu, em 70 a ponte deu uma guinada sensacional, vice-campeão paulista por pontos corridos, garfaram a ponte em alguns jogos lá, Roberto Gomes Pedrosa, que era o brasileiro da época, a ponte participando, e 77, aquela final com o Corinthians, 79, 81, tudo final de Paulista, melhor brasileiro. Realmente são páginas e páginas de histórias, né? E a ponte viveu uma grande crise no final da década de 20, quando perdeu o seu estádio da Júlio de Mesquita, né? Aqui em Campinas tinha a Associação Atlética Campinas e fez uma fusão com a ponte em 1927, porque a ponte jogava no campo do hipódromo, que é onde hoje é a rodoviária, jogava no Pastinho, campo do Guarani, né? Aquela época não tinha esse negócio não, a ponte jogava no Pastinho, o Pastinho foi inaugurado em 1923. E o Mogiana bem depois, Mogiana da época de 40. Campo do Cruzeiro é onde tem a igreja de Santo Antônio, né? Abolição, esquina com Ângelo Simões, tem pôr de gasolina, ali é o Campo do Cruzeiro. A ponte jogava lá, jogava aqui, não tinha referência, né? E então a ponte, nos seus primeiros anos de muito sofrimento e tal, 1927, o presidente era Alberto Pinheiro, irmão de Pedro Pinheiro. Olha só, olha a família como é que é. E aí, em Campinas, já estava há muito tempo um médico chamado Penido Bournier. Apesar do nome francês, mas Penido Bournier foi um baiano que chegou em Campinas em 1910. Oftalmologista, foi contratado pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Médico, oftalmologista. Alguns anos depois, ele fundou um instituto que depois passou a ter o nome dele, o Instituto Penido Bournier. Uma referência internacional. E o Penido Bournier gostava muito de esportes, muito ligado a atividades esportivas. E o senhor Penido Bournier, médico, ele era presidente da Associação Atlética Campinas, que tinha um clube espetacular, o melhor da época. Lá no Cambuí, entre a Júlio de Mesquita, você pega ali a Guilherme da Silva, tem aquela padaria na esquina, né? Olavo Bilac. Quando você pega a Silva Teles para ir pro Regatas, todo aquele quarteirão onde era o Clube Atlético Campinas. E a ponte se articulou através do doutor Olímpio Dias Porto, que era médico também, grande dirigente da ponte. Olímpio Dias Porto foi um dos que compraram o terreno, onde hoje é o Majestoso, juntamente com o Moisés Lucarelli e o José Cantúzio. E aí, o doutor Olímpio e o Alberto Pinheiro foram conversar com o Penido Bournier. E aí nasceu uma fusão. Acontece que fizeram um acordo, o doutor Penido Bournier passou a ser presidente da ponte e foi feita a fusão. A ponte ficou com o clube, só que tinha um pequeno problema. Havia uma hipoteca. Aquela toda a área, a Associação Atlética Campinas fez um empréstimo bancário e tinha que pagar aquele empréstimo.
E a Ponte fez a fusão, mas ela ficou com parte dessa dívida também para resolver. E a Ponte esperava, de uma maneira ou de outra, conseguir recursos para pagar a hipoteca, pagar o banco e tal. E era uma baita de uma área. E tinha um belo campo de futebol. E a Ponte, entre 27 e 29, jogava lá. Só que tinha que construir um estádio, fazer em volta a arquibancada toda, porque o gramado tinha. Fazer vestiário, essas outras coisas todas. E aí, então, em 29, o doutor Penido Boni acabou renunciando. Não teve como continuar a resolver aquela situação financeira. E a Ponte, então, perdeu o seu estádio. Ali foi a primeira grande crise, porque 1930, década de 30, até chegar 1944, quando a Ponte comprou o terreno, onde hoje é o Majestoso, foi fundada a Pedra Fundamental. Aí se foram 14 anos, jogando de um lado, jogando de outro, não tendo estádio, sofrendo. A Ponte tinha sede ali na Doutor Quirino, esquina aí ali perto do hipódromo, ali onde ali no centro de campo, perto do monumento do túmulo de Carlos Gomes. Aí não deu certo, pulava para outra sede. A Ponte tinha sede, mas não tinha campo, não tinha estrutura, não tinha treino. Era puro amadorismo, né? Era campeonato campineiro e tal. Então foram longos 14 anos que lançar a Pedra Fundamental, que o Majestoso foi inaugurado em setembro de 48. Então a Ponte teve que esperar 18 anos para que finalmente o seu estádio, construído pela sua torcida, que é uma história que todo mundo sabe, história maravilhosa, mas a Ponte, nesse período de 18 anos, ela sofreu muito. Inclusive, teve à beira da sua extinção. Quase que a Ponte terminou. Até um certo período, a Ponte sobreviveu com uma equipe de basquete, que era comandada pelo Renato Rigueto. A Ponte tinha um time de basquete sensacional, foi campeão estadual e tal, e a Ponte se virava com isso também. E é por isso que quando o Majestoso foi inaugurado, vocês se lembram, os antigos se lembram, que atrás do gol do fundo, gol da Fepasa, havia uma quadra de basquete. Essa quadra de basquete representou um ícone na história da Ponte. O basquete sustentou a Ponte em grandes períodos. É por isso que foi, depois acabou terminando com aquela quadra, mas muitos não sabem. Olha, hoje o Majestoso, né, que um dia teve aquela quadra. Muito bem, Pedro Piscinato, destaque final, por gentileza, Pedrão. Macaco escalado e com banco e tudo. Ponte Preta com muitas novidades para encarar o CRB daqui a pouco no estádio Rei Pelé. O Rodrigo Santana, voltando de suspensão, vai mandar a campo a Ponte Preta com Diogo Silva, Lucas Cunha, o Everton e Márcio Silva, Thales, André Lima, Tarek, Danilo Barcelos e Elvis, Diego Tavares e David da Hora. No banco de reservas, Guilherme Viana, Júlio, Diego Porfírio, Miguel, Jonathan Cafu, Brandão, Palácios, Daniel Baianinho, Kevson, Gustavo Teles e Rodriguinho. Edu Pinheiro. Vamos lembrar aqui para encerrar, 97, pela primeira vez a TV Bandeirantes, pela primeira vez a Série B foi mostrada na TV. 1997, aqui com Luciano do Vale. O saudoso Luciano, que faleceu em 2014, infelizmente. Olha a Ponte 97 subindo. Fabiano no gol, Jorge Luiz, Renato Carioca, Marcelo Souza e Serginho, Ezequiel, Fabinho, Griso. Lembram-se de Marcelo Borges? Grande meia, veio lá de Goiás, hein? Fez o gol olímpico contra o Náutico. E atacante Claudinho, grande Claudinho, mora lá em Maringá, no Paraná. Fez o gol contra o Náutico, subiu. Grande Claudinho, depois Dionísio Regis, depois Sérgio Araújo, que foi uma grande estrela aí do Atlético Mineiro. E o técnico Seu Pepe, que pegou a Ponte na reta final. O Pardal, que foi o técnico, o mentor do time, ficou muito tempo, mas depois teve um desentendimento com o Carnieri. Nos 5 jogos finais, o Pepe assumiu. Estamos com as imagens aí. Deixa eu ver lá. Esse aí acho que é o segundo gol. O gol do Griso. Olha o Griso, carequinha, número 8. O uniforme da Ponte branco. Olha só. Colocado. O primeiro gol foi de pênalti. Esse é o segundo. Gol de entrada majestoso. O Griso faz o corte dentro da área. Gente, vocês não têm ideia como era o gramado do Majestoso em 97. Olha lá. Sergipano. O Sergipano cruzou. Esse é Regis Pitbull. Marcando o terceiro gol. Aí já no gol da Fepasa.
Isso foi um domingo pela manhã, mas um calor pra cada um. Mas um calor absurdo esse jogo aí. Marcelo Sergipano. Marcelo Sergipano, né, Tigrão? Marcelo Sergipano, foi também, 97. Aí o CRB, Tigrão, ele reagiu, marcou esse... é pênalti, né? Pênalti pro CRB, Fabiano no gol, hein? Gol de entrada, pimba, gol do CRB. Olha a camisa de Fabiano, Tigrão, camisa amarela e carção vermelho. Fabiano salvou a lavoura contra o Náutico, você lembra, né? Porra, pegou, que pegou, tava 1-1, a Ponte fez, aí o Chapecó empatou. Chamava Chapecó, gol do Náutico, era 1-1 e o Fabiano... nessa época aí tinha um cara que punha a grana, né, Edu? Aí os outros levavam a fama, né? Exato. Mas tinha um cara que bancava o samba. Hoje não tem mais, então fica aí a padaria, né? Que você tanto adora, né? Pois é. Não vamos falar o nome, fica a padaria, ô Edu, porra. Olha o quarto gol do Reis lá. Aí escrevi no nosso grupo ontem, né? Escrevi sim. lá. Pô, os caras não jogam nada, mas o que come de pão, hein? Brincadeira, hein? Sensacional. E o Fabiano tá em 50 Araras. pau de pão, hein, Edu? Vou falar pra você. Gostar de pão assim lá na... Muito pão. E o Fabiano, o goleiro, tá em Arara. Ele mora em Araras. E ele tem uma empresa de móveis planejados. Negócio de armário, sabe? Eu armário entrevistei sob aqui medida, guarda-roupa, cozinha planejada, é isso que ele trabalha. E também trabalhou comprava uns gadinhos, gado, vendia e tal. Eu entrevistei aqui o Claudinho outro dia aqui, tá em Maringá, e falou, não, tem contato sim. O Fabiano convidou o Claudinho para uma festa de aniversário dele em Araras. E ele tá realmente com móveis planejados, viu, Tigrão? Então, Bons tempos, hein, Edu? Esses caras aí com a camisa da Ponte, né? Marcelo O Regis hoje vivendo um momento dramático na vida dele, né? Dramático. Enfim, esse mundo, esse submundo, né? Que eu nem queria aqui me estender, porque é muito triste. Mas o Regis, Claudinho, Marcelo Borges, Marcelo Sergipano, Griso, que era chamado de velho Griso, o Fabiano no gol, enfim, era um timaço, né? Só que é o seguinte, em 97, quando a Ponte sobe para a Série A, ela no início desse mesmo ano estava caindo para a A3 do Paulista. Aí injetaram grana, você lembra disso? Injetaram grana, mudou... deixa comigo e tal, aí a Ponte disputou títulos, foi terceira colocada na Copa do Brasil de 2001, montou times fantásticos, contratou na época o Piá, a maior contratação até hoje, em termos de valor, né, que a Ponte comprou de alguém, não era como é hoje, o cara vem com o passe, entre aspas, na mão, não, tinha que pagar. E a Ponte pagou lá na época uma bala violenta pro Santos. $1 milhão. Trouxe o Piá, né? $1 milhão, né, Edu? $1 milhão. Então eram outros tempos, mas assim, hoje ninguém vale mais nada. Hoje vale o que estão aí, quem punha a grana, quem levou a Ponte a ser divulgada realmente com orgulho pro seu torcedor, não vale mais nada. Hoje vale os que estão aí, eu torço por eles, mas é fácil, é muito fácil bater no peito e dizer, eu montei esse time, nós montamos timaços, eu cheguei, eu fui terceiro, eu sempre na primeira do singular, né, Edu? Mas quem punha a grana... Quando tem bastante dinheiro, até o Zé Buscapé monta time. Quero ver montar agora. Mas é a administração anterior. Não quero saber. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. Espero que a Ponte não entre para a história do futebol brasileiro, tendo que dar WO ainda nesse campeonato. Se não acontecer isso, eu já estou satisfeito. E a Série C é logo ali. E como eu acabei de dizer aqui, Eduzão, esse time aí que está entrando em campo hoje, ele em qualquer jogo da Série C de hoje, na realidade da Série C, lembrando que a Ponte está na Série B. Em qualquer jogo
da Série C hoje, em 2026, se a Ponte estivesse na Série C em 2026, ela seria zebra, seria saco de pancadas. Imagine na Série B. É isso que fizeram com a Ponte. Agora, eu não tenho cor política, eu não tenho preferência, eu torço pelas pessoas que hoje estão dirigindo a Ponte, mas elas precisam também ter consciência de que, né, novela, sim, milagre, onde o vilão cai no final, onde o mocinho fica vivo e vive feliz com a noiva mais bonita, isso é só em novela. Realidade da vida não é isso que estão fazendo com a Ponte. Realidade Tigrão, não é isso. Eu preciso encerrar, Tigrão. Tem que tirar a bunda da cadeira, mexer o doce, ir atrás da onde que está a grana, fazer parcerias, porque senão em 28, meu querido velho do Rio, 28, estaremos aqui, se não fechar antes, falando da Ponte na Série D de dado. Muito bem, e quinta-feira foi aniversário do Carnieri, não sei quantos anos ele fez, mas foi aniversário dele. Meus amigos, final do Concentração, obrigado aqui ao Eduardo, Rob Santos e Paulino, obrigado pelo carinho, pelas palavras. Edu. Quanto? 80 anos. 80 anos, Carnieri. E vem aí, CRB e Ponte com o amigo Batista, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Já já a bola rola às 16h30. Estádio Rei Pelé, em Maceió, CRB e Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Falamos para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos,
há mais de 65 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E KTO.bet.br, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Intervalo, voltamos já já. Em futebol na Bambambam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes. Quem sabe diz, o amor. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola.
seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. A bola rola já já, a partida marcada para 16 horas e 30 minutos. Estádio Rei Pelé em Maceió. Um destaque começando com a Ponte Preta. Pedro Piscinato diz aí, Pedrão, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes. Destaque ao retorno do técnico Rodrigo Santana à beira do gramado. Vai voltar a comandar o time da Ponte Preta após cumprir 2 partidas de suspensão. E para essa partida, o técnico Rodrigo Santana modificou a equipe e mandou o time a campo num esquema com 3 zagueiros, Batista. E o CRB? O CRB chega embalado, são 3 vitórias consecutivas. Atualmente a equipe de Alagoas é a 13ª colocada na competição e, é claro, jogando no estádio Rei Pelé ao lado do seu torcedor, vai buscar a 4ª vitória consecutiva, Batista. Na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço para você, especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Mudança da plataforma tática no time pontepretano. Expectativa de que a Ponte consiga um bom resultado, mas a situação realmente é complexa, é difícil, é complicada. O CRB vive um bom momento. Vamos ver como é que a estratégia, na verdade, que propõe o técnico Rodrigo Santana, mas não tenha dúvida, o jogo será duríssimo, Batistão. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. A Ponte manda o seguinte recado: CRB, vim pra perder de pouco. Se eu for zebra e não macaca, eu te surpreendo, mas vou jogar fechadinha e, por favor, tenha paciência. A Ponte está na ribanceira, né? Na ribanceira. Esse time aí que começa a partida, ele não passa nenhuma esperança pro torcedor, pelo menos antes da bola rolar. É um time sem criação, sem agressividade ofensiva e fechadinho atrás, com linhas baixas, esperando o momento de tomar a foiçada no pescoço. Ou seja, é um momento da Ponte melancólico, né? Terrível. Mas futebol é futebol. Quem sabe, né? Apareceu lá um caixa eletrônico voando por cima do vestiário e despejou algum e deu uma molhadinha na mão dos meninos. Fora isso, inevitavelmente, a Ponte está jurada a ter, daqui a pouquinho, a sua 4ª derrota consecutiva. Ponte tem 7 pontos, está na zona de rebaixamento. Se vencer, vai a 10. O Londrina já jogou, tomou de 3 na rodada. E a Ponte poderá sair hoje da zona de rebaixamento.
Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Grande abraço, amigo Batista. Abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, Brasileirão, bola rolando no Mineirão. Cruzeiro 0, Chapecoense 0. No Mangueirão, gol do Remo. Já, primeiro tempo. Remo 1, Atlético Paranaense 0. 18h30, Corinthians e Atlético Mineiro na Neoquímica. E 20h30, São Januário, Vasco e Bragantino. Dos jogos de ontem, destaque para Maracanã. Flamengo 0, Palmeiras 3. Público 71.205 e a renda 7.700.000 reais, amigo Batista. Bola rolando, daqui a pouco, partida marcada para 16h30. Sanasa, indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. Sanasa. Times escalados e definidos, escalado também o trio de arbitragem aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta. A Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Rodrigo Santana. A Macaca vai a campo com Diogo Silva, número 12, 3 zagueiros. Lucas Cunha com a 3, o Everton com a 15 e Márcio Silva a 44. Pela ala direita, Thales tem a 22. No meio de campo, André Lima com a 8, Tarek 38 e do lado esquerdo, Danilo Barcelos tem a 14. Armando esse time da Ponte Preta, Elvis tem a 10, retornando ao time titular após 5 rodadas. Dupla de ataque da Macaca de Diego Tavares com a 7 e David da hora 18. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, Lucas Cunha, Everton, Márcio Silva, Thales, André Lima, Tarek, Danilo Barcelos e Elvis, Diego Tavares e David da hora. No banco de reservas à disposição do Rodrigo Santana, Guilherme Viana, Júlio, Diego Porfírio, Miguel, Jonathan Cafu, Brandão, Palácios, Daniel Baianinho, Kevson, Gustavo Teles e Rodriguinho. Ao remo, pois nosso norte, de glória traçado está. O CRB do técnico Eduardo Barroca vai a campo com Vitor Caetano, número 1, Hereda, 32, Henri, 44 e Fábio Alemão, 27, formam a dupla de zaga e Heverson, meia dúzia, na lateral esquerda. No meio de campo, Patrick De Luca, 45, Pedro Castro, 21, Christopher, número 8. E no ataque, Thiaguinho, 17, Dadá Belmonte, 97 e Mikael, artilheiro do CRB na Série B, com a 28. Repetindo o time do CRB de Vitor Caetano, Hereda, Henri, Fábio Alemão e Heverson, Patrick De Luca, Pedro Castro e Christopher, Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. No banco de reservas, à disposição de Eduardo Barroca, Fábio Henrique, Douglas Baggio, Danielzinho, Guilherme Pato, Guilherme Estrela, Giovani, Luiz Felipe, Vinícius Nunes, Bressan, Luizão, Léo Campos e Wallace. Arbitragem do jogo. O árbitro desta partida, carioca Wagner do Nascimento Magalhães. Ele que terá como assistente número 1, Leone Carvalho Rocha e assistente número 2, Carlos Henrique Alves de Lima Filho. E o VAR fica a cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Vamos ter que analisar qual será a postura do time pontepretano. Está jogando com 3 zagueiros, aparentemente um time mais defensivo, vai povoar um pouco mais o setor ali, que está tendo muita dificuldade. A Ponte tomou 10 gols em 3 jogos, nos últimos 3 jogos. É muita coisa. Então eu acredito que essa mudança na plataforma deve-se muito a isso. Está tomando muito gol, vamos fechar o setor. Thales vem ali pelo lado direito, provavelmente o Barcelos está pelo lado esquerdo, em alguns momentos linha de 5, né, com 2 volantes, e a gente percebe que 2 volantes de marcação, à frente na proteção de primeira linha, provavelmente é esse o time da Ponte. E aí na frente, solta lá o Elvis,
para armar. O Diego Tavares é um cara, um cara que tem velocidade, que explode muito. O Da Hora também é um cara que posiciona e também tem arrasta para tentar um contra-ataque. Eu acho que essa é a estratégia. Agora, Tigrão, vou ficar de olho. Não gostei da escalação, acho que a Ponte deve ser muito defensiva, deve sofrer uma pressão gigantesca, e aí não dá, jogando fora de casa, num time que vive um bom momento, que é muito bem treinado. Você ficar atrás esperando, você pode ter problema. Mas, claro, a expectativa é de que ela dê certo a estratégia e ela consiga trazer pontos a Campinas. Vamos esperar para ver a hora que a bola rolar, o posicionamento, mas eu acredito que seja esse. Tigrão, o que você espera para o jogo? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Gleger. Um abraço a você, que tenhamos todos um grande trabalho. Não dá para ficar vendendo ilusões aqui pro torcedor da Ponte, né? Não dá. Eu não vou fazer isso, nunca fiz. O time é ruim quando tem o Potker, quando tem o Rodrigo Souza, quando tinha o David Braz, quando tinha o Brian Borges. Já era fraco, né? Já era um time ruim, né? Imagina agora. Então, o treinador, coitado, o que ele vai fazer? Vou meter aí 3 zagueiros, vou ver o que acontece. De repente, uma bola aí. O CRB também pode estar numa tarde pouco inspirado, ou seja, ele aposta na zebra. Eu não gosto. Eu acho, por exemplo, que o David Da Hora é muito fraco. Não incomoda ninguém, não dá trabalho para ninguém. O Diego Tavares é um jogador que vem fazendo dentro das limitações do elenco da Ponte, dentro das limitações pessoais dele, vem fazendo um campeonato razoável, né? Agora, a Ponte não tem o Luiz Felipe, que é um cara que tem um pouquinho mais de técnica. Não é o Lúcio Bala, não, hein? Vamos parar com isso daí. Não é o Griso, não é o Marcelo Borges, mas é um carinha que de vez em quando aí ele encontra um espaço para jogar, ele dá uma boa assistência, ele já fez gol, tá fora também. Então, né, é difícil, não tem o Luiz Felipe, não tem o Pote, que tá indo embora lá pro Operário, tá? Negócio de dor no ombro aí, dor na excesso de caspa, unha encravada, isso aí é tudo grupo. Tá indo embora o Pote. Então fica difícil. Porque contando com todo mundo desse elenco que foi mal formado, foi equivocadamente montado, já é difícil. Imaginem vocês com todos esses desfalques. Agora, o futebol prega peças, o futebol às vezes é maravilhoso porque surpreende, algum fato novo pode ter ocorrido, mas o time é ruim. O Thales é limitado, o Barcelos, que deve ser lateral esquerdo, não tem mobilidade, né? Ele é um cara que bate bem na bola, mas não se mexe, não tem condicionamento físico. Os 3 zagueiros é para liberar um pouquinho os laterais, mas como é que eles vão chegar? Chegam bem, chegam com qualidade. O Thales entrou bem no time pela lateral direita, entrou bem, mas depois também sucumbiu diante de todo o clima. André Lima, acho um jogador razoável, apenas razoável, nota 5,75, mas ele vai ter que correr por ele e pelo Tarek, que é o outro volante que fica mais pegando, cercando, tipo barata tonta à frente dos zagueiros, mas não protege. E o Elvis? O Elvis vai ter que jogar como Oscar Salles Bueno Filho, de cá, e não dá, não é para ele. É muita areia pro caminhãozinho dele. Então a sorte está lançada, surpresas acontecem. O futebol, ele reserva às vezes algumas armadilhas para quem é favorito e algumas surpresas positivas para quem é zebra. Mas eu não acredito na Ponte, não. A Ponte está irremediavelmente no funil e talvez sem condições de voltar dele para sofrer hoje em Maceió a sua 4ª derrota. O elenco é limitado e hoje ele está extremamente desfalcado. O treinador diz que vai embora mesmo que vença de 5-0.
O CRB vem embalado, joga em casa, com salário em dia. A Ponte, todo mundo aí com a cabeça um trevo. Então nós temos ingredientes de sobra para imaginar que a tragédia está anunciada, ou seja, mais uma derrota da Ponte. Mas eu torço muito para que dê o contrário. A Ponte precisa vencer, ou pelo menos somar um ponto. Mas a vitória seria fundamental para contradizer o momento atual. Só que eu não acredito, mas aposto, às vezes, na minha intuição míope. A minha intuição de hoje é mais uma derrota. Espero que ela esteja carregada de miopia futebolística para que a torcida da Ponte sofra menos. Tá tudo pronto no Rei Pelé em Maceió. A bola vai rolar, o CRB é favorito, mas isso não importa. Aqui é profissionalismo. E quando a bola rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão e Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes traçaram as possibilidades de CRB e Ponte Preta para o confronto desta tarde. O CRB tem apenas 4 pontos a mais do que a Ponte Preta. CRB é 13º colocado com 11 pontos e a Ponte é 19ª com 7 pontos. Portanto, a diferença apenas na classificação geral, apenas de 4 pontos entre o CRB e a Ponte Preta. Se a Ponte vencer, ela vai a 10 e encosta no CRB. O Atlético também tem 11 pontos. Hoje, fora da zona de rebaixamento, o Cuiabá tem 10. É o 16º colocado com 10 pontos. Cuiabá tem apenas uma vitória na competição, empatou bastante, 7. E a Ponte tem 2 vitórias na competição. Portanto, se a Ponte vencer, já deixa para trás o time do Cuiabá. O Avaí tem 10 pontos também, mas a exemplo da Ponte tem 2 vitórias também na competição. Portanto, a expectativa de que a Ponte possa superar as suas dificuldades fora das 4 linhas e conseguir um resultado positivo que vai tirar a Macaca da zona de rebaixamento. Quer dizer, pode tirar, né? Depende de resultados. O Botafogo está na zona de rebaixamento. E mas com a Ponte relação passaria ao o Cuiabá. Se o Cuiabá já jogou. Perdeu para o Náutico. Perdeu para o Náutico. Então, com relação ao Cuiabá, a Ponte vencendo deixa o Cuiabá para trás. Agora, tem outros jogos aí, né? O Botafogo tem 9 pontos na competição. Mas se ganhar, ele vai a 11. Ele vai a 12. E o Londrina já jogou. Então, o Londrina fecha a rodada com 10 pontos ganhos, ficando, portanto, atrás da Ponte, no caso, se a Ponte vencer, que vai a 11 pontos. O Botafogo joga amanhã, vai receber o Atlético lá em Ribeirão Preto. Amanhã, 19 horas, Botafogo e Atlético. E o árbitro toma as últimas providências. Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, 46 anos, apita um árbitro. A bola está rolando em Maceió. Carlos Batista. Começa o jogo, o time do Maceió, o time do CRB se manda, vem pela esquerda. Heverson tenta penetrar, não penetra, já recua. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca!
Começa o jogo, o time da Ponte precisando da vitória, 26 graus, a temperatura em Maceió. Diogo Silva bate, levanta a bola no campo de ataque, vem lá atrás de cabeça, Fábio Alemão para afastar, tira, a Ponte vem na retomada. Domina Thales pela direita, reaparecendo com a camisa titular da Macaca. Ele faz o recuo pela direita, o time da Ponte numa plataforma tática diferente, jogando, portanto, com 3 zagueiros. Lucas Cunha, Márcio Silva e o Everton. 3 zagueiros. Não utilizou ainda, né, o Rodrigo Santana nesse campeonato. É a primeira vez que usa 3 zagueiros, né, Pedrão? Nas últimas partidas ele revezava o Danilo Barcelos ali numa espécie de terceiro zagueiro. Mas pronunciadamente, né, com 3 zagueiros não, né? Aí é a primeira vez, correto. Domina Henrique, recebe lá atrás, sai jogando com Fábio Alemão, o time do CRB toca a bola. 2 minutos passados do primeiro tempo, lançamento pela direita. Pedro Castro partiu lá pela direita, Hereda faz o recuo. Henrique lançou na ponta direita, vem o time do CRB, gira em cima da marcação. Christopher na ponta, Hereda meteu o pé direito, cruzou na área, evita a saída para a linha de fundo. Na recomposição, Diego Tavares é arremesso pela esquerda, Heverson vai usar a força do braço, enxuga a bola com a camisa, vai fechando lá dentro da área os jogadores de ataque do CRB, levantamento na área, subiu lá atrás, Lucas Cunha, face de cabeça, voltou Heverson, pé canhoto, cruzou na área, bola viva, olha o time do CRB, batida de perna direita de Dadá Belmonte em cima da defesa. Reboteada, a bola sobra pela direita, vai dominar lá atrás o time do CRB. 0-0, comecinho do jogo, 3 minutos, trabalha, vem por dentro, Thiaguinho tentando levar, rolando para Christopher, abriu pela esquerda para Heverson, recolhe, domina, toca na frente para Dadá Belmonte, errou o passe, perdeu a bola, Diego Tavares partiu, vem na evolução, derrubado. Falta nele, falta para Ponte Preta bater. Dadá Belmonte tentava o passe ali, acabou errando. E no momento em que o Diego Tavares partia ali, criando o contra-ataque da Ponte Preta, foi parado pelo próprio Dadá Belmonte. Falta para Macaca na intermediária. Elvis vem para cobrança de falta, campo de ataque. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior do Brasil. Informações, análise e debate de segunda a sexta, das 17 às 19h30, aqui na Bandeirantes. Elvis domina, solta o jogo, vem pela esquerda. Time da Macaca penetra no campo de ataque. Tenta a batida pela esquerda, Elvis, mas faz o passe atrás com André Lima. Tarek vem por dentro, a bola foi recuada. Márcio Silva domina lá atrás e sai jogando pela esquerda com Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, que é lateral esquerdo de ofício, mas na Ponte, desde que retornou de contusão, vinha jogando, fazendo outras funções. Elvis partiu, vai pra ponta, tentou o cruzamento, a bola desviada, vai fora, escanteio pra Macaca bater. Lateral. Arremesso lateral, Barcelos cobrando pra Elvis, pra Barcelos, pra Elvis, balança, cochilou, perdeu, recupera Hereda. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, licença SPAMF 2093/2024. Domina pela direita Henrique para fazer o passe, bola aberta lá pela ponta direita. Trabalha Hereda, rola, vem por dentro, escapa Christopher no corredor central para dominar. Volta atrás para Henrique, recolhe o zagueiro, avança o time do CRB lá pela ponta direita, vai para lá Micael, tentou o giro pela direita, falta, o árbitro para a marca. A falta, campo de ataque, falta
pro time do CRB, falta em cima do Pedro Castro. E quem cometeu a falta foi o garoto Everton, hoje retornando ao time titular escolhido pelo técnico Rodrigo Santana. O Everton deu uma chegada um pouco mais forte ali no Pedro Castro. Falta para o CRB, vem bola na área da Macaca. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado. A bola com o time do CRB, após a cobrança de falta, vem Hereda. Na ponta, pé canhoto, bateu de canhota, a bola escapa, vai para a linha lateral. Era o Thiaguinho que estava por ali, ele próprio curtindo uma de lateral, cobra o arremesso. Thiaguinho dominou, soltou no fundo do campo, a Ponte chega lá atrás da proteção, tira de qualquer maneira. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Everson bateu pro gol, a bola desviada, volta Christopher, tentou fazer o passe e perdeu. Time do CRB vai na pressão em cima da Macaca. Lá atrás Márcio Silva chega para afastar, tentando contra-ataque. O time da Ponte fica perdido no lance ali no meio, mas sobra de novo. Vem o time do CRB, Christopher pela direita, a bola cruzada, Diogo Silva. Thiaguinho tentou um cruzamento barra chute e o Diogo Silva levou a pior, está neste momento estatelado no gramado, hein, Pedro? Desmaiado. E foi no lance ali com o Dadá Belmonte, o atacante da equipe do CRB acabou atingindo, pelo que ele mostra ali na imagem, a costela, as costas do goleiro Diogo Silva. A gente vai poder ver no replay aí. Cabeça, Dadá Belmonte acertou a cabeça do Diogo Silva, que nesse momento recebe atendimento médico no gramado do Rei Pelé. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Oi, Tigrão. Foi involuntário, acidente de trabalho, mas bateu com o joelho na cabeça do Diogo Silva. Ele no primeiro momento perdeu o sentido, chamou atenção bastante, inclusive dos jogadores do CRB. Ele jogou lá, né, o Diogo Silva por muito tempo. Graças a Deus está em pé. Mas não houve nenhuma maldade do Dadá. Foi uma disputa de bola e o Diogo Silva tomou a pancada, botou a mão na cabeça e apagou. Alguns segundos. Já está de pé, ele vai repor a bola, graças a Deus. Gleger Zorzinho, a sua opinião sobre o lance aí em Gleger? Lance de jogo, né, Batista? Não teve nenhum tipo de maldade, uma disputa ali, o Diogo Silva foi muito bem, se antecipou o atacante e aí acabou tendo um choque, uma trombada. Lance absolutamente normal, sem nenhum tipo de maldade. Aroma das Ervas é muito mais sabor, as suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Placar de 0-0. Bola aberta na ponta pela esquerda para Heverson. Balança Dadá, passou pedindo lá na área, mas o Heverson preferiu recuar para Christopher. Ainda mais atrás para Fábio Alemão. É zagueiro, mas gosta de jogar avançado. Está no campo de ataque para Heverson, para Dadá com Christopher, para Dadá, perdeu a bola. A Ponte tentou a recuperação, partiu, mas não conseguiu evoluir. Ficou caído o Diego Tavares e a bola foi para a linha lateral. O último toque do jogador do CRB, arremesso para Macaca. Christopher chegou rasgando tudo, hein? E o Diego Tavares estava no chão. Perigo aí, se acerta um chute na cabeça, tiraria o jogador da Ponte do jogo, hein, Pedrão? É isso, e na verdade o juiz marcou falta, mais uma vez, falta de Dadá Belmonte em cima do Diego Tavares, falta já cobrada pela Macaca. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do mercado, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos.
Placar de 0-0, o árbitro marcou a falta, já cobrou o time do CRB, sai jogando lá atrás com o Henry. Para Fábio Alemão, ele domina dentro do círculo central, carrega de perna direita, mas não evolui, preferiu toque lateral para Henry. Os dois zagueiros do CRB estão lá no campo de ataque. Lançamento, Christopher vem por dentro, chute fraquinho. Aí o Diogo Silva saiu lá atrás para dominar com os pés. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7, diariamente necessária, foco total em você. Elvis domina dentro do círculo central para Tarek, virou pela esquerda, estamos com 11 minutos passados do primeiro tempo. André Lima entregando para Barcelos, ele recua. Márcio Silva vem lá atrás para dominar, carrega, recolhe, ajeita na perna direita, não evolui, prefere o toque recuado para Diogo Silva. O goleiro faz o lançamento no campo de ataque, erra o passe, na sequência falta. Não marcou. E vem o time da Ponte, Diego Tavares. Partiu na entrada da área, cortou para dentro. Fez o passe para o Elvis, mas apareceu a marcação para tirar. A bola volta pela direita, Everton está lá na frente no campo de ataque, também sofreu tranco. Árbitro nada marcou ou marcou? Agora marcou para a Ponte ou para o CRB. Falta para a equipe do CRB e cartão amarelo para o Tarek. Não foi a primeira falta do camisa 38 da Ponte Preta. Um lance esquisito. O Everton perde a bola ali para o Dadá Belmonte e depois o Tarek chega solando o pé do camisa 97. Primeiro amarelo no jogo, Tarek, 38 da Macaca. Sanasa indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. Sanasa. Barcelos recebe no campo de defesa, faz o lançamento, bola alongada por dentro para Diego Tavares, chega bem lá atrás Heverson para afastar. Gleger Zorzinho, começo do jogo, placar de 0-0. E aí 12 minutos, a sua análise do início de partida, Gleger. Bom, Batista, pelo menos a primeira alternativa do técnico Rodrigo Santana, a Ponte está bem marcando, a solidez defensiva está boa, né? O primeiro quesito, que é se defender, para mim está organizado. A primeira linha está organizada, em alguns momentos linha de 5, com os dois volantes protegendo. Então, primeiro ponto defensivo, a Ponte está ok. Agora, precisa ter um pouco mais, segurar um pouco mais essa bola na frente, quando tem, porque o CRB a todo momento pressiona, chega, tem a bola, né? Tá com a posse, tá com melhor posse do que a Ponte, troca mais passe do que a Ponte, né? Então não dá para ficar dando a bola toda hora pro adversário, mas defensivamente até o momento a Ponte tá bem. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093/2024. E para você, Tigrão, o começo do jogo, os primeiros movimentos. 14 minutos, 0-0, Tigrão. CRB com as linhas de marcação muito altas, pegando saída de bola da Ponte. A Ponte não tem alternativa de saída, tá fechadinha, tá segurando, mas não tem alternativa. E o Elvis, que é o articulador, ele acaba em alguns momentos, como a Ponte joga só com dois atacantes, o Tavares e o Davi da Hora, o Elvis às vezes aparece mais à frente como um falso 9, puxando o Davi da Hora para uma das beiradas. Mas a Ponte não incomoda ofensivamente. E o CRB, quando a Ponte tem a bola atrás, ele sobe muito e dificulta o início da jogada da Macaca, que erra os passes e devolve de graça para o CRB. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba.
15 minutos passados da etapa primeira, 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, escanteio para o CRB bater. E é o Thiaguinho de perna esquerda quem se prepara para fazer a cobrança. Henry e também o Fábio Alemão estão na área. Thiaguinho, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, atira, afasta a retaguarda na Macaca e o Diego Tavares, atento, ligado, esperto, já pegou o rebote e partiu no contra-ataque. Breca lá na frente, recua, chama pela direita, vem Danilo Barcelos para dominar, soltando para Elvis, abriu na ponta para David, da hora, dá o ponte, a Hereda na frente dele, Tome sai jogando, faz o passe por dentro, falta. O árbitro parou, marcou, matou o contra-ataque e a falta é para a equipe do CRB. Dessa vez quem fez a falta foi o Everton em cima do Hereda, e é bom o Everton ficar atento também, que não é a primeira falta do zagueiro pontepretano. Daqui a pouco pode pintar um novo cartão para os jogadores de defesa da Macaca. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Diego Tavares está caído, está sentindo, e o departamento médico foi autorizado a entrar em campo. Apalpou. Ele apalpou o adutor, né? Porque o posterior é o da parte de trás da coxa. E o da frente, o do chute, é o adutor. Coxa esquerda, primeiro momento, aquele éter, óleo elétrico misturado com aquela água milagrosa. Parece que tá bem o Diego, mas ele sentiu ali. Essa saber, Diego Tavares, essa saber se foi trauma, apenas a pancada, ou se teve alguma questão ali, né, de ter tido a contusão, a distensão, enfim. Vamos esperar os próximos momentos, ele tá pedindo para voltar. Ô Batista. Oi, Gleger. Não, o Tigrão foi longe agora, hein? Éter e óleo elétrico. Faz tempo, hein? Foi longe o Tigrão, hein? E vem o CRB, Christopher centraliza a jogada, o Tigrão. Realmente, né? Com pensamento aí lá em 1980, que era quando se utilizava esse tipo de procedimento. Mas o principal vocês não falaram. Água milagrosa, né, Glegueira? Ele realmente botou a mão umas 2 ou 3 vezes. Hereda, cruzamento na área, subiu lá atrás, Everton afasta, voltou, Christopher bateu, a bola foi embora. Nada. Pra fora, pela linha de fundo, saiu à esquerda de Diogo Silva. Tiro de meta para a Ponte Preta bater. Não pegou como gostaria o Christopher ali, camisa número 8 da equipe do CRB. E a todo momento, o Diogo Silva, goleiro da Macaca, orientando e corrigindo os jogadores de defesa. Sicredi é uma máquina. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Christopher lançou bola na frente, chega lá atrás para tirar, afasta Everton, a bola volta, sobra com o time do CRB. Christopher lateralizou a jogada, vem para Heverson outra vez para Christopher, ele não evolui, prefere um toque mais atrás pela meia direita para Pedro Castro, na lateral para Hereda, recua, vem para Henry, inverte da direita para a esquerda, vem para Fábio Alemão, domina, bate de perna direita, levantou na área, Micael girou em cima da marcação, chega, tira, afasta a retaguarda da Macaca, voltou, Heverson não cruza, voltou, Fábio Alemão, pé direito, cruzou na área, subiu Márcio Silva, afasta, tira, e chega André Lima na puxeta para tirar, a bola cai lá atrás do campo de defesa. Oi, Tigrão, pode falar. Não, uma máquina de fazer louco, né, Batista? Porque normalmente eu fico aqui com o delay, que é o retardo. Hoje eu tô com o prolay. Meu Deus. Domina, vem pro jogo, Christopher rola, rasteirinho, olha o time do CRB, vem por dentro, pé direito, batida, vai embora.
lá. Tiaguinho recolheu, soltou a perna, ela passou ventando, foi embora. É tiro de meta pra Macaca. Bela jogada, bela batida do Tiaguinho, camisa 17 da equipe do CRB. A bola passou tirando tinta ali da trave do goleiro Diogo Silva. Segue 0-0 no estádio Rei Pelé. Aroma das Ervas é muito mais sabor. As suas receitas e especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Série B, Campeonato Brasileiro no Rei Pelé em Maceió. CRB 0, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha, no Mineirão, gol do Cruzeiro, Caio Jorge. Cruzeiro 1, Chapecoense 0. Lá no Mangueirão, em Belém, empata o Atlético Paranaense com Viveiros, hein? Remo 1, Atlético Paranaense também 1. E 18h30, Neoquímica, Corinthians e Atlético Mineiro. Bandeirantes. Domina o time do CRB com Heverson pela esquerda, recolhe, recua, chama Fábio, o alemão dali para Henry, ultrapassa a linha da metade do campo, vem dominando com a perna direita, recebe, recua para Fábio, alemão, ele tenta bater, Tarek tira, a bola voltou, Tiaguinho, lançou na ponta pela esquerda, Heverson vem no cruzamento, não tá valendo nada, porque o Bandeira já pegava impedimento no ataque do CRB. E é o assistente número 2, o carioca Carlos Henrique Alves de Lima Filho, quem assinalou ali a posição irregular do Heverson. Logo, os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. A Ponte conseguiu resistir ao ímpeto do CRB nos 20 primeiros minutos. Não tomou gol e, portanto, conseguiu resistir à pressão do time da casa. Sai jogando lá atrás o time do CRB. Dadá recebe o Dadá, Belmonte não consegue evoluir. Por trás da marcação, Perdigueiro, Thales em cima dele. Para recuado para Henry. Ele domina soltando para Hereda na lateral. Recebe, solta o jogo. Vem para a bola o time do CRB lá atrás do campo de retaguarda. Henry com Hereda, Hereda com Henry. Henry domina, solta para Everton Alemão. Domina no campo de defesa, aliás, o Fábio Alemão avança no campo de ataque, não vai progredindo, prefere toque recuado para Henry. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Programa compacto e informativo com a apresentação do Carlos Henrique, o bate pesado. Hereda cobra, arremesso lateral, bola na área, Tiaguinho vem a batida em cima da marcação, ele fica reclamando de um toque de braço, chega Tarek para afastar a bola com Elvis, tentou o passe, errou, mas acabou dando certo, sobrou com Diego Tavares e o Fábio Alemão comete a falta. Jogo parado uma vez mais, é falta para Macaca no campo de defesa. Um lance esquisito, Fábio Alemão errou o domínio e aí o Diego Tavares conseguiu a posse de bola, mas depois foi segurado ali pelo capitão do CRB. Falta próximo à intermediária para a Macaca. Sanasa indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. Sanasa. Domina o time da Ponte, 24 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Márcio Silva vira o jogo lá pela esquerda, o time da Ponte desce, David da hora está aberto pela esquerda. Tenta o passe na frente, André Lima. Se mete Barcelos, bem rente, arrisca lateral, mas não evolui. A Ponte prioriza o toque de bola e não a penetração. A bola volta, Márcio Silva. Domina no campo de ataque, faz o passe para David da hora. Ele faz a parede, a bola volta e aí a falta. Falta para Macaca bater. Foi aterrado o jogador da Ponte, André Lima, falta para Macaca.
Falta cometida pelo Pedro Castro, camisa número 21 da equipe do CRB. Pode vir um lance perigoso. O Elvis se prepara para realizar a cobrança. O Márcio Silva e também o Everton já estão indo para a área. 25, primeiro tempo, 0-0. Vem para a bola Elvis para fazer o erguimento na área. Ele conversa ali com alguém da defesa, combina alguma coisa. Partiu o pé direito, Elvis levantou na área, subiu para tirar. Afasta. Fábio Alemão, a bola saiu, foi embora para fora pela linha de fundo. Aí escanteio. Escanteio para Macaca bater, Pedrão. O primeiro escanteio para Macaca, o segundo do jogo, Danilo Barcelos e Elvis. Os homens das bolas paradas da Macaca estão próximo ali da bandeira de escanteio. Bola parada, a Ponte vem pra partida, momento de expectativa na jogada ensaiada. Partiu o pé canhoto, levantamento, Danilo Barcelos na área. A bola viva, chega, tira. Afasta Henry. Arremesso pela esquerda. Arremesso lateral para o time da Macaca lá pelo lado esquerdo. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 2093/2024. Cobra arremesso lateral, a Ponte erra, mas vem para retomada o time da Macaca. Na bola, domina André Lima, partiu pela meia direita, recebe a marcação de Christopher. Recolhe, gira em cima da marcação e toca atrás. Lucas Cunha abriu na ponta pela direita para Diego Tavares, para Thales, pé direito. Cruzou na área, vem de trás, chegou David da hora, bateu, entrou, é gol! Gol! De 28 minutos passados, primeiro tempo, numa arrancada fantástica, a bola pela direita, Diego Tavares para Thales, meteu o pé direito num cruzamento para Elvis. Elvis chegou tocando para David da hora, que entrou batendo e mandou a bola no fundo do gol. Uma puxeta do David da hora, com a perna esquerda, a bola bateu no fundo do gol e fez. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida da Macaca vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. David da hora, 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 camisa 18. Ele, o autor do gol, abre o placar do Rei Pelé em Maceió. Ponte 1, CRB 0 e o detalhe do gol é seu Pedro Pecenato. O detalhe foi a calma e paciência do time da Ponte Preta. Até pouco tempo atrás, sem nem passar da linha do meio de campo, o time soube se defender, soube suportar a pressão do CRB e na primeira chegada que teve efetivamente um belo cruzamento do Thales de perna direita, uma ajeitada com classe do Elvis e aí o David da hora, do jeito que deu, de puxeta, de perna esquerda, abrindo o placar no estádio Rei Pelé. David da hora, camisa 18, marca o seu primeiro gol com a camisa da Macaca. A Ponte Preta tem 1, o CRB tem 0, Batista. Gleger Zorzinho, a Ponte abre o placar do jogo, 1-0, Gleger. Batista, e aquilo que eu estava dizendo, né? Defensivamente, o time é muito sólido, marca forte, né? Não deixa o CRB evoluir.
e tem mais a bola, troca mais passes, mas não evolui. O Diego Silva, por exemplo, não fez nenhuma defesa importante. A defesa pontepretana não teve nenhum desconforto até o momento. Então a Ponte marca muito bem e mereceu o gol. O CRB tenta aqui, tenta ali, bola parada, mas a Ponte Preta merece o resultado. Bola na área, chegou Dada Belmonte, bateu, vai embora. Foi embora pela linha de fundo no cruzamento. Dada Belmonte, é tiro de meta pra Macaca bater. Pegou mascado ali na bola o Dada Belmonte, que já passou pela Ponte Preta. Não deixou saudade alguma no torcedor ponte pretano. E aí, Tigrão, a Ponte na frente vence até aqui 1-0. David da hora, hein, Tigrão? Na primeira vez que foi, a Ponte fez o gol. Aliás, bonito o gol. Cruzamento de qualidade do Thales. Ajeitada realmente consciente do Elvis. Improvável. Só um minutinho, Tigrão. Vai embora o time da Ponte. Thales domina, veio na ponta, preparou o cruzamento, não cruzou. Soltou atrás para André Lima. Na frente para David da hora, volta pela meia esquerda. Trabalha o time da Ponte, 31 minutos. Vem André Lima, dominou, bateu, vai embora. Para fora pela linha de fundo. Quase faz um golaço André Lima, a bola passou lambendo o poste. Tiro de meta para o CRB, Pedrão. E é o que a gente fala sobre confiança. Após abrir o placar, até de fora da área, até chutes de longa distância, os jogadores da Ponte Preta estão tentando. Seguindo o Tigrão. Não, é improvável o jeito que o David da hora puxou a bola, né? Me lembrou, sabe o que ou não? Gol de empate do Corinthians contra o Fluminense na invasão corintiana com 80 mil corintianos em 1976, gol do Russo. Uma puxeta, né? E ela foi lá no ângulo. Improvável, surpreendente. Lance muito bonito e o CRB vai pra cima. Partiu, vem na direita, hereda, pancada de canhota, Diogo Silva. Defendeu e já coloca no campo de ataque, vem na bola, arranca pela direita, Diego Tavares saiu da marcação, vem surfando por dentro na entrada da área, a bola volta, Elvis, pé direito, bateu, é gol! 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 Na marca de 32 minutos passados, primeiro tempo, Diogo Silva fez a defesa e fez um lançamento lá na frente, na lateral da grande área para Diego Tavares. Ele dominou, partiu para a entrada da área, saiu da marcação, tocou atrás para Elvis, dominou pé direito e mandou uma paulada. A bola desviou no zagueiro, entrou, bateu no fundo do gol e fez Elvis, um golaço do camisa 10 da Macaca. Elvis para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. A Ponte supera os obstáculos, arranca lá do fundo, forças para tombar o time do CRB no estádio Rei Pelé. Elvis, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, amplia no Rei Pelé em Maceió. Ponte 2, CRB 0 e o detalhe do gol, bola no Elvis no ângulo, Pedro Piscinato. Golaço do Elvis, digno de camisa 10, depois de muito tempo, o primeiro de Elvis neste ano de 2026.
Golaço com muita qualidade de perna direita, é claro, contou com a sorte também, um leve desvio ali no zagueiro Fábio Alemão, mas fato é que o Elvis guardou o primeiro dele em 2026 e, como eu disse, um golaço de perna direita. A Ponte Preta tem 2, o CRB tem 0, Batista. Seara há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. CRB vem com Heverson, cruzou, subiu, pega Diogo Tavares, pega Diogo Silva lá atrás, pega firme, não solta. E aí, Tigrão, a Ponte faz o segundo com Elvis, um golaço, Tigrão. Golaço. Surpreendente, joga com raça a Ponte. E o CRB com uma máscara impressionante. Estamos pegando o moribundo. 1 ano de salário atrasado, aquelas coisas, né? O CRB entrou, ganhamos do Sport fora. Aí começou com um saltão e a Ponte humildemente atrás. Plantadinha, deu 2 espetadas e fez o gol. Surpresa boa. E para você, Gleger, 2-0, gol do Elvis. Então você vê, a gente falava muito no começo do jogo sobre a estratégia, né? Você vê que o Diogo Silva faz a defesa, faz o lançamento, pega a defesa do CRB desarrumada e o Elvis aí com toda a sua qualidade. Que golaço, né, Batista? Teve o desvio ali, mas foi um golaço, uma bola praticamente que indefensável e a Ponte merece por tudo que está correndo e lutando no jogo. Então assim, a estratégia do treinador Rodrigo Santana está dando certo até o momento e mesmo dando 2-0, 37 do primeiro tempo, o CRB ainda não mostrou absolutamente nada, principalmente no ataque. Tem um jogador do CRB ali na beirada do campo. CRB vai fazer... Danielzinho. E ele vai tirar o volante, Patrick de Luca. Domina, vem pro jogo pela direita, Thiaguinho, bola batida, tocou na barriga. Tocou na barriga do Márcio Silva. Tem alguém machucado, contundido? É a opção tática do treinador. Não é tática. É opção tática, depois de tomar 2-0 na Macaca no primeiro tempo, vai mexer. Vai tirar o volante e botar um meia. E seja o que Deus quiser. Esse é o futebol. Mas a Ponte tá duelando, hein? Parece que o caixa eletrônico desceu de helicóptero no vestiário. O Mira vem, Elvis, faz a parede, a bola volta. Tarek abriu pela direita para Thales. Thales domina, recolhe, recebe, recua, toca para Lucas Cunha, dali para Márcio Silva. Faz o passe dentro do círculo central e é falta. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Confirmando a alteração. Vai. Realmente saiu Patrick de Luca, primeiro volante ali com a camisa 45, para a entrada do meia Danielzinho com a 10, primeira alteração do técnico Eduardo Barroca. E aí, Gleger, o que significa aí essa alteração? É que o CRB vai tentar povoar um pouco mais o setor, né? Tentar dar um pouco mais de qualidade. Você vê, é aquilo que eu estava dizendo, o CRB mesmo perdendo o jogo, jogando em casa, ele não consegue criar, não consegue ter uma mobilidade de ataque, né? Claro e óbvio pelo posicionamento e a dedicação tática do time pontepretano. Então ele tenta mudar, tira um dos volantes agora. Ele pode ser pego de surpresa, como foi pego nesse segundo gol pontepretano. Porque você tira um volante de marcação, fica um pouco mais vulnerável o meio de campo do CRB. Placar de 2-0, o time da Ponte está vencendo o CRB no estádio Rei Pelé em Maceió. Danilo CRB, Christopher, levantou, bola cruzada na área, Everton vem de cabeça, tira. A bola foi para fora pela linha de fundo em escanteio para o CRB bater. E foi o Thales quem realizou o último corte ali, o último toque, lateral direito da Macaca, escanteio para o CRB, Dadá Belmonte na bola. Dadá Belmonte vem para a cobrança de escanteio, meteu o pé direito, levantou no primeiro poste, tira. Afasta David da hora, ajudando a defesa, novo escanteio. Tem pressa, cobra, Dadá Belmonte para Christopher.
Heverson pela esquerda, levantou, bola cruzada na área, rasga firme, tira lá atrás, afasta Barcelos. Placar de 2-0. Placar de 2-0, um gol de David da hora e outro golaço do Elvis. Domina, vem pro jogo no campo de ataque, recolhe, tenta a passagem. O time do CRB errando muitos passes no último terço do campo. Tira o time da Ponte, vem Diego Tavares, domina, encara a marcação, passou por ela, levou pé direito, bateu cruzado, passa pelo goleiro Elvis, vai atrás dela na linha de fundo, no entroncamento da linha de fundo com a linha lateral, usa o corpo do adversário para ganhar o arremesso lateral. Olha, faltou alguém, né? E esse alguém seria o David da hora no cruzamento ali do Diego Tavares. É isso, o Diego Tavares correu metade do campo sozinho, driblou o zagueiro e na hora do cruzamento faltou o da hora para ampliar o placar para a Ponte Preta. Cruzamento na área, tira lá atrás, afasta Fábio Alemão, a bola volta, Elvis domina, solta atrás, Márcio Silva errou o passe, Christopher domina para o time do CRB e faz o lançamento na frente, partiu Mikael, tentou a arrancada, ficou caído, reclamou de falta. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro nada marcou. E vem André Lima, gela a bola, toca a bola, solta por dentro, vem Tarek, domina soltando bola curta, toca a bola, o time da Ponte faz o tempo passar, estamos com 41. E o lançamento na direita, Diego Tavares tomou um tranco por trás do Heverson, lance para cartão, hein? Vai dar cartão ou não, hein, seu juiz? Ele vai dar cartão para o Danielzinho, porque antes do Heverson pegar o Diego Tavares, o Danielzinho, que acabou de entrar, deu uma chegada no André Lima sem bola. Cartão amarelo correto do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, está amarelado Danielzinho. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. Placar de 2-0, o time da Ponte vai vencendo a partida. O Gleger, que já esteve lá dentro, pode falar melhor a respeito desse tipo de situação, né? Claro que é muito ruim salários atrasados, mas quando a bola rola, hein, Gleger, o jogador não sente esse efeito, né? Entra em campo, ninguém entra em campo para perder, para fazer corpo mole. E a Ponte está demonstrando aí muita raça e valentia, apesar dos seus problemas. Desde sempre, né, Batista? A gente sabe da dificuldade e o time Ponte Pretano vem correndo, vem lutando. A gente fala isso toda hora. E é exatamente isso que você disse. A hora que a bola rola, sabe que tinha um ditado que eu passei diversas vezes por momentos como esse da Ponte em alguns clubes. E a gente tinha sempre um ditado que provavelmente é o que o Elvis e o Diogo Silva tá falando no vestiário. Olha, vamos deixar esses caras ficarem devendo para nós. Nós não vamos ficar devendo para ninguém. E é isso que a Ponte está fazendo. Vai lá. E vem o time do CRB. Partiu Danielzinho, vai na ponta, pé direito, bateu cruzado. Márcio Silva chega, tira. Mas saiu jogando errado, o time da Ponte acabou dando certo. O Elvis dominou, soltou para Barcelos, faz o lançamento aí. Aí exige muito do David da hora, hein? Barcelos meteu a bola na frente, nem que o David da hora tivesse nas nádegas. Uma turbina de avião não chegaria, hein, Pedrão? Foi muito na frente. David da hora fez o gol, tá com confiança, mas essa daí não deu, não. Ele pensou que não era David da hora. Pensou que era David Minuto. Domina Fábio Alemão, olha o time do CRB, lançou para Hereda na ponta, rente ao pau da bandeira, ele tenta o cruzamento para trás e a bola vai, saiu pela linha lateral, é arremesso pela direita, já cobra, tem pressa, vem Christopher, dominou, soltou, a bola bateu no jogador da Ponte, sobrou com Hereda, pé direito, levantou a bola cruzada na área. Chega lá atrás da recomposição para tirar Diego Tavares, deu uma pancada, a bola explodiu no Heverson e foi para a linha lateral. Chama atenção esse cinturão de marcação a partir da entrada da área do time da Macaca, que é quase que intransponível.
Arremesso lateral para Macaca. Mais 4 minutos de acréscimos. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já, intervalo inteligente. Aqui na Bandeirantes, o incomparável Edu Pinheiro. Domina, vem pro jogo o time do CRB. Trabalha pela direita, Henri. É zagueiro, mas está lá na frente no campo de ataque para Danielzinho. 45 minutos. Vem pela meia direita, Hereda. Levantamento, bola cruzada. Subiu Everton, vem de cabeça para afastar a bola. Batida, Diogo Silva. Espalma, evita o gol do time do CRB. A pancada da entrada da área. A bola seguiu depois, na sequência continuou viva e foi embora para fora pela linha de fundo. É escanteio para o CRB bater. Defesaça do Diogo Silva. Na primeira vez que ele precisa efetivamente fazer uma grande defesa, espalmou o impedindo o que seria o primeiro gol do CRB. Escanteio para a equipe de Maceió pelo lado esquerdo de ataque. Escanteio, vem pra bola, Dada Belmonte, pé direito, cruzou no primeiro pau, desvio de cabeça, Diogo Silva. Defendeu o goleiro da Macaca. Quase gol contra. Bola pela esquerda, levantamento do Dada Belmonte na área, toque de cabeça, entrou, é gol! Micael! Gol! CRB! Na marca de 46 minutos passados, primeiro tempo. Bola pela esquerda, Dada Belmonte. Bateu numa bola cruzada no levantamento. Micael subiu, golpeando de cabeça de cima para baixo, numa velocidade impressionante. E a bola bateu no fundo do gol. Diminui o CRB. Micael 28, número da camisa dele. Ponte Preta 2, CRB 1 e o detalhe do gol é seu Pedro Pecenato. O detalhe é que o Micael é o grande artilheiro dessa equipe do CRB. Ele chega ao 5º gol neste Campeonato Brasileiro da Série B, o 15º na temporada. É o homem-gol da equipe alagoana, mais uma vez fazendo jus ao apelido de artilheiro. Batista. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a nossa imensa região. E cobre qualquer oferta da concorrência Logos. Placar de 2-1, o time do CRB marca. Já tem intervalo inteligente, comando de Edu Pinheiro. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani, Ponte Guarani no portal mais completo sobre o noticiário dos times de Campinas. E aí, Gleger, esse gol aí do CRB traz o CRB de volta para o jogo, hein, Gleger? Traz, Batista, é uma falha na marcação ali. Eu achei que o Diogo Silva também errou, né? Ele poderia ter se antecipado ali na saída, né? Erro na marcação e o CRB consegue diminuir, vem numa pressão, tudo bem que tá acabando aí o primeiro tempo já, pode segurar um pouquinho mais pro Rodrigo dar uma organizada no vestiário. Vai lá. E para você, Tigrão, aí o gol do CRB, o que significa? O pior dos cenários, né? Todo mundo olhando, o cara é muito forte. Ele chegou como um trator empurrando tudo, mas sem fazer falta. O Diego não foi. O zagueiro perdeu o tempo da bola, eu acho que foi o Everton. E pior dos cenários pelo seguinte, né? Ninguém poderia imaginar que a Ponte ia fazer 2-0 e fez. Competência dela, mas na casa do adversário. Recuou, puxou as linhas, ela já estava jogando atrás. No contra-ataque, tomou o gol e trouxe o CRB de volta para o jogo. Tem que terminar logo aí para não tomar um empate. Vai terminar já. 5 minutos no additional time. E tá chovendo também. Em Maceió, apita o árbitro.
Wagner do Nascimento Magalhães e termina o primeiro tempo. Vitória da Ponte, até aqui 2-1. A Ponte marcou o primeiro com o David da Hora e o segundo com o Elvis. O primeiro, o Elvis fez a assistência e o segundo ele próprio marcou. 2 para a Ponte, 1 para o CRB. Vem aí um intervalo inteligente com o incomparável Edu Pinheiro, diz aí, Edu. Olha, muito obrigado. Ó, Pedrão, é o seguinte, hein? Nesse momento a Ponte sai da penúltima para a 15ª com 10 pontos. Mas esse gol não estava no script, hein, Pedrão? No script. E a Ponte fez 2 gols, também não estava no script. Também não. Gol e assistência de Elvis voltando ao time titular após 5 rodadas, hein, Edu? Foi um belo gol. Os dois belos Edu, gols aí. Fala, Tigrão. Sim, tá chovendo aí, posso Tigrão. abrir um intervalo pra você ou não? Como é que é? Posso abrir um intervalo diferente pra você? Diferente. Só uma manchete. Vamos lá, um intervalo. Ô, macaca safada! Não, eu falei que não ia falar isso aí, porque quando a Ponte ganhar a Série C, do jeito que ganhou, sem pagar, todo mundo, e jogar o que eles jogaram, não tem nada de safada. Pedrão, como é que tá jogando a Ponte aí? Quem não está jogando, Pedrão? Ponte Preta de Diogo Silva, Lucas Cunha, Everton e Márcio Silva, Thales, André Lima, Tarek, Danilo Barcelos e Elvis, Diego Tavares e David da Hora. Jogadores que não estão em campo e nem relacionados. Brian Borges foi afastado pela diretoria pontepretana. David Braz e Rodrigo Saravia pediram a rescisão do contrato. William Potker, Rodrigo Souza e Murilo Cavalcante estão entregues ao departamento médico. Edu. Perfeito. Olha, sai gol aqui do Atlético, hein? Vira o Atlético lá em Belém. Remo 1, Atlético 2. E no Mineirão continua Cruzeiro 1, Chapecoense 0. Oi, Gleger. A Ponte faz 1-0 a 28. Pela primeira vez que chegou, tava duro, só tava CRB. E a Ponte se defendendo e tal. E aí uma jogada sensacional do Diego Tavares. Cruzou a ajeitada que o Elvis deu pro David da Hora. Foi sensacional. E o David da Hora só encostou, estava no América Mineiro. O David da Hora pertence ao Curitiba. E a 32 minutos também Diego Tavares. Diogo Silva, goleiro, ligação direta para o Diego Tavares. Da ponta, ele sai de 3, vai para o meio e a bola sobra para Elvis, que chuta, dá uma no zagueiro, né? Bate no zagueiro um pouquinho assim, mas foi um belo chute, 2-0 e um sufoco da Amade. Foi esse gol do CRB, tal de Micael, mas entrou que nem a faca quente na manteiga, diria o amigo Batista, hein? 2-1, Gleger. Exatamente, Edu. Mas eu gostei do primeiro tempo do time da Ponte, a entrega dos jogadores, né? Mesmo tomando esse gol aí, que pra mim foi uma falha generalizada ali, todo mundo, não dá pra você, um jogador como o Micael, você tem que marcar ele junto. Não dá pra você deixar ele correr, se deixa correr, você não pega depois. E foi o que aconteceu, né? O Diogo Silva também poderia ter se antecipado, você vê que ele tenta fazer o corte ali, mas ele sai um pouco atrasado, tem o Everton tava no lance também e acaba não conseguindo segurar, porque o cara é muito forte, né? Tem essa característica, então tem que correr junto, tem que estar no corpo para tentar atrapalhar, mas eu gostei, eu acho que a Ponte vai pro vestiário, 2-1, tá na frente, tá ganhando o jogo, e esse negócio de 2-0 é um resultado perigoso, eu não concordo, é perigoso para quem não se entrega, para quem se desconcentra, como a Ponte desconcentrou nesse gol do CRB, então assim, tem que voltar pro segundo tempo, da mesma forma, marcando, né? Eu gostei do posicionamento dos 3 zagueiros, em alguns momentos linha de 5. Você vê, a gente falava aqui antes do jogo. 3 zagueiros, mas nunca jogou assim. E até o momento, né, a Ponte está bem organizada ali atrás. Né? Passa pouco sufoco, mesmo tendo tomado o gol ali num desencaixe, mas a Ponte não tomou sufoco no primeiro tempo. Mas o CRB toda hora com a bola, toda hora pressionando, chegando, mas está sempre, na hora que chega no último terço, ali está bem marcado, está bem posicionado. Então, o Rodrigo ele precisa o quê? Reorganizar, né? Manter o mesmo esquema, né? E tentar explorar um contra-ataque para você fazer o terceiro gol e matar o jogo. Você vê que agora há pouco aí, ó, teve uma escapada lá do Diego Tavares, né, que ele chuta, a bola passa em todo mundo ali, faltou da hora acompanhar o raciocínio, o Elvis pegou o Elvis lá do outro lado. Então, é só ter um pouquinho mais de calma e tranquilidade a hora que tiver com a bola, não ficar dando a bola toda hora pro CRB, para que você não seja pressionado.
Porque vai indo, eles vão empurrando, e aí você tem que dar uma estocada. Dá uma estocada, opa, e aí os caras assustam e voltam novamente. Então, é isso que tentar o Rodrigo voltar da mesma forma que começou o jogo, que dá sim para segurar o resultado e até mesmo para fazer o terceiro gol, Edu. Olha, cada público no Brasileirão, ontem em São Paulo, 1, Botafogo do Rio também 1, 25 mil. Lá em Salvador, Vitória 2, Internacional 0, 25 mil também. Mirassol 1, Fluminense 0, lá em Mirassol 7.085 é o público de lá. Aí em Porto Alegre, Grêmio 3, Santos 2, 37 mil. Maracanã, Flamengo 0, Palmeiras 3, 71 mil, com 7 milhões e 700 de renda. Olha em andamento, Cruzeiro 1, Chapecoense 0, segundo tempo. No Mangueirão, virou o Atlético Paranaense, segundo tempo de Remo 1, Atlético Paranaense 2, os 2 gols do Viveiros. 18h30, Corinthians e Atlético Mineiro, 20h30, Vasco e Bragantino. Amanhã tem Coritiba e Bahia. E na Série B, nesse momento, segundo tempo lá em Goiás, de Atlético e São Bernardo, 0-0. E aqui, intervalo, hein? Ponte 2, CRB 1, eu volto já já. Tem futebol na Bam Bam Bam. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024. Bandeirantes, defendeu e já coloca no campo de ataque, vem na bola, arranca pela direita, Diego Tavares saiu da marcação, vem surfando por dentro na entrada da área, a bola volta a Elvis, pé direito, bateu, é gol! 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 Na marca de
32 minutos passados, primeiro tempo. Diogo Silva fez a defesa e fez um lançamento lá na frente, na lateral da grande área para Diego Tavares. Ele dominou, partiu para a entrada da área, saiu da marcação, tocou atrás para Elvis, dominou pé direito e mandou uma paulada. A bola desviou no zagueiro, entrou, bateu no fundo do gol e fez Elvis, um golaço do camisa 10 da Macaca. Elvis para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. A Ponte supera os obstáculos, arranca lá do fundo forças para tombar o time do CRB no estádio Rei Pelé. Elvis, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, amplia no Rei Pelé em Maceió. Ponte 2, CRB 0. E o detalhe do gol, bola do Elvis no ângulo, Pedro Piscinato. Valdemir Gomes. Muito bem, aí o Mikael de cabeça a 46 diminuiu, então CRB 1.2 e o chute do Thiaguinho, Tigrão, tá 20 minutos, tava 0-0, que chute do Thiaguinho, raspou aí o gol do Diogo Silva, 2-1 Ponte, Tigrão. O futebol é totalmente imponderável, Edu, mais uma vez um grande abraço para você. Outro. A Ponte jogou fechadinha com um 5-3-2, né? Thales, Lucas Cunha, o Everton, Márcio Silva e Barcelos. O Thales apoiou um pouquinho. O Barcelos não passou do meio campo nenhuma vez. Então a Ponte faz uma linha de 5 atrás e aí tá jogando com bola comprida em cima do Diego Tavares, que é um cara veloz, né? Ele arranca, ele vai, ele de vez em quando tropeça um pouco na bola, mas ele vive um bom momento no time da Ponte. E o CRB, quando viu, nossa, padaria, o executivo de futebol falou que tem 11 meses. Bom, enfim, o caos da Ponte publicamente divulgado. Aí o CRB ganhou do Sport lá na Ilha do Retiro na última rodada. Aí abriu aquele bocão e falou, nossa, hoje é carne assada. Futebol não é assim. E aí a Ponte surpreende, fecha, congestiona a entrada da sua grande área e joga dando chutão, joga alongando as bolas, tentando explorar a velocidade do Diego Tavares. E aí um gol muito bonito, mas improvável, do David da Hora, um cruzamento bem executado. Esse sim, do menino, do Thales, o lateral direito, que poucas vezes chegou à frente, mas nessa chegou e recebeu uma bola no fundo de quem? Do Diego Tavares. Ele percebe, olhar periférico, vê o Thales passar, o Thales cruza, a bola vai no segundo pau, não dá para o Elvis bater, ele escora. E aí a bola vai no David da Hora. Aí por isso que eu estou dizendo que é improvável. O cara pegar quase no chão uma puxeta daquela e botar no ângulo, sem nenhuma chance de defesa para o Vitor Caetano, goleirão da equipe do CRB. 1-0 para a Ponte. O CRB falou assim, é acidente isso daí. Nada a ver. Não tem nada a ver. Tá bom, vamos lá, vamos fazer 5-1. E continuou com um saltão 15. Essa é a verdade. No primeiro tempo. Achando que ia ganhar, atropelar, isso é normal no futebol. Se fosse posição trocada, talvez a Ponte fizesse a mesma coisa, se ela tivesse vindo de uma grande vitória, como teve o CRB, e o adversário com todos os problemas, né, que está a Ponte, fosse uma outra situação exatamente com posições invertidas. Talvez a Ponte no Moisés Lucarelli
também cometesse esse erro de entrar achando que ia ganhar o jogo no momento em que bem entendesse. E aí o CRB sentiu, opa, peraí, tomamos o gol, vamos para dentro. Estava pressionando, uma bola com o Diogo Silva, ele estica rápido, faz um lançamento lá, chutão, né? E caiu com quem? Com o cara que é da velocidade, que é o Diego Tavares. E ele está muito bem no jogo. Ele arranca, ganha, toca para o meio, para a meia, para a cabeça da meia-lua, e o Elvis ajeita e chuta. Um belo chute. Acho até que o goleiro estava nela, mas isso é problema dele. Ela desvia na zaga e vai lá no ângulo, um golaço. E a Ponte fez 2-0. E aí era claro, nítido, óbvio, que o CRB ia subir todo mundo. E aí pressionou o finalzinho do primeiro tempo, já 46 ou 46, chega ao seu gol e volta para o jogo. Agora, surpreendente sim. O que a Ponte teve de bom? Uma luta titânica. Mas todo mundo dividindo, todo mundo correndo, mas errando no gol que tomou. Falha de posicionamento. Agora, esse gol não poderia ter acontecido, especialmente ainda no primeiro tempo. O CRB vem para virar o jogo e essa é a tendência para o segundo tempo pela limitação do time da Ponte, que vai ter que lutar muito para garantir pelo menos um empate. Mas eu vou dizer de novo, torcendo para errar, hein? A tendência é que o CRB vire o placar a seu favor, porque o gol, o número 1, o gol onde o CRB diminuiu a vantagem da Ponte, trouxe um novo ânimo para a equipe da casa que vai com tudo para dentro. Então ou a Ponte acha mais um num contra-ataque aí, ou terá imensas dificuldades para manter esse marcador ao seu favor numa bobeira no gol que tomou. Mas eu queria ressaltar e dar total relevo aqui a raça do time da Ponte, que encantou. Foi legal. A torcida da Ponte deve estar satisfeita com a entrega dos jogadores no primeiro tempo. Só que é aquela história. Esse time tecnicamente é limitado e fisicamente também. Como vai ser o rendimento físico do time no segundo tempo? É uma incógnita. Vai aguentar correr como correu no primeiro tempo? Ou vai dar aquela arriada de sempre e sofre a virada? Eu estou preocupado, a tendência é que o CRB vire, mas torço para estar completamente equivocado, que a vitória é muito importante para a Ponte. Tem um probleminha ali naquele comunicador do árbitro. Quebrou ele o equipamento. Ali, quebrou o equipamento. Quebrou tudo. E aí ele fica ali, tá dando aquela atrasada. Não é bom isso, porque o jogo já começou 5 minutos atrasado, 16h35, o horário era 16h30, agora estão lá tentando trocar o comunicador. Eu gostaria de ver Armando Marques, que já faleceu, que Deus o tenha, com equipamento quebrado. Na época dele não tinha não, era raiz. Imagina o piti que ia dar nele, com o equipamento quebrado e ele querendo começar o jogo. Vai ser uma pressão infernal, diabólica, para cima da Ponte. Vamos ver se a Macaquinha segura o samba. É muito importante vencer e a raça foi a determinação, né? A entrega física foi a grande virtude no primeiro tempo, nesse 2-1 até agora no Rei Pelé em Maceió, com tudo absolutamente em aberto. E pelo jeito, até meia-noite vai começar o segundo tempo, porque os caras não conseguem arrumar lá, pô. Quebrou lá o serviço de comunicação. E futebol brasileiro, olha lá. O problema eu acho que é no cabo, viu, Tigrão? O problema é no cabo. Batista, eu já tô com um problema no cabo há uns 10 anos. Se o Giba tivesse lá, esse problema estaria resolvido já, hein? Sim, com certeza lá. E mexe de cá, e mexe de lá, e puxa o fio. Que coisa horrorosa, hein? Ah, meu Deus do céu. Chama o Gil Kleber, pô.
Já vai lá e resolve na hora. Vai lá. Chama o Vart, pô. Olha lá. O Wagner. Liga aqui, tá ouvindo? Não. Alô, alô. Alô, câmbio. Alô, alô, alô. Tá ouvindo? Não. E agora? Também não. E o aquecimento que os caras fizeram pra voltar já foi tudo pro espaço. E chovendo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Parece que tá medindo a pressão do árbitro. Parece aquele aparelho de medir pressão. Agora deu certo, hein? Olha lá. Se eu não ouvir, eu não começo o jogo. Vai, Batista. Agora arrumou o equipamento, hein? Agora vai dar pra continuar. Parece que o problema era no Chegou cabo um gordinho C. lá igual o Gil Kleber ou não? O que é o Foi Pedrão? só ele chegar que arrumou tudo. Ô Tigrão, parece que eu vi ali a leitura labial. O problema era no cabo C. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. O problema é quando o cabo C tá pegando fogo. Olha lá, deu tempo até de fazer a alteração. Porra, deu tempo do técnico da Ponte pensar, né? Jonathan Cafu vem aí na Ponte Preta. Ah, não, pelo amor de Deus, aí não. É ele, já voltou pro banco? Acho que vai ser depois. Depois. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo em Maceió. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! E não é que aconteceu a alteração, hein, Pedrão? Demorou tanto que deu tempo do Rodrigo Santana pensar e confirmando a alteração. Saiu David da Hora, autor do primeiro gol da Ponte Preta. David da Hora que deixa o campo com a camisa 18 para a entrada de Jonathan Cafu com a camisa 19. Sanasa, indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. E aí, Gleger, a alteração na Macaca, sua opinião, Gleger? Aparentemente ele tenta pôr velocidade, né? Um pouco mais de velocidade. Eu não teria feito essa substituição só se o da hora sentiu alguma coisa. O Cafu tem entrado muito mal nos últimos jogos. Mas enfim, vamos torcer para que dê certo. Eu acho que a intenção do treinador é colocar o Cafu para ter um pouco mais de velocidade. Na TV é mais difícil de ver a totalidade do campo. Mas o da hora estava em campo, ele voltou para o segundo tempo, Pedrão? Eu confesso que não consegui ver, né? Batista. A televisão sim. é mais difícil. A câmera fica fechada, né, nos atletas. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião também. Saiu David da Hora, autor do primeiro gol, e entrou Jonathan Cafu. Não, se não sentiu nada, não pediu para sair, eu não teria mexido, não. Até porque o Cafu, né, a gente já conhece bem, né? Esse é Jonathan ou Jonathan? Jonathan Cafu é o nome dele. Jonathan, nome, e Cafu é o apelido. Domina, vem pro jogo, arranca o time do CRB. Levantou bola cruzada na área, lá atrás Diego Tavares para afastar, tirando a bola, voltou com Dadá Belmonte. Pela esquerda, o cruzamento na área, subiu o Pedro Castro. Tocou de cabeça, mas estava atento e ligado. Diogo Silva pega e não solta Pedro Piscinato. E na tentativa de cabeceio do Pedro Castro, acabou acertando ali as costas do Danilo Barcelos. O defensor da Macaca está caído ali, leva a mão na região lombar. O árbitro, o Wagner do Nascimento Magalhães, está próximo ali do Danilo Barcelos, conversa com o jogador da Ponte Preta. Acredito que não tenha sido nada grave. Pedro Castro deixa o braço nas costas do Danilo Barcelos. Tô velado. Mas já se levantou, posse de bola para Macaca.
Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do Brasil. Informações, análise e debate de segunda a sexta-feira, das 17 às 19h30. Esporte em Debate. 2-1, time da Ponte abriu o placar com David da hora. Elvis fez o segundo, um golaço. E o CRB, no finalzinho do primeiro tempo, diminuiu para 2-1. Domina, veio lá atrás, Henri. Abre o jogo pela direita, Pedro Castro. Toca por dentro pela meia direita. Lançamento pela direita, Hereda. Levantou a bola cruzada na área. Chega, tira lá atrás. Márcio Silva, é arremesso para o time do CRB. E o CRB, Pedro Piscinato, mudou ou não? Não, nenhuma alteração, apenas aquela do primeiro tempo, ainda quando estava 2-0, a entrada do Danielzinho, a única alteração do técnico Eduardo Barroca. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA MF 2093/2024. Placar de 2-1, time da Ponte vai vencendo. Volta a vencer na Série B. Quantos jogos foram? São Bernardo, Sport e Londrina. Três jogos, né? Isso. Ceará, há mais de 65 jogos, aliás, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Ceará, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Ô Batista. Oi, Pedrão, fala que eu te escuto. E no confronto direto entre Ponte Preta e CRB, a Macaca leva vantagem. Na história, são 21 jogos, 11 vitórias da Ponte Preta, 4 empates, 6 vitórias do CRB. Macaca vai chegando à 12ª vitória nesse confronto. Domina o time da Ponte, Elvis vem dentro do círculo central, rolando pela esquerda, André Lima, volta a bola para Elvis, ele trabalha na perna direita para André Lima, passe feito de calcanhar e atrás a bola vem para Elvis, bem na lateral pela esquerda, Danilo Barcelos para Elvis, faz o lançamento na ponta pela esquerda, vai para lá, arranca no campo de ataque, o time da Macaca tentou o cruzamento, acabou ganhando o escanteio para Macaca bater. Em cima da linha, o jogador da Ponte Preta conseguiu ali o chute contra o defensor do CRB. Escanteio para Macaca do lado esquerdo. O Elvis e também o Danilo Barcelos estão próximos ali. Talvez mais uma jogada ensaiada da Macaca. Escanteio, Elvis, o homem das bolas paradas, partiu, levantou, subiu lá atrás, é Vitor Caetano com os punhos cerrados, tira, a bola volta reboteada, sobra com o time da Ponte, vem Diego Tavares, para Elvis, pé direito, cruzou na área, tira o zagueiro, a bola voltou, Diego Tavares que estava caído, se levantou rapidamente, com Danilo Barcelos, com Elvis, Danilo Barcelos, rolou para André Lima, vem pela esquerda, Elvis cruzou na área, passa na cara do gol, por cima, para fora, tiro de meta para o CRB bater. E quase que a Ponte Preta ganha um escanteio, um lance perigoso ali do Elvis, um toque de 3 dedos, o Vitor Caetano ameaçou ir na bola, mas não relou, apenas tiro de meta. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Série B em Maceió, Ponte 2, CRB 1, Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão, olha, no finalzinho continua Cruzeiro 2, Chapecoense 1, finalzinho lá em Belém, Remo 1, Atlético Paranaense 2 de virada. E na Série B, gol do São Bernardo lá em Goiás, em Pablo Diego Esponte. Atlético de Goiás 0, São Bernardo 1, São Bernardo volta à liderança. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou WhatsApp, site e app
Abra sua conta no Sicredi. Placar de 2-1, time da Ponte vencendo. O primeiro gol foi do David da hora. E o segundo, um golaço de Elvis no finalzinho. Centroavante do CRB, Micael, marcou de cabeça. 2-1 é o placar do estádio Rei Pelé. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Hereda vem no cruzamento, levantamento na área. A bola fica viva, chega lá atrás para tirar. O time da Ponte vem no contra-ataque com Elvis. Lança no campo, é sempre para correr o Diego Tavares. Ele partiu, mas tem a marcação no seu encalço. Vem andando para trás. Faz o passe para Elvis pela meia esquerda, para André Lima. Na lateral, pela esquerda, campo de ataque, domina Diego Tavares. Recuando para Danilo Barcelos, ele erra o passe. Sobra com Christopher. Ele domina, solta o jogo pela direita, Hereda. Faz o lançamento para Micael na entrada da área. Vem lá atrás de peito para afastar Everton, recua. Aliás, o Thales, que estava na bola de peito vale, né, Pedrão? Vale, um lance ali de futevôlei do lateral direito da Ponte Preta, recuando a bola para o goleiro Diogo Silva. Macaca vai vencendo por 2-1. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Repito, cobre qualquer oferta da concorrência. Logos. 10 passados, segundo tempo, 2-1, time da Macaca tá vencendo o jogo. Henry domina pro time do CRB, lateralizou a jogada, vem pra bola, Henry, vem de cabeça, Micael, palma! Diogo Silva fez a defesa espetacular, seria um golaço. E vem no contra-ataque, Elvis domina. Já acionou o ataque, Diego Tavares partiu em cima da marcação. Protegeu, recebeu, girou, caiu. Pediu a falta, o árbitro não marcou. Não marcou mais. Eu quero o detalhe daquele lance, a defesa do Diogo Silva, Pedrão. Foi um voleio, meio bicicleta ali do Micael, defesaça do Diogo Silva, impedindo o que seria o empate da equipe do CRB e o que seria também o segundo gol do Micael. Glagueira, Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Diogo Silva. Mas que sapatada que pegou o tal do Micael, hein? Belíssima defesa. E aí, Batistão, é defesaça, hein? 8 Hereda, pé direito, levantou para Micael, toque de cabeça, entrou, é gol! Gol do CRB! Na marca de 11 minutos passados, segundo tempo, pela direita, o levantamento do lateral do CRB. Micael chegou, tocou de cabeça na entrada da pequena área e jogou a bola no fundo do gol da Ponte. Empata o jogo. Empata o jogo e a Ponte no momento anterior ficou reclamando de uma falta e o árbitro não marcou. Micael, camisa 18, faz o segundo, empata o jogo. CRB 2, Ponte 2 e o detalhe do gol. Detalhe é seu Pedro Piscinato. O detalhe é que, novamente, o Micael, matador, artilheiro da equipe do CRB, ele consegue finalizar entre o Márcio Silva e o Lucas Cunha. A dupla de zaga da Ponte Preta não se conversa, não conseguem ajeitar a marcação. O Micael, mais uma vez, entre os dois zagueiros da Ponte Preta, de cabeça, consegue empatar o jogo no estádio Rei Pelé. O CRB tem 2 também para a Ponte Preta. Os jogadores da Macaca reclamam de uma falta, mas o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães está convicto. Gol validado. Tem VAR, né? Tem VAR. Nada. O VAR é o Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Não foi nada. Cafu cavou a falta.
O Cafu, ao invés de disputar o lance até o final, se jogou, não houve nada. Ficou reclamando. Pode até ter alguma coisa que a gente não viu, né? Mas jogando com 3 zagueiros, não pode tomar 2 gols de cabeça assim, 46 e depois no comecinho do segundo tempo a 11. Bom, eu queria estar errado, tá? Eu não quero ter razão. Eu quero só queimar a língua a favor do futebol de Campinas. Mas a gente disse aqui no intervalo, a tendência é o CRB virar. Mas não precisava também tomar o gol tão cedo. A pressão será infernal e a Ponte vai cair fisicamente, como sempre acontece. E aí, companheiro, não tem muito o que fazer. Sabe, agora é aquela tal da água mole em pedra dura, tanto bate até que vai para a rede. A Ponte não ia se segurar, porque puxou muito para trás. Agora, tem que marcar a bola e não o jogador, né? Ou marcar primeiro o jogador e aí a bola. Quer dizer, tá todo mundo olhando para a bola e o cara veio 2 vezes de trás e meteu a testa. E o gol foi legal, hein? O Cafu tem que entender que ele tem que jogar e não apitar o jogo. E para você, Gleger, achou que foi falta lá no lance anterior ao gol? Ah, não, lance, disputa normal de jogo, disputa normal. Eu acho que tem que ter um pouco mais de presença na hora que tem a bola, né? O Cafu se joga, tentando ludibriar a arbitragem, para mim é absolutamente normal o lance. Gol legal do CRB. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. Placar de 2-2, a Ponte vencia 2-0, 2 gols construídos no primeiro tempo. Mas no finalzinho do primeiro tempo, e até eu dizia, voltou para o jogo o time do CRB. E no começo do segundo tempo, marca os segundos 2 gols marcados pelo centroavante Mikael. Sanasa, indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. Sanasa. Danilo Barcelos cobra a falta, pé canhoto, levanta a bola na área, vem lá atrás, Heverson de cabeça para afastar. Pega o rebote pela esquerda, vem no contra-ataque Danielzinho. Passou lá pela canhota, tentou avançar, foi aterrado. O árbitro parou, marcou falta. É falta para o time do CRB lá pela esquerda. E foi o Dadá Belmonte quem sofreu a falta cometida pelo Thales. Chegou ali atrasado por trás do Dadá Belmonte. Falta para a equipe do CRB, que faz pular e pulsar todos os torcedores presentes no estádio Rei Pelé. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2093/2024. Falta cobrada, a bola veio para a área, tirando lá atrás o time da Ponte, mas a segunda bola sempre sobrando com o time do CRB. A Ponte muito recuada. Christopher para Hereda, dominou, pé canhoto, cruzou na área, chega para tirar Everton, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, o Diogo Silva vai à loucura. Dá uma dura ali na linha de defesa, ele já tomou 2 gols de cabeça, né? É isso. Bravo. E desde o primeiro tempo, cobrando muito ali dos 3 zagueiros da Ponte Preta, que todo momento o time da equipe do CRB consegue cruzar, o Mikael está conseguindo finalizar, portanto pedindo mais atenção aí da defesa ponte-pretana. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Não tá na hora de mudar esse time aí, não, hein, ô Gleger? O time da Ponte cedeu um empate e tá tomando sufoco aí do CRB.
O grande problema, né, Batista, é olhar para o banco, né? A hora que o Rodrigo Santana olha para o banco, as opções são escassas, de qualidade eu tô falando, né? Então eu acho que ele tenta ir até o limite, mas eu concordo contigo, eu acho que tá na hora de mudar. E vem, arranca por dentro, parte de perna direita, a bola foi embora, Danielzinho arrematou, mas errou o buraco, saiu à direita de Diogo Silva, no desvio da zaga, escanteio para o CRB bater. A bola foi desviada no zagueiro Márcio Silva, por isso, escanteio para a equipe do CRB, tem novidade, Douglas Baggio, com a camisa número 7, entrou na equipe alagoana. Danielzinho bateu, levantou na área, houve o desvio, a bola voltou. Batida de perna direita, Pedro Castro em cima da defesa, a bola volta. Henry levantou de perna direita, a bola sobra com o Diogo Silva, confirmando então a alteração. Entrou o Douglas Baggio, camisa número 7 na equipe do CRB. A TV ainda não mostrou e também não mostrou quem saiu, mas entrou o Douglas Baggio com a camisa número 7 no lugar do Thiaguinho. Thiaguinho saiu com a 17, entrou o Douglas Baggio com a 7. Douglas Baggio, camisa número 7. Entrando, portanto, aí no time do CRB, que faz mais uma alteração. Também no time da Ponte, avança, vem pela esquerda, o árbitro já tinha paralisado o lance, marcando a falta em cima do André Lima, falta para Macaca bater. Falta bem próximo ali ao banco de reservas da Ponte Preta, o Rodrigo Santana e também o Gabriel Remédio aproveitam para orientar e conversar com os jogadores da Macaca. Danilo Barcelos, capitão, camisa número 14 da Ponte Preta, é ele quem vai fazer o erguimento na área. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Barcelos abdicou da função, deixando-a para Elvis. Elvis cobrou a falta, Barcelos vai para o fundo, cruzou na área, Christopher de cabeça tira e rebote sobrou com Elvis, ele recua na entrada da área. Diogo Silva estoura de perna direita, a bola comprida no campo de ataque, lá pela direita para Cafu. Em cima dele a marcação, chega lá atrás tirando, já fica com a posse da bola. O time do CRB. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas em amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B em Maceió, no Rei Pelé. CRB 2, Ponte 2, Edu. Olha, Brasileirão acabou no Mineirão, Cruzeiro 2, Chapecoense 1, instantes finais lá no Mangueirão em Belém. De virada, Remo 1, Atlético Paranaense 2. E na Série B acabou Atlético Goianiense 0, São Bernardo 1. São Bernardo continua na liderança da Série B com 20 pontos. Tem futebol na Bam Bam Bam. E aí, Tigrão, não tá na hora da Ponte mexer nesse time? E aí, Tigrão? Aquele negócio do time cair fisicamente no segundo tempo, você vê que a Ponte não tem mais o mesmo ímpeto, né, do primeiro tempo. Tô falando fisicamente, os jogadores até tentam, né? Mas as opções de banco não são lá essas coisas, né? Então, veja, agora, não sei, depois o Pedrinho vai apurar tudo isso daí, mas será que o David da Hora sentiu ou foi uma opção do Rodrigo? E vem o time do CRB, partiu pela direita, Micael bateu cruzado, tira! Danilo Barcelos se jogou na bola, mandou pra fora pela linha de fundo, escanteio pro CRB bater. E agora os papéis se inverteram, era o Micael quem tentava o cruzamento, corte do Danilo Barcelos, escanteio para o CRB. Christopher cruzou na área, tira o time da Ponte, a bola volta, vem de trás, Hereda, pé canhoto, bateu cruzado. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. O Micael agora atrapalhou o Hereda.
Bateu, a bola bateu no escanteio, Micael, hein? desviada na zaga, escanteio pro time do CRB. É isso, o último toque foi do Márcio Silva, zagueiro da equipe Ponte Pretana, portanto, escanteio para o CRB. Heverson, de perna esquerda na bola. Heverson vem pro cruzamento, bateu, levantou na área, o toque de cabeça, entrada na área. Pega e não solta Diogo Silva. Segurou firme o goleiro da Ponte Preta, que já repõe a bola rápido em jogo. A Macaca busca o terceiro gol. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Placar de 2-2, a Ponte vencia por 2-0 no primeiro tempo. E a Ponte vai mudar, hein, Pedrão? Diego Porfírio, camisa número 13, já tirou o colete ali de aquecimento. Nesse momento conversa com o técnico Rodrigo Santana. O CRB prepara algumas alterações também. Daqui a pouco, jogo dos técnicos aqui no estádio Rei Pelé. E vem, domina o time da Ponte lá pela direita. Thales, levantamento, cruzamento na área. Subiu lá atrás, Henri, afasta, tira, a bola voltou de longe. Batida de perna direita, pega Vitor Caetano, pega e não solta. Tarek arriscou firme de perna direita. Na última rodada ele quase fez um golaço também, acabou parando na trave e agora parando no goleiro Vitor Caetano. E qual é o banco depois desse ataque? Domina Micael. Entrou na área, limpou o pé canhoto, bateu travado. A bola sobrou reboteada. Diego Tavares volta para buscar. Domina, tenta levar, mas a bola saiu. É arremesso para o CRB. Qual é o banco da Ponte, hein, Pedrão? Opções para o técnico Rodrigo Santana: Guilherme Viana, goleiro; Júlio, lateral direito; Diego Porfírio, lateral esquerdo; Miguel, atacante; Brandão, atacante; Palácio, zagueiro; Daniel Baianinho, atacante; Kevson, lateral esquerdo; Gustavo Teles, volante; e Rodriguinho, também atacante. Domina, vem Bajo, pé canhoto, entrada da área, bateu Diogo Silva. Faz a defesa, Bajo, entrada da área. Bateu tirando da defesa, tirou, mas não passou pelo Diogo Silva. Diogo Silva foi firme para fazer a defesa na tentativa de finalização de perna esquerda do Douglas Bajo. E no contra-ataque, Cafu foi derrubado, falta para o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, falta para Macaca. O Fábio Alemão, zagueiro e capitão da equipe do CRB, agarrou ali por trás o Jonathan Cafu. Falta que pode levar perigo ao gol do CRB. É a chance da Macaca passar à frente do placar novamente. Logo, os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Repito, cobre qualquer oferta da concorrência. Logos na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Ô Batista, em um detalhe, tá o Diego Porfírio e o Kevson ali, os dois prontos para entrarem na partida, e os dois são laterais esquerdos. Quero ver qual que vai ser... Vamos ver qual é a mexida, né? O que o Rodrigo Santana vai aprontar? Vai entrar agora ou vai esperar a falta? O jogo está parado, o quarto árbitro... Acho que vão entrar agora. É, porque o CRB também tem dois aí para entrar, né? Primeiro a alteração no CRB. Saindo o camisa 21, Pedro Castro, para a entrada do 19. 19 entrou Luiz Felipe. Saiu também o Dadá Belmonte com a camisa 97 para a entrada do 11, Guilherme Pato. E entrou 77, Léo Campos, já confirmo, no lugar de quem? Saiu o Heverson. Heverson meia dúzia saiu para a entrada do Léo Campos, 77. Daqui a pouco as alterações na Macaca. Falta para a Ponte pela direita de ataque. As alterações da Ponte ficarão para daqui a pouco. Danilo Barcelos bateu muito mal, longe por cima, tiro de meta para o CRB. Pegou muito mal o Danilo Barcelos, isolou a bola, confirmando
Agora as alterações na Ponte Preta, saindo o Danilo Barcelos com a camisa 14 para a entrada do Diego Porfírio com a camisa número 13 e o Kevson 32 vai entrar no lugar do Diego Tavares, que deixa o campo com a camisa número 7. Batista. Repita. Entrou Diego Porfírio com a 13 no lugar do Danilo Barcelos 14 e saiu o Diego Tavares com a 7 para a entrada do Kevson, que entrou com a 32. E aí, Gleger, alterações na ponte, como é que fica? Fazer uma dobra ali pelo lado esquerdo, né? Tira os dois homens, tá bem desgastado, a gente percebe ali o Tavares. Nós vemos um lance agora há pouco, né? Que ele tentou dar um drible ali, acabou saindo com bola e tudo. Desgaste muito forte, tá marcando, tá recompondo. Então ele fortalece a marcação lá do lado esquerdo, e é por onde o CRB tinha achado um caminho. Tomara que quem entrou aí, o Porfírio e o Kevson, entre bem no jogo também. E vem lá pela esquerda na bola para fazer o cruzamento. Tentou o time do CRB em cima da marcação. Dá tempo, Tigrão, para você as alterações. Apenas para oxigenar e dar um pouquinho mais de chegada. O Kevson apoia bem, ele vai fazer a segunda linha, né? Ele apoia mais do que o Porfírio. E aí não aguentava mais o Diego Tavares, é aquilo, do desgaste físico. Então o Porfírio vai fechar a linha de 5 lá atrás e o Kevson vai ser a segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo. Vamos ver o que acontece. Pelo menos aumenta a intensidade física da equipe e também o Porfírio marca mais do que o Barcelos. Achei interessantes as alterações, até porque no banco não oferece lá tantas opções assim. Lucas Cunha tirou, a bola foi para a linha de fundo, escanteio, bola levantada na área, toque de cabeça, pega Diogo Silva. Pega e não solta. Veio lá de trás, zagueirão Fábio Alemão, mas não venceu o Diogo Silva. É isso, mais uma vez, os jogadores da equipe do CRB conseguem subir dentro da área da Ponte Preta e finalizar de cabeça, mas dessa vez Diogo Silva em 2 tempos fez a defesa. 30 minutos, 2-2 no estádio Rei Pelé. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 às 12 horas. Programa compacto, informativo e com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. Baggio levou pela direita, time da Ponte continua recuado. A bola volta com Christopher, ele domina, solta o jogo para Henry, recolhe lá pela esquerda para fazer o passe centralizado. 31. Dominou pela direita, Henry para Christopher, na área para Mikael, girou, vai para a linha de fundo, não acabou o campo. Márcio Silva chegou, tocou na bola, chega lá atrás o time da Ponte para tirar, mas o rebote é do time do CRB e o Elvis vai à loucura. Queria arremesso lateral, o árbitro marcou para o time do CRB, que já cobrou. Tem pressa, domina no campo de ataque, vem pra bola, recolhe, gira o corpo em cima da marcação. Lá no campo de ataque o time do CRB vem com Hereda, pé direito, cruzou na área, Márcio Silva chega pra tirar, afasta, usou o braço, né? O Hereda, isso aí não vale, a falta é para Ponte Preta. O Batistão, e agora confirmando aquelas 3 alterações da equipe do CRB, saiu o Heverson, camisa meia dúzia, entrou Léo Campos, 77, um lateral por outro, saiu Pedro Castro com a camisa 21 e entrou Giovani com a 18 e saiu também o Dadá Belmonte com a 97 para a entrada do Luiz Felipe com a 19, as últimas alterações do técnico Eduardo Barroca. Repita. Saiu Heverson, meia dúzia, entrou Léo Campos, 77, saiu Pedro Castro, 21, entrou Giovani, 18 e saiu também o Dadá Belmonte com a 97, entrou Luiz Felipe, 19. Sanasa, indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. Sanasa.
Olha a cruzada na área, vem lá atrás para tirar o time da Ponte, segunda bola, sempre sobrando com o time do CRB. Na esquerda, Léo Campos, cruzou na área, Márcio Silva, tira de cabeça, reboteada, a bola sobra com o time da Macaca, André Lima faz o lançamento no campo de ataque para Cafu, penetrou, vai para a área, pé direito, uma bomba, espalma! Vitor Caetano defendeu, pancada violentíssima de perna direita de Jonathan Cafu. Não venceu o CRB por causa da ótima defesa do Vitor Caetano. Pedro Piscinato. Jogadaça da equipe da Ponte Preta, belo lançamento, Jonathan Cafu foi muito bem também, ganhou na velocidade do Léo Campos, camisa 77, bateu firme de perna direita, mas bela defesa do goleiro Vitor Caetano, impedindo o que seria o terceiro gol da Macaca. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, Vitor Caetano. Até pela importância e pela plástica da defesa, 8.12. 8.12. Escanteio CRB, bola cruzada na área, tira lá atrás. Oi. Os critérios, né, Batista? Tem que analisar os critérios. E aí, quando eu faço toda a somatória dos critérios, foi 8.12. Cruzamento, levantamento na área, toque de cabeça, entrou, é gol! Gol do CRB! Na marca de 34 minutos, segundo tempo. Bola pela direita, Hereda. Fez o cruzamento, levantamento na área. Fábio Alemão chegou de testa para meter a cabeça na bola e mandou pro fundo do gol. E coloca o time do CRB à frente do marcador. Bola pela direita no campo de ataque sem marcação. Cruzamento de canhota e a cabeçada fatal, cabeçada letal, contando inclusive com o desvio do zagueiro da Macaca. Beijou a rede, é o terceiro do CRB. CRB 3 de virada, Ponte 2 e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é o que a gente vem falando há muitas rodadas, a falha do sistema defensivo da Ponte Preta. O Luiz Felipe, camisa 19, acabou de entrar, belo cruzamento vindo do lado direito da equipe do CRB, o Hereda mais uma vez com muita qualidade, e aí o Luiz Felipe sobe sozinho dentro da área da Ponte Preta para colocar o CRB na vantagem da partida. 3 gols do CRB, 3 gols de cabeça. É lamentavelmente muito ruim essa defesa da Ponte Preta, Batista. Ok, então Luiz Felipe, o autor do gol, 3-2 de virada. O time do CRB está na frente. KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo. Pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF, licença 2093/2024. Cobrança de arremesso lateral, veja como são as coisas, né? O Cafu teve a oportunidade, poderia ter colocado o time da Ponte na frente, mas não fez. Claro que a defesa, né, 8.12, segundo o especialista, é defesaça. Acima de 8, defesaça. Mas no contra-ataque, ou seja, imediatamente depois o time do CRB marca o terceiro. Placar de 3-2, CRB está na frente. E aí, Tigrão, a sua análise? Eu não gosto de acertar não, quando é contra, né, cara? Mas quando tomou o gol a 47 do primeiro tempo, o que a gente diz? Olha a Ponte, Thales vai pro fundo, cruzou na área, tira o zagueiro. Vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, arremesso para o time da Macaca.
Já cobra, tem pressa, lançamento na entrada da área para Elvis. Domina, protege, passou lá pela direita, vem Thales, pé direito, cruzou para trás, mas na cabeça do zagueiro. Tira o time do CRB. A Ponte parte, vai para cima para tentar empatar o jogo. Olha, rasteira pela direita, vem Alves no cruzamento, levantou na área. Henry chega, afasta, tira. Agora a bola vai lá para trás, dá tempo de você comentar, diz aí, Tigrão. É a tendência, né, pela pressão que o CRB iria exercer, porque voltou pro jogo ainda no primeiro tempo, era essa. Era de virada. Infelizmente, está aí a previsão confirmada. Só que tem jogo ainda, a Ponte luta, a Ponte não faz uma má partida do meio pra frente, joga reativamente. Agora, não dá, né, velho? 30 e tantos minutos aí de jogo, um vacilo desse daí. Não dá. E outra, jogando com 3 zagueiros, não pode tomar 3 gols de cabeça, né? A Ponte tá perdendo de 3-2, tá tomando aí o 13º gol em 4 jogos. Pior defesa do campeonato, Tigrão. E todos hoje de cabeça. Então não dá, né? Não dá, tá todo mundo olhando. E pra mim também, o Diogo Silva fazer golpe de vista numa cabeçada fraca, na minha cabeça não entra. Vai na bola, pô. Se atira na bola. Fez golpe de vista e quando viu, ela se alojou na bochecha da rede. Virou o CRB. Vacilo da Ponte. Resultado é o que era previsto. E eu gostaria de ter errado, mas tá aí. Mais uma derrota da Ponte e vai lutar até o final para pelo menos buscar um empate. E para você, Gleger, a virada do time do CRB. A Ponte tomou o segundo gol de empate, né? E aí a gente percebe que deu uma desorganizada. E aí tenta o treinador com a substituição, não dá resultado. E o CRB é um bom time, né? Um time forte, né? Um time que tem qualidade. Mas não dá. O Tigrão disse aí, é verdade. Você com 3 zagueiros toma 3 gols de cabeça, né? Não é para qualquer um. Vai lá, Batista, ó, macaco. Falhou no gol o Diogo Silva? Não houve falha no gol, não. Não é difícil aquela bola, né? A bola que vem do outro lado. Para mim, não houve falha do goleiro Diogo Silva. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Ceará, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Ceará. No Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. A Ponte pressiona a entrada da área. Lá atrás chega o time do CRB. A bola volta reboteada. Diogo Silva abandona a sua área de meta. Vem para soltar a bola pela meia direita no campo de defesa. Trabalha, vem Tarek, enfiou no ataque. Se manda, vem pela esquerda. Porfírio encara a marcação no 1 contra 1. Não passa. Recua, chamou Elvis. Pé direito, cruzou na área para Cafu. De cabeça, pega lá atrás, Vitor Caetano, Pedro Piscinato. Tentativa errada ali de cruzamento, a bola ficou fácil na mão do goleiro Vitor Caetano. É claro que agora com o CRB na vantagem do placar, na frente, não tem pressa nenhuma. E a Ponte fez 2 alterações. Saiu o André Lima com a camisa número 8 e entrou Gustavo Teles com a camisa 35 e saiu também um zagueiro, saiu Everton, camisa número 15, para a entrada de Rodriguinho com a camisa 90, as 2 últimas alterações do técnico Rodrigo Santana. Portanto, 2 alterações, as últimas, né? Isso. 5 alterações, domina Tarek. Para Gustavo Teles pela esquerda, ele recua, vem chamando Márcio Silva. Para Tarek, o time da Ponte domina a bola no campo de ataque. Porfírio para Gustavo, enfiou uma bola espetacular pela esquerda no cruzamento, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, saiu
É escanteio, Rodriguinho tentou escanteio para Macaca bater. Escanteio para Ponte Preta. Elvis de perna direita se prepara para fazer a cobrança. É a chance da Macaca de empatar o jogo. A chance da Macaca. Elvis, pé direito no primeiro pau, tira. Christopher manda para fora, arremesso lateral, próprio Elvis cobra para Porfírio, para Elvis, para Porfírio, pé canhoto, cruzamento longo lá pela direita, vem para a bola atrás, domina, arranca em cima da marcação, tentou o cruzamento, a bola passou, chega, tira de cabeça, Henri, a bola voltou, dominou Gustavo Teles, opa! Falta nele, falta pra cartão, e aí seu juiz? Falta pra Macaca bater. Foi bem, foi esperto o garoto Gustavo Teles na primeira ação dentro de campo, acabou sendo calçado ali pelo jogador da equipe do CRB, falta perigosa. É claro que o Elvis é a grande esperança de chances para a Ponte Preta empatar essa partida. 43, a chance do empate, o que é um grande resultado para Macaca. Vence o jogo no primeiro tempo, 2-0, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo e outro no começo do segundo tempo e depois tomou o terceiro. CRB virou para cima da Macaca no Rei Pelé. Elvis vem pra batida, falta é de longe, quase na intermediária, mas o Elvis é especialista. Autorizado, camisa 10 da Macaca, Elvis, arma a perna direita, partiu, bateu por cima do gol, a bola subiu, saiu, tiro de meta pro CRB. Mandou por cima do gol do goleiro Vitor Caetano, zagueirada da Ponte Preta estava na área. É claro, o Elvis é especialista em bolas paradas, mas dessa vez não pegou tão bem assim, acaba desperdiçando a chance. Daqui a pouco vai subir a placa dos acréscimos. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 3-2, 7 minutos no additional time. Dá tempo da Ponte empatar. Elvis tenta levantar da frente. Lá atrás o corte, a bola vai para a linha lateral. Cobrança de arremesso pela esquerda. Já cobra, tem pressa o time da Ponte. Vem pro jogo. Domina Porfírio, rasteirinho para Elvis. Ele para, raciocina. Recua soltando o jogo para Tarek pela esquerda. Ele já faz a soltura de bola lá pela direita. Lucas Cunha na frente, faz o giro. Vem Cafu para fazer a movimentação pela esquerda. Domina Porfírio na frente para Gustavo Teles. Abriu pela esquerda para Porfírio. Partiu, tentou o drible, tira. Afasta Baggio, é arremesso lateral. Arremesso para Macaca. Porfírio vem para fazer a cobrança de arremesso pela esquerda. Cobra, mas recua. Inacreditável, o time da Ponte estava no ataque, perde tempo. Gustavo Teles para Tarek, pé direito, levantou na área. Rodriguinho matou no peito, girou, está impedido. Subiu a bandeira marcando o impedimento do Rodriguinho, estava na banheira. Mas esta banheira aí não é a boa não, hein, Pedrão? E foi um lance milimétrico, foi muito bem, estava atento no lance ali o assistente número 2, o Carlos Henrique Alves de Lima Filho. Impedimento marcado corretamente, mais 7 minutos nesta segunda etapa. O Sicredi cuida bem do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e o seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Bola de longe, desviou, escanteio para o CRB bater. E é claro que os donos da casa, com a vantagem no placar, os jogadores vão caminhando para fazer essa cobrança de escanteio. Quem está caminhando para a bola agora é o Léo Campos, camisa 77, e pede apoio da galera presente no estádio Rei Pelé.
Escanteio, Léo Campos. Cobrou rasteirinho para baixo, voltou para Léo Campos. Vai tocar a bola e gastar o tempo agora o time do CRB. Olha a recuada, vem Henry. De perna direita, levanta o jogo lá pela esquerda no campo de ataque. Dominou, ajeitou, tentou a passagem. Léo Campos pela esquerda. Time da Ponte apenas cerca. A bola volta. Domina abaixo pela esquerda, bate rasteirinho de perna direita, tenta o passe com o Léo Campos, outra vez a bola saiu. É arremesso, mas o árbitro havia paralisado o jogo, marcando uma falta no Giovani. Tá caído aí o 8 do time do CRB. É isso, e falta cometida pelo Jonathan Cafu, que teve apenas uma chance, não aproveitou essa chance, desperdiçou e, é claro, vai fazendo mais uma partida ruim com a camisa da Macaca. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Repito, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Logos. Baggio dominou, soltou atrás, vem o time do CRB, bateu, é gol! Gol do CRB! Luiz Felipe marca o quarto na jogada, arrancada pela direita, lançamento na área, Luiz Felipe sem marcação, bateu para fazer o quarto gol do CRB, mandou lá dentro. 4 pro CRB, 2 pro time da Ponte de virada. CRB 4, Ponte 2, e o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é essa defesa frágil da Ponte Preta. Com esse gol sofrido, a Ponte Preta passa a ter a pior defesa do campeonato. São 20 gols sofridos em 10 rodadas e 14 gols nos últimos 4 jogos. Lamentável, como eu disse no gol anterior, essa defesa da Ponte Preta, Batista. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias da Ponte Preta e do Guarani e da Ponte Preta no portal mais completo sobre o noticiário dos times de Campinas. Acesse e saiba mais. Luiz Felipe marcou 2 gols no jogo, entrou no segundo tempo e o cara tem uma estrela imensa. CRB empatava em casa, resultado muito ruim. A Ponte saiu na frente, fez 2-0 e o CRB empatou. E o Luiz Felipe marcou 2, um de cabeça, e esse levando com enorme facilidade, até parece que tinha um cone marcando o jogador dentro da área. E o nome do cone é Diego Porfírio. Vai terminar o árbitro. Todo gol tem que consultar o VAR, né? Mas acredito que não há nenhum tipo de problema e saiu um cartão ali. Saiu vários, na verdade, Batista. Os jogadores do banco do CRB foram comemorar, eu acredito que lá do outro lado, com o Luiz Felipe. E aí o Wagner do Nascimento Magalhães saiu distribuindo cartões para jogadores do banco do CRB. Sanasa, indicada ao Global Water Awards 2026 pelo uso da inteligência artificial no combate ao desperdício de água. Sanasa. Vai terminar já 7 minutos no Additional Time, vamos a 52. A Ponte perde de virada. Fez um ótimo primeiro tempo, tomou um gol no finalzinho, mas é impressionante, a Ponte não pode tomar gol. Há um desespero terrível. E o CRB, com esta vitória, sobe para a 7ª colocação. Lembrando que o regulamento mudou, os 2 primeiros sobem direto. E aí, do 3º ao 6º, vai ter um playoff. Então, o CRB se aproxima do 6º colocado, que é o Novo Horizontino. Tem 14 pontos. O Novo Horizontino tem 16 e o CRB vai para 14. Vai terminar, a torcida pede o encerramento.
Wagner do Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro pediu a bola, apita. Não há tempo mais para mais nada. Termina o jogo. Termina o sofrimento da macaca. É o calvário da Ponte Preta na Série B 2026. CRB 4, Ponte 2. E na sequência vem aí, aqui na Bandeirantes, só aqui tem o incomparável Edu Pinheiro e o apito final. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado pela audiência, tchau! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Olha, a Ponte toma 4, toma virada e toma 4 de novo, hein? Vamos para o comentário aqui, CRB 4-2, primeiro tempo, começa com tudo aí o CRB, a Ponte administrando, aí o Thiaguinho chutou uma bola, passou raspando, primeira vez que a macaca desce a 28, gol do David da hora, fazendo 1-0, uma bela ajeitada do Elvis, a 32, a Ponte pela segunda vez no ataque, Elvis acerta um belo chute, ainda desvia na zaga, 2-0, um belo gol. Aí pressão pra cima da macaca, Diogo Silva defendendo, aos 46, Mikael de cabeça, marca o primeiro CRB. E lá vem o segundo tempo, hein? Sabia-se que a pressão seria muito grande, 10 minutos, Diogo Silva defesa, uma defesa sensacional, Mikael tenta aí uma meia bicicleta, uma puxeta, ele bate Diogo Silva no reflexo, pimba para escanteio. 1 minuto depois, Mikael de novo, de cabeça, hein? E de cabeça. 2-2, empatado, 11 do segundo tempo. Aí a 33, uma arrancada do Jonathan Cafu, quase que a Ponte faz 3-2, defesa do goleiro, e aí desce o CRB na sequência, e o Luiz Felipe, que acabou de entrar de cabeça, 3-2. E a 48, muita gente envolvida, CRB trabalha bem a bola, 4 jogadores da Ponte envolvidos, inclusive o Diego Porfírio, e o Luiz Felipe de novo faz 4-2. Nos últimos 4 jogos, a Ponte sofre 14 gols e continua na penúltima colocação, 19º com 7 pontos. Oi, Tigrão! CRB 4, Ponte 2.
Ô Edu, o time lutou muito, correu, teve dignidade hoje, não se escondeu do jogo, mas é um catado, né? Hoje o treinador, diante de tantos gols sofridos, nas últimas 3 rodadas anteriores, a Ponte tinha tomado 10 gols. 3, 3 e 4. São Bernardo, né? Aí tomou 3 em casa contra o Sport e depois tomou 4 contra o Londrina. Falou, opa, vou fechar a casinha, vou trancar, e hoje manteve a média, até acabou aumentando a média de gols tomados nos últimos 4 jogos. 14 gols em 4 jogos. Uma vergonha. No gol de empate aí da equipe do CRB, eu vejo, por exemplo, o Márcio Silva, num gol que foi feito de cabeça pelo Michael. Ele fez o primeiro e o segundo. 2 dele, depois 2 do Luiz Felipe. Ele fez de cabeça, mas o Márcio Silva vai tentar cortar com a perna, de canela. Ergue a perna lá em cima, todo desajeitado. Quer dizer, bola aérea você tem que ir de cabeça, né? Não com a perna. Aí ele fura e a bola chega na cabeça do Michael. Então a defesa da Ponte é uma peneira, né? Eu acho que do meio campo pra frente, nada mal marcar 2 gols na casa do adversário, com toda a limitação da equipe. Primeiro gol do David da Hora, uma bela ajeitada do Elvis. E o segundo gol, o Elvis, uma pancada de fora da área, desviou lá no beck, tirou um pouquinho o goleiro da jogada, mas um chute de muita qualidade do Elvis. Então o time lutou, jogou com 3 zagueiros, fechou as linhas, segurou a onda, encontrou os 2 gols no primeiro tempo, um a 11 minutos, né? Um a 28, perdão, o outro a 32. Quer dizer, 4 minutos depois de ter feito o primeiro, fez 2-0. O torcedor ficou com aquela impressão de que hoje era o dia da reabilitação. Mas aí o primeiro grande erro defensivo. Vejam, dos 4 gols que a Ponte tomou, 3 de cabeça. Bola alçada, vem o Michael empurrando tudo, sem fazer falta, ninguém vai na bola. O goleiro, o Diogo Silva, que jogou bem, fez boas defesas, mas ficou no meio do caminho, sai, volta, zagueirada não vai, chega o grandão lá, o Michael, e pimba, é uma espécie assim de Monga do Agreste, né? Jogador muito forte fisicamente. Tô falando porque o Monga, lá nos anos 80 na Ponte, centroavante número 9, histórico da Ponte, quando chegava assim, chegava empurrando tudo também, na força, na raça. Então você tem que se posicionar, tem que cercar, tem que encostar no jogador. E ali a gente percebeu que a coisa poderia azedar, porque era 46 do primeiro tempo e a Ponte tomou o gol. Trouxe de volta o CRB para o jogo, porque se volta com 2-0 e a Ponte valoriza a posse da bola, a Ponte dá uma gelada na bola e deixa o tempo passar, poderia ficar bom, mas já foi com 2-1 e a gente dizia aqui no intervalo, né? Olha, eu quero errar, mas a tendência natural, conhecendo o perfil técnico, tático e emocional desse time, a tendência é tomar a virada. Eu não queria ter razão, queria ter errado, mas infelizmente tá aí, 4-2, 3 zagueiros, 2 volantes, laterais que não apoiaram, desceu um pouquinho mais o Thales, o Barcelos não foi nenhuma vez, o Porfírio, que entrou no lugar dele, estava no lance do 4º gol, também foi feito de gato e sapato, não marca ninguém. Então o compartimento defensivo da Ponte comprometeu de novo e o CRB, se aproveitando dessa vulnerabilidade, fez 4-2 de virada num domingo, numa rodada que parecia sorrir para a Ponte, porque faz tempo, hein, que a Ponte não abria 2-0 em ninguém. Abriu e na casa do adversário. Dissemos, opa! Mudou o vento. Só que aí toma um gol no finalzinho do primeiro tempo e volta para sofrer a virada, com queda física de novo no segundo tempo. CRB mais inteiro, empurrou a Ponte para trás, pressionou, mostrou que ia virar e virou. Uma tristeza muito grande para o torcedor da Ponte. Começou tudo legal, mas depois deu a lógica
E qual era a lógica antes da bola rolar? Pela situação da Ponte, analisando tudo, o campo e o fora dele. A tendência, pela lógica, que nem sempre impera, era a Ponte ser goleada em Maceió. E foi. Ao final, para mim, nada a contestar, a não ser pela incompetência defensiva da Ponte. 4 de novo para o CRB, 2 para a Ponte. E a Macaca, que tristeza para o seu torcedor. Que tristeza. Infelizmente, caminhando a passos largos e de forma progressiva para mais um rebaixamento. O 4º dentro desse novo modelo de gestão que a Ponte implantou desde 2022, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, olha, 4-2 de virada. Gleger, agora você comentando aí, tava 2-0 pra Ponte, são 3 gols de cabeça e o quarto gol vai aos 48, 14 gols nos 4 jogos, toma 4 de novo, penúltima colocada com 7 pontos. Gleger, 4-2 CRB. Edu, e assim, né, é o retrato daquilo tudo, esse time da Ponte é o retrato daquilo tudo que tá acontecendo fora do campo, tá? A gente fala muito, e assim, é nítido perceber a questão física. E olha, não é porque a Ponte, mas então tem que contratar um novo profissional. Não é isso que eu tô falando. Porque a Ponte tem na preparação física o Thiago Vegetti, que é um baita de um profissional, é um baita de um preparador físico. Mas o grande problema é como é que tá o dia a dia desses jogadores. Como é que, por exemplo, o Thiago Vegetti vai chegar para dar um treino físico, que é importante, principalmente quando você tem a semana cheia, com os caras com a cabeça lá fora, com tudo aquilo que está acontecendo fora do campo, com uma notícia pior que a outra durante toda a semana na questão financeira. Então como é que o Rodrigo, por exemplo, dá o treino durante a semana com esses caras reivindicando uma série de coisas? A gente tem que aqui enaltecer os caras que foram pro jogo. E aí, ó, e é nítido, hein? Porque olha o primeiro tempo que faz a Ponte e depois olha o segundo tempo. Olha pra você ver, olha que faz a troca o CRB e a hora que faz a troca a Ponte Preta. Eu falei aqui, acionado pelo Batista, olha, o CRB encontrou um caminho lá pelo lado direito, esquerdo de defesa da Ponte, e ele mexe ali porque o Barcelos estava desgastado e o Tavares também. E ele tinha que mexer, porque os caras não estavam aguentando mais. E aí a mexida, nós vimos, olha, só olhar os gols aí por onde saiu. Olha como é que entrou os jogadores da Ponte. Olha como é que entrou os jogadores do CRB e olha os jogadores da Ponte. Você imagina a cabeça do treinador, a hora que olha para trás, e eu disse isso também na transmissão, pô, precisa mexer, os caras estão desgastados. E eu vou fazer o quê? Aonde que eu vou mexer? Quem que eu vou colocar? Então é difícil, é duro, é complicado. Então, para mim essa derrota, aliás, todas elas, né? Foram dois resultados de 3 e agora com esse, o segundo de 4. Então a Ponte tomou 8 com 6, 14 e gols em 4 jogos. É muita coisa. É muita coisa. Então, deve-se muito. Para mim é isso, é o retrato daquilo tudo que está acontecendo fora do campo. Esse é o retrato do time Ponte Pretano. E não me venham falar que é diferente, porque eu sei como é que funciona isso. Quando o time tá com essa dificuldade. Quando o time tá, aliás, né, dificuldade estava o ano passado. Esse ano aqui não encontro nem palavras para resumir a situação financeira da Ponte e a situação desses atletas que tem que todo dia treinar, que tem que todo dia se organizar, tem que todo dia ir para casa e dizer para a mulher, nada ainda. Prometeram, pô, acho que vai ser... Aí chega na sexta, não aconteceu. Edu, pra mim é isso aí. Não tem como. Ou resolve a situação fora do campo urgente, ou, como disse o Tigrão, e eu concordo, a passos largos de mais um rebaixamento. Muito bem. Ô, Pedro, é o seguinte, pessoal mandando aqui algumas mensagens, até não vou ler assim, porque tem até palavrão, que a Bandeirantes tem medo, que a gente não fala com o Eberlin, que se fosse o Guarani a gente colocaria. Tudo bem, sem querer entrar na onda deles, né? Mas também não tem o nome do sujeito aqui. Eu vou encaminhar para o jurídico, tá? Aí ele fala, se for o caso, o jurídico chama o rapaz aqui, ou lá no tribunal, ele explica tudo isso que ele está falando aqui. Eu vou deixar aqui
com vocês aqui, tá bom? Ô Pedro, a respeito do Eberlin, como é que é o agendamento? A Bandeirantes tem agendado, a última vez que ele falou foi no dia 12 de maio. Que dia que é hoje, Pedrão? Hoje é 24? Hoje é 24, faz 2 semanas. O Eberlin conversou com a gente depois da derrota para o Sport. Na semana passada, depois da derrota do Londrina, o João Brigatti conversou com a gente. A responsabilidade de tudo que está acontecendo na Ponte Preta não é nossa, da Bandeirantes. A gente faz as perguntas, mas a gente não tá lá dentro do dia a dia, a gente não joga bola, não é a gente que vai pagar os jogadores, que vai mudar o astral dos jogadores, a gente faz o nosso trabalho. Todo dia a gente faz o nosso trabalho aqui de forma séria. A culpa de tudo que tá acontecendo na Ponte Preta não é minha, não é do Edu Pinheiro, não é do Batista, não é de ninguém. A culpa é das pessoas que estão na Ponte Preta. A gente faz o nosso trabalho, a gente informa, apura, faz o nosso trabalho sério todo dia. A gente conversou com o Eberlin faz 2 semanas. Conversamos com o João Brigatti na semana passada. Tá, veja bem, eu tenho o costume de... Eu conto a história do jogo aqui. Ponte Sport, no Majestoso, dia 9 de maio, um sábado, foi 3-1 para o Sport. Tá aqui. Essa é a história do jogo. O YouTube mostrando aqui, tá? Aqui tem escalação, detalhes, gols e tal. E aqui tá escrito detalhes. Olha, detalhes. 2 pontos. Ponte devia para jogadores, funcionários, comissão técnica, membros, meninos da base. Na terça-feira, 12 de maio, Marco Eberlin, vice-presidente e diretor de futebol, em entrevista à Rádio Bandeirantes, prometia que até o final de maio colocaria em dia boa parte ou alguma parte dos salários. Então, dia 12 de maio foi o último dia que o Eberlin falou, não faz tanto tempo assim, né? Toda hora que ele fala. Ainda estamos em maio, né? Ele falou que em maio aqui estaria alguma coisa, a ponta tá correndo atrás, aqui também ninguém defende ninguém, a gente procura fazer um trabalho sério, o pessoal manda aqui mensagem, porque a Bandeirantes é isso, que aquilo, não temos culpa nenhuma, a gente analisa aquilo que está acontecendo, mas a gente agradece aqui a audiência. Olha, 4-2, será que alguém vai ver? É o craque do jogo, né? É no jogo, não necessariamente da Ponte, vamos ao craque do jogo. Oi, Tigrão, sim? Nem se desgaste com isso daí, né? O torcedor tá com a cabeça quente, mas ele não pode atribuir funções para a imprensa que não são da imprensa, né? Ele, como torcedor, se ele for conselheiro da Ponte, ele tem que deixar de ser omisso, né? O conselho da Ponte é omisso. Come na mão, né? Conselho fiscal passa pano. Agora a imprensa que tem culpa? Sabe, todos os questionamentos, todas as denúncias, tudo que está acontecendo, todos os fatos foram noticiados e comentados. Agora, aqui ninguém tem direito a voto, a nada, né? Então, se ele quer eleger algum culpado e não tem peito, coragem e culhão para eleger os verdadeiros culpados, ele que larga a mão de ser covarde também, ele ou eles, e anonimamente, porque normalmente é número frio, é número que você não identifica, é coisa de bandido, fica aí com ofensa. Agora, precisa ver se depois ele tem grana para encarar a contratação de um bom advogado e comparecer lá na frente do Homem de Preto e provar algumas coisas que ficam falando aí. Então, um bando de imbecil que fica tentando fazer com que a imprensa tenha desvio de função, e nós não vamos ter desvio de função além daquilo que nos é permitido. Às vezes a gente até avança um pouco o sinal e às vezes até sofre represália. Mas eu não tenho medo de porra nenhuma. Nada. Agora, denúncia, calúnia, isso é crime. Mas eu prefiro que você não se desgaste com isso. Não sofra com isso, não deixe a sua pressão subir com isso, porque o verdadeiro torcedor da Ponte sabe o que está acontecendo, né? Agora, covarde que se esconde atrás de rede social e de um celular para ficar atacando e atribuindo responsabilidade a quem não tem culpa de nada, esse para mim não merece o meu respeito. Covarde, né? Vem de frente, vem de mano, se identifique e aí a gente toma as providências.
Agora, o Batista não é goleiro da Ponte, eu não sou zagueiro central da Ponte, o Edu Pinheiro não é quarto zagueiro da Ponte, o Pedro Piscinato não é lateral direito da Ponte e o Breno Beretta não é lateral esquerdo da Ponte e nem o Leandro Bolles, o volante que cobre os zagueiros. Agora, os caras tomam 14 gols, a Bandeirante tem que falar. Pô, mais do que nós falamos aqui, porra. Tava 2-0, tomou um gol, falei, vai tomar a virada porque o time é ruim. Agora, não somos nós que contratamos. Não somos nós que não pagamos salário. Não somos nós que fechamos o clube. Não somos nós que instalamos o atual modelo de gestão. Então dá licença, cara. Vá cuidar da sua turma, pô. Deixa quem trabalha honesto, com mais de 40 anos de profissão, continuar trabalhando. Pô, toma atitude que você acha que tem que tomar, sem querer fazer da gente boca de aluguel da sua covardia. Até porque eu tô aqui, tá o meu nome aqui, ó. Valdemir Gomes. Se quiser eu boto meu CPF. Agora você fica escondido aí atrás de rede social, enchendo o saco, pô. Vá tomar conta da tua turma, vá pra aquele lugar, pô. E não encha mais o saco. E se não tiver contente, mude de rádio. Vá baixar em outra freguesia. Vá pro inferno, pô. Vamos pro craque, hein? Craque do jogo. O craque do jogo. Vamos lá, comandante Batista, o que dizer do craque do jogo, hein, Batistão? Alô, Edu, um abraço pra você, um abraço para um amigo ouvinte do apito final. O primeiro tempo da Ponte foi ótimo, Edu. E eu vou votar, apesar do resultado, cenário terrível. Segundo tempo, de novo, a Ponte muito vulnerável no jogo aéreo, tomando gols em profusão nesta competição. Mas o Elvis, sempre que entra, acrescenta, tem muita técnica hoje, marcou um golaço e merece sim o meu voto, apesar das imensas dificuldades que a Ponte está tendo. Elvis, o craque do jogo. Valeu, Edu, okay. Prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Grande comandante. Ótima semana, valeu, um abraço, Edu, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Oi, o Pedro Piscinato. Oi, Edu. Mas, Pedrão, você vota em quem? Tem algum palpite aí? O jogo foi muito difícil, mas por tudo que fez, por tudo que representa para a torcida Ponte Pretana, meu voto também vai pro Elvis. Deu uma assistência, depois fez um belo gol, um golaço, o primeiro dele nessa temporada de 2026. Só que aí depois o time caiu fisicamente mais uma vez, um time muito fraco psicologicamente, tecnicamente, e aí não tem tatu que aguente. Então, pra mim, Elvis, o craque da partida, Edu. E a situação do Rodrigo Santana técnico, hein, Pedrão? Agora, hein? O que você acha? Vamos aguardar o desenrolar dos próximos dias, né, Edu? Tava rolando um papo aí de que ele já não queria ficar, né? Após a partida contra o Londrina, já havia pedido para deixar o cargo, foi convencido ali pela diretoria a permanecer, mas são números também ruins demais do Rodrigo Santana no comando da Ponte Preta. Tá bom, Pedrão, até a qualquer momento, hein? Grande abraço, Edu. Se tiver qualquer novidade, eu volto aqui dentro do apito final. Edição extraordinária. Sim, Greger, tem algum palpite, craque? Tenho, Mikael, atacante do CRB. Pra mim, o craque do jogo. Bem, belo voto. Cara, muito bom, hein? Mikael fez 2, né? Fez 2 de cabeça, 2. O rapaz, o outro fez 2. Oi, Tigrão, craque. Elvis. Muito bem, Elvis com 3 votos, é o craque do jogo, 4-2 venceu o CRB de virada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no placar da Bandeirantes, olha, tivemos Cruzeiro 2, Chapecoense 1, lá em Belém, Remo 1 de virada, Atlético Paranaense 2, 33 do primeiro tempo, Neoquímica, Corinthians e Atlético Mineiro 0-0, 20-30 tem Vasco e Bragantino. Na Série B, Atlético de Goiás 0, São Bernardo 1, ontem o Náutico ganhou, o Náutico ganhou na sexta-feira, ganhou também o Novo Horizontino, Fortaleza ganhou, o Sport ganhou, todo mundo ultrapassou o São Bernardo, mas hoje o São Bernardo, que ia jogar, foi lá em Goiás, ganhou do Atlético 1-0 e continua na liderança da Série B. Encerrado aqui então CRB 4-2 na Ponte, estamos no primeiro tempo de América Mineiro 1, Vila Nova 0. América Mineiro é o último colocado, mas eu acho que ele não alcança a Ponte. Só que dá confirmado aqui,
A Ponte 19ª congela nos 7 pontos. E o América com esse gol chega a 6. Continua em último. Então a Ponte é penúltimo com 7 e o América, mesmo que vença o seu compromisso, está vencendo 1-0 Vila Nova, mas não consegue ultrapassar a Ponte, tá? Esse é o panorama da Série B, Avaí e Goiás. 0-0, 20h30 tem Operário e Criciúma. E na Série C terminou o jogo do Brusque. Na Série C ontem, o Guarani venceu lá o Barras por 2-0 e tivemos a vitória do Brusque sobre o Anápolis. Brusque 1, Anápolis 0. Então é o seguinte, o Guarani terminou ontem em primeiro, mas com a vitória do Brusque, o Brusque volta a ficar na frente. O Guarani, nesse momento, é segundo colocado e amanhã joga o Paysandu, né? O Paysandu na Série C joga amanhã contra o Floresta. Então, se o Paysandu vencer, também ultrapassa o Guarani, mas de qualquer maneira é uma ótima colocação do Bugre na Série C. E eu volto já. Tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo, depois o gabarito com o Tigrão e o Gleger. Agora 19h04. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Em Pelé, Maceió, a Ponte entrou com Diogo Silva no gol, com 3 zagueiros, Lucas Cunha, o Everton e Márcio Silva, o Thales como ala direita, André Lima, Tarek e Elvis e Danilo Barcelos, lateral esquerdo. No ataque, Diego Tavares e o David da Hora. Olha a alteração no intervalo. Sai o David da Hora, entrou Jonathan Cafu. Aí, no segundo tempo, por ordem cronológica, a 23 minutos, saiu Danilo Barcelos, entrou Diego Porfírio e saiu Diego Tavares, entrou o Kevinson.
E depois a 36, mais duas, hein? André Lima saindo, Gustavo Teres entrando e o zagueiro Everton saiu para a entrada do Rodriguinho, equipe do técnico Rodrigo Santana. O CRB com Vitor Caetano, Hereda, Henri, Fábio Alemão e Heverson. Depois Léo Campos, De Luca. Depois Danielzinho, Pedro Castro, depois Giovani e Christopher. Tiaguinho, depois Douglas Baggio, Dada Belmonte, depois Luiz Felipe e o Micael. E técnico é o Eduardo Barroca. Apitou Wagner Nascimento Magalhães do Rio de Janeiro. Cartão amarelo para Ponte o Tarek e CRB Danielzinho. Alguns jogadores do CRB foram amarelados do banco numa comemoração de um dos gols, mas não tivemos aqui, não deu como anotar esses cartões amarelos. Temos que aguardar aqui a súmula. Olha os gols, hein? 28 primeiro tempo, David da hora, 1-0 Ponte, 32 minutos primeiro tempo, 2-0 Ponte Elvis. E a 46 primeiro tempo, Micael de cabeça diminuía, 2-1. Segundo tempo, a 11 minutos, Micael de cabeça, 2-2 empatando. Depois, a 34, o gol do Luiz Henrique acabou de entrar de cabeça, 3-2. E a 48, Luiz Felipe marcando 4-2. Público e renda não fornecidos. Aqui a ficha técnica no apito final de CRB 4, Ponte 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, defesa, a primeira que eu tenho aqui, 46 do primeiro tempo, tava 2-0, 1 minuto antes da Ponte tomar o primeiro gol, hein? Olha, entrada da área, Diogo Silva trabalhando, vai, Batistão. 45 minutos, vem pela meia direita, Hereda, levantamento, bola cruzada, subiu Everton, vem de cabeça para afastar a bola, batida, Diogo Silva,
espalma, evita o gol do time do CRB. A pancada da entrada da área. A bola seguiu depois, na sequência continuou viva e foi embora pra fora pela linha de fundo. É escanteio pro CRB bater. Pressão no normal, depois o gol do Mikael aí de cabeça, tava 2-1, terminou o primeiro tempo, 2-1 Ponte. Deixa eu ver, defesa, aqui ó, 10 do segundo tempo, hein, 2-1 Ponte, antes de tomar o empate. 1 minuto antes de tomar o empate, o Mikael, ele deu uma puxeta, uma meia bicicleta, ele vira o corpo, mas pega uma pancada no reflexo, Diogo Silva. O CRB lateralizou a jogada, vem pra bola Henry, vem de cabeça, Mikael, palma, Diogo Silva, fez a defesa espetacular, seria um golaço. E vem no contra-ataque, Elvis domina. Então, sabe como são as coisas? Diogo Silva pega uma bola, na sequência o CRB vai com o primeiro. Segundo tempo, Diogo Silva, defesa espetacular, na sequência Mikael empata 2-2. E aqui é o contrário, hein? 33 minutos, 2-2. Quem arranca pela ponta direita, descambado, diria Pereira Neto, Jonathan Cafu. Vamos lá, Batistão. Jonathan Cafu tem a oportunidade. Vai, Jonathan Cafu. Uma bomba. Espalma, Vitor Caetano defendeu, pancada violentíssima de perna direita de Jonathan Cafu, não venceu o CRB por causa da ótima defesa do Vitor Caetano. Não foi frontal, assim, ele entrou pelo lado direito, né, e arrancou, chutou, pimba, o goleiro defendeu. Bom, é isso aí, as 3 defesas que eu tenho. Na sequência, isso foi a 31 minutos depois, gol do CRB. 3-2, Luiz Felipe, 48, Luiz Felipe, 4-2, virando esse jogo aí. Oi, Gleger, a defesa do jogo. Naquele sem pulo que deu o Mikael e a belíssima defesa do Diogo Silva, pra mim, a defesa do jogo, Edu. Perfeito, é o lance 5, né? E, Tigrão, a defesa... É a segunda opção aí, Segunda opção. Vou com o Gleger. Vamos lá, 10 do segundo tempo, Diogo Silva, a defesa do jogo. O CRB lateralizou a jogada, vem pra bola Henry, vem de cabeça, Mikael, palma, Diogo Silva, fez a defesa espetacular, seria um golaço, e vem no contra-ataque, Elvis domina. Gabarito do jogo. 19-16, o gabarito do jogo tá para terminar o primeiro tempo. Corinthians Atlético Mineiro 0-0. Oi, Gregor, a nota do jogo, CRB 4-2. Nota 5, Edu. Para você, Tigrão. 5. Vamos lá, Diogo Silva. Olha, o Gregor, o Diogo Silva... Ô, Edu. Sim, gol do Corinthians? Não, tomou um gol, mas... O VAR não, o bandeirinha direto, né? Tava impedido, mas o Corinthians tomou um gol. Estaria 1-0 pro Atlético, mas por um pezinho tava impedido o atacante do Atlético. E um abraço pro doutor Haroldo Cardella, um dos mais prestigiados advogados aí do Brasil. Tá nos ouvindo, né? Um abraço a ele, quanta honra. Haroldão, gente da maior qualidade, muito competente, uma carreira linda aí no direito, na advocacia, e tá dizendo a ele, inclusive tem ele escreve todo sábado uma coluna, né, no Correio Popular, é colunista do Correio Popular, e até me mandou aqui o print aqui, né, sobre um artigo que ele publicou recentemente, não vi exatamente a data aqui, até porque ainda a gente tá no ar, sobre os anônimos que se escondem atrás das redes sociais e os crimes cibernéticos, né? Os crimes cometidos contra a honra das pessoas nas redes sociais. Haroldo, que é um especialista, inclusive, no assunto, e se colocando aí, claro, indiretamente, em solidariedade à nossa disposição, até para conversar a respeito disso, mas infelizmente são os novos tempos, né? Onde qualquer um se acha o dono da verdade, se acha
o cara mais influente do planeta e se acha no direito de ofender a honra de pessoas honestas, que têm família, que trabalham, que pagam as suas contas e que levantam cedo para trabalhar. Só para constar aqui, né? Tá com a gente, tá ouvindo. Doutor Haroldo Cardella, grande personagem da Advocacia Nacional e inclusive também com bastante influência na Ordem dos Advogados do Brasil, onde já militou por muitos e muitos anos, e amigo da casa. Aí, falou tudo, é isso mesmo. Tá com a gente aqui. Um abraço pro doutor Haroldo Cardella, grande advogado e uma grande pessoa acima de tudo. Muito obrigado, doutor Cardella. Quanta honra essa audiência aí. Obrigado pela orientação. Ô, Gleger, Diogo Silva fez a defesa do jogo e dos 4, se ele teve culpa em algum. Edu, não é culpa, né? Mas eu acho que no primeiro gol ali ele poderia ter se antecipado ao lance. Mas vai ficar com uma nota 4,5. Bom, os 3 zagueiros num bloco só. Lucas Cunha, ponte com 3 zagueiros hoje, hein? O Everton e o Márcio Silva. E o Tigrão pegou bem aqui. Foi no gol de empate do Mikael, no 2-2, a 11 segundo tempo, né? Uma bola cruzada e o Márcio Silva, ele levanta o pé, tenta tirar de canela, de pé, né? Lucas Cunha também tá na fita. Deixa eu ver o que mais aqui. No primeiro gol, naquela cabeçada, né? Você disse bem, o Diogo Silva, você poderia ter antecipado e o Everton tava com ele também. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. No terceiro gol, de cabeça, né? Dupla de zaga. E o quarto gol, 4 jogadores foram envolvidos, começou lá embaixo. O Diego Porfírio, depois vai chegar a vez dele aqui. Vamos lá então, nesses 3 zagueiros aí, 8 Tigrão, Lucas Cunha, o Everton e Márcio Silva. 3 pros 3. Você, Gleger? 3,5. Thales foi o ala direita, vocês me corrijam por favor. Foi o Thales que fez o cruzamento para o gol do primeiro gol, né? Primeiro gol. O Diego deu o Thales cruzou, o Elvis dá uma ajeitadinha, o David da hora faz o gol, né? E mesmo que timidamente foi o Thales, como é que ficou, Tigrão? Eu gostei. Esse menino, claro que ele é muito jovem ainda, tem muito para evoluir, né? Mas ele é ousado, né, Edu? Ele pega a bola, parte para cima, ele não fica lá cunheco. Pega a bola na linha média e toca para trás para fugir da responsabilidade. Né? Claro que dentro de um sistema defensivo que mais uma vez tomou uma sacola, né? Tomou 4 gols, ele tá dentro do contexto. Mas ele é ousado, ele não se esconde, isso me agrada. Nota 5 pro Thales. Bom, o Tigrão fez a ala direita, você, Gleger, faz a ala esquerda. Danilo Barcelos, número 14, cansou, né? Saiu a 23 do segundo tempo. Danilo Barcelos. Enquanto esteve em campo, nota 4,5, Edu. Vamos lá, André Lima e Tarek, os volantes, hein? André Lima e Tarek. O Tarek gosta de chutar, né? Gosta de chutar de longe e tal, sempre acerta uma. Mas o Tarek, ele foi amarelado com 12 minutos de jogo. André Lima e Tarek, Tigrão. Aceitável. Marcando, correndo, cercando, tentando proteger. Mas é aquele problema da ponte, né? Chega depois de 10, 15 do segundo tempo, as pernas ficam muito pesadas, né? E você pode pegar aí, você é o homem dos números, das estatísticas, da história, você é fenomenal. Pode pegar aí, desses 14 gols que a Ponte tomou, quantos que foram no segundo tempo? Me atrevo a dizer aqui que na casa de 10 desses 14 dos últimos 4 jogos, eu não tô com os números abertos aqui. Tá aqui. Se eu abrir, eu pego também. Você tem tudo na mão e você tem na cuca também. Mas eu tô aqui, dando um bico de 10 dos 14, todos no segundo tempo. Quer dizer, é um percentual muito alto e isso, estatisticamente, ilustra. E o Tarek e o André Lima são uma foto disso hoje. Muito bem revelada, com retoques. Caíram fisicamente, mas lutaram muito, não comprometeram e levam ambos nota. Olha, contra o São Bernardo, né? 3-0 pro São Bernardo, lá em São Bernardo, gols no segundo. Você vai escutando aí, Tigrão, tá? Teve 2 no segundo tempo.
Teve 2 tempo. 3-1 pro Sport, aqui no Majestoso, teve primeiro tempo, só foi o segundo tempo. 3. 3. Então você vai computando aí. Contra o Londrina, 4-1 Londrina, Majestoso. Segundo tempo, foram 3 no segundo tempo. 6. E hoje, no segundo tempo, foram mais 3. 9. Eu falei 10, tá aí só pra você ver, né? Pois é. A gente aqui não quer ter razão, mas a gente leva a sério o que faz. Falei 9 sem abrir o arquivo. Falei 10, perdão, e foram 9. Então, isso em 14, 5 no segundo. Tá explicado aí. A pernona fica uma bigorna de 60 quilos amarrada em cada uma das pernas. Aí não dá pra correr. Não tô também botando nas costas da preparação física, não, de jeito nenhum. Porque já elogiei nas partidas em que a Ponte ganhou que o time correu hoje. Mas é que psicológico, né, Edu? Sabe, quando você tá com a cabeça um trevo, sabe, você não consegue nem fazer sexo. Quanto mais correr atrás do adversário. Mas a gente não precisa nem estar com a cabeça um trevo, né, Edu? Não faz mais mesmo, né? Tá tudo a ver, né? Ô, Gregor, André Lima e Tarek. Não é o seu caso, né, Gregor? Então, André Lima e Tarek. Mas tá fraquinho também. Tá não, aqui não precisa não. Tá na atividade ainda. 4,5. Mais ou menos, mais ou menos. 4,5. 4,5 o que? É pro volante ou pra sua atuação? Volante? Não, pros volantes. Pra minha atuação, 9,17. Olha, o Elvis... Vai nem com fio terra. Olha, é o seguinte, hein? Vamos pro Elvis. Eu quero vocês dois começando com o Tigrão aqui. O Elvis, que ajeitada que ele deu, né? Pelo primeiro gol do David da hora, né? Do jeito que ele ajeitou e pelo gol que ele fez o segundo, pegando um belo chute fora da área. Bateu no zagueiro, mas fez um belo chute aí. Vamos lá, Tigrão. Elvis hoje, inclusive, no craque, levou aí o seu voto do Batista e também do Pedro Piscinato. Correu o jogo inteiro, né, Edu? Correu, tentou chamar, gritou, ficou vermelho, arregalou o olho, gritou com o time, fez um gol, deu uma assistência. A parte dele ele fez. Lutou, guerreiro. Merece todo o respeito da torcida da Ponte. Eu não sei se você viu que na transmissão de TV ele foi o entrevistado pelo lado da Ponte. Não sei se você conseguiu ouvir aí. Mas eu, de butuca aqui, aumentei o volume, né? Ele falou, eu quero falar do jogo. Esse negócio de extra-campo, você vai perguntar para quem administra o clube. Porque eu acho uma deslealdade. Tô falando o que o Elvis disse. Eu acho uma deslealdade vocês ficarem perguntando para nós o tempo todo sobre isso. Eu não falo mais sobre isso. Vá falar com quem administra o clube. A gente tomou gols bobos, jogamos bem no primeiro tempo, poderíamos ter levado 3 pontos e tomamos gols que não poderíamos ter tomado e perdemos o jogo. Quanto ao extra-campo, vá perguntar para quem administra o clube. Eu não falo mais sobre isso. Isso foi o que disse o Elvis para a emissora que estava transmitindo o jogo pela televisão. É isso que ele disse. E correu, honrou a camisa da Ponte, saiu extenuado e detalhe, jogou os 90 minutos. O Elvis não foi substituído. Fez um gol, deu uma assistência, estava 2-0 para a Ponte. Agora, a hora que a coisa vai lá para a cozinha, o avental sempre suja, né? Mais uma vez o avental ficou sujo. A cozinha ficou desarrumada. E aí, meu companheiro? A Ponte tomou 4. Mas o Elvis foi bem. Eu votei nele. Nota 6,5. Ô, Gregor, vamos lá. Ponte perdeu de 4-2 de virada. Olha, intervalo ainda. A Neoquímica Corinthians, Atlético Mineiro 0-0. Vamos lá, o Gregor, Elvis. Nota 5,5, Edu. E para encerrar com você, Diego Tavares e David. Diego Tavares, ele foi muito bem no segundo gol, né? Que ele recebe a bola, ele sai da ponta, vai pro meio, saindo de 3. E aí tem uma disputa de bola e sobra pro Elvis fazer aí o segundo gol. Vamos lá, Diego Tavares e o David da hora que fez aí o primeiro gol. Enquanto estiveram, eu acho que, né, primeiro, principalmente, depois cansaram, né? E eu não entendi a saída do David da hora. Não entendi. Deve ter sentido alguma coisa no vestiário. Então, pra mim, pros dois, nota 5, Edu. Realmente saiu no intervalo, o Jonathan Cafu fez o segundo tempo. E Jonathan Cafu, Gregor?
Edu, é a mesma coisa, é o mesmo de sempre, né? A gente espera um pouco, muito mais dele, muito pouco. Teve aquele chute lá que o goleiro fez uma boa fez isso, mas muito pouco. Nota. Deu, né? Muito pouco, mas muito pouco. Para aquilo que o torcedor esperava do Cafu é muito pouco. Nota 4. Rodrigo Santana, Gallagher. O técnico. Eu acho que eu assim, você viu, o primeiro tempo foi legal, eu estava falando isso no pós-jogo, né? No comentário pós-jogo, né? Que é difícil o treinador, cara, você controlar isso. É difícil, é complicado. Como é que você vai, por exemplo, chegar pro cara, cobrar um cara um posicionamento, um empenho um pouco melhor, uma dedicação melhor nos treinos? Se esses problemas fora de campo, é difícil essa situação pro treinador. Eu já passei por isso, estava falando, já passei por isso como atleta, já passei por isso enquanto estava como membro de comissão técnica. A situação realmente é muito complicada. E aí, por exemplo, o Tigrão falou aí agora do preparador físico. É verdade. A Ponte tem um baita de um preparador físico, mas a gente percebe que o time morre fisicamente. Mas morre fisicamente é a sequência, né? É a semana, né? Daquilo que às vezes, poxa vida, o cara sai, chega no treino, aí vai sair tal dia. Aí chega tal dia, não sai. Aí o cara tem que ir pra casa. Aí chega em casa e vê a mulher toda esperançosa. Pô, agora vai. Não foi. E aí como é que o cara vai pro outro dia no treino? Então, assim, é complicado. E é a mesma coisa, eu acho que a ideia dele foi legal, a estratégia dele foi legal, porque a Ponte conseguiu fazer 2-0. Aí tem o gol que a Ponte toma ali, num vacilo generalizado do sistema defensivo. Né? 2-1, vai pro intervalo. E aí, no segundo tempo, a gente viu o que aconteceu. Então, eu acho que o Rodrigo não tem muita culpa nisso tudo que tem acontecido. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu, como profissional, já fui treinador também. Meu amigo, obrigado, um abraço, tudo certo, ó, que siga a vida Ponte Preta, né? Mas não dá. Eu tenho certeza absoluta de que quando ele assumiu o time, a galera falou, ó, pode ficar tranquilo, tá com uns problemas aí, mas nós vamos colocar a casa em ordem. E quanto tempo já faz isso? E quanto tempo faz que a casa não está em ordem? Né? Aconteceu a mesma coisa lá com o Marcelo Fernandes. A mesma coisa. Então, eu fosse o Rodrigo, pegaria meu bonezinho, agradecia o torcedor, né? Agradecia todos os jogadores, porque os jogadores são guerreiros mesmo. Não é fácil passar pela situação que está passando o elenco do time da Ponte. Então é isso. A nota dele hoje, claro, o resultado 4, mais uma vez, a nota dele hoje é 4, Edu. 4 como foi o resultado. Mas para mim, o Rodrigo não tem culpa nisso tudo, não. Um abraço, Flegler. Boa semana. Valeu, Edu. Um abraço para você, para todos os ouvintes. Um abraço pro Tigrão também. Parabéns aí pela transmissão. Valeu, gente. Um abraço. Tigrão, vamos lá. Diego Tavares, que participa do segundo gol. David da Hora, que fez o primeiro gol, mas saiu no intervalo. Entrou o Jonathan Cafu. E o técnico Rodrigo Santana. O Tavares está bem, né? Apesar de tudo, apesar dos problemas, apesar desse peso sobre os ombros, mas ele tem lutado muito e hoje participou ativamente do segundo gol, corre. Você viu que depois que ele saiu, né, que ele deixou de acompanhar o lateral esquerdo do adversário, que ele deixou de fazer a recomposição, complicou um pouco para a Ponte. Então é um jogador importante, hein? Importante, leva nota 6. E o David da Hora fez um belo gol. Um gol improvável, inclusive, muito difícil. Ele dá uma puxeta ali, né? No chão, meio que rápida. A bola veio rápida do Elvis e ele conseguiu acertar e jogar lá no ângulo, um golaço. Então, pelo gol, nota 5. Fora isso, não teve muitas participações, né, que chamassem a atenção. Mas um belo gol. Lutou, se posicionou bem, estava na hora certa, no lugar certo. A parte dele ele fez. O centroavante era ele guardou uma, né? Agora não pode ser peneira lá atrás, de tomar mais 4 hoje. Esse aqui é o detalhe. E olha que o Diogo Silva trabalhou, hein? Falhou, poderia ter saído, um detalhezinho aqui, outro ali. Mas mais uma vez ele evitou um vexame ainda maior. Mas Diego Tavares, nota 6. 6 pro Tavares. E você 5... ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Muito bem, Tigrão, um abraço, hein? Uma ótima semana. Arruma uma folha aí, Edu. Vou falar pra você. Não teve jeito. Tem permuta aqui com um supermercado pequeno aqui. Vou ver se eu arrumo lá um fraldão lá pra nós. Ô, Edu, eu não falei do Rodrigo, né? Então, só dizer que por gentileza. Nós somos direto pro comercial aí, pra não dar detalhes. Diego Tavares 6 e David da Hora 5 e o Rodrigo não tem culpa, mas acho que se despediu hoje, hein? Eu acho. Mas não tem culpa de nada, fez o que foi possível, o elenco é muito fraco, apesar de ter lutado hoje. Eu acho que o time da Ponte hoje não afinou, não. Ele caiu diante da sua fragilidade, né? Da sua fragilidade. Mas não diante de uma apatia que nós vimos, por exemplo, no segundo tempo contra o Londrina. Hoje o time não se entregou, não, mas prevaleceu a melhor condição técnica do CRB. E o Rodrigo Santana, tenho severas dúvidas aí se ele continua ou não. É isso, Edu, só para fechar bonitinho, dentro do protocolo, da pauta, um abraço para você. Espero que tenha dado tudo certo. Que nada mais grave tenha acontecido, que nada tenha desparafusado aí, esteja tudo no lugar. E vamos em frente. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, Ponte Verde virada, 4-2 pro CRB, CRB 4-2. Quem vai falar é o Rodrigo Santana, técnico da Ponte. Vamos lá. Bom, boa noite. Passando um panorama geral aqui do jogo. Acredito que a estratégia do jogo de hoje foi válida, né? Optamos ali por 3 volantes, né? Deixamos muito claro ali praticamente um losango, né? Como
o Elvis livre, com 2 atacantes ainda na frente do Elvis, que era o da hora e o Tavares. Tá aí com 3 volantes por trás. Deixamos o Everton de primeiro volante, Tarek pela direita e o André. A gente sabia da pressão que ia ter aqui, né? Um time alto, forte, competitivo, e a gente precisava ganhar muito essa segunda bola no jogo. E acabou dando certo. Tanto que no primeiro tempo ali a gente conseguiu, né, abriu 2 gols de diferença, né, na estratégia. Acho que eles tendo muita dificuldade, porque a gente sabia que eles iam forçar muito a bola por dentro. A gente optou pelo losango e preencher mais o centro do campo, né, e infelizmente ali quase terminando o primeiro tempo a gente acabou tomando um gol. Mantivemos a estratégia no intervalo, né, durante o intervalo o próprio da hora sentiu uma fisgada durante o jogo e ainda falou: professor, a gente consegue seguir aí no máximo uns 20 minutos, eu saio, né, mas eu aguento mais 20 minutos. E aí a gente já está até preparado, né, para uma possível troca do da hora, que vinha bem na partida também. E durante ali o retorno, quebrou o microfone do árbitro e demorou um pouquinho mais, né? Foi no momento que ele estava aquecendo ali durante o campo, ele retornou para os gramados. Os gramados estavam ali movimentando e sentiu. Aí foi quando ele falou: pessoa, sentir não vai dar, né? Então foi feita essa troca antes do início da partida para não perder um tempo, né? Eu acho que faltou ali no segundo tempo um pouco mais de ter a bola, né? O CRB veio no ímpeto, viu que não estava conseguindo jogar por dentro, optou mais pelos cruzamentos, né? E acabou sendo feliz, né? Com o gol de empate. Foi no momento ali que depois o Tavares sentiu o cansaço, e é natural pelo que ele entregou na partida, a quantidade de transição que ele fez ofensiva. Isso é natural, jogador nenhum que corra o que ele correu consiga aguentar os 90 minutos, né? Uma entrega muito grande, foi quando ele pediu para sair, e ali o CRB cresceu muito pelo nosso lado esquerdo, né? A gente ainda com as linhas baixas, optando ali por pelo menos segurar o empate. A gente optou por dobrar ali com 2 jogadores das características, tanto o Porfírio como o lateral esquerdo e o Kevson, que tem muita força, como se fosse um ponto de esquerda, para a gente dobrar e ter mais força, né, pelo nosso lado esquerdo, e evitar esses cruzamentos que o CRB estava explorando muito, né, esses cruzamentos de fora para dentro, praticamente diagonal em direção ao gol. E acabaram sendo felizes, colocaram 3 homens grandes ali na frente. Acho que a gente poderia ter antecipado um pouquinho. Na verdade, a gente poderia cortar os cruzamentos, né? A gente optou por essa troca para eliminar essas possibilidades de cruzamento, mas eles acabaram sendo muito felizes, devem ter treinado muito bem essa jogada, e os jogadores com porte físico muito, muito alto ali dentro da área fez com que nossos zagueiros não conseguissem antecipar a bola, né? Depois, logo em seguida, tivemos que abrir o time, né? Com a entrada do Rodriguinho, com a entrada do Teres, tiramos 2 volantes, né? E terminamos no 4-3-3 ali com 2 pontos, um atacante de referência, e foi isso. Acho que a entrega foi válida, natural. A gente vê que pela necessidade do jogo, o adversário dentro de casa vai se opor mais, a equipe necessitando de pelo menos um empate, ganhando o jogo, vai baixar as linhas, né? Às vezes fica um pouquinho fora da realidade do jogo. Acho que o mental fica muito abalado nesse momento. Eu não atribuo assim a parte física, eu atribuo a necessidade do jogo, mas pela pressão, às vezes um jogador passa a ter um pouco mais de insegurança dentro do jogo para segurar a bola, para ter um pouquinho mais de malandragem, rodar a bola, sair de trás, né? A gente optou por manter o Elvis ali, porque era o cara que mais estava segurando a bola, para a gente sair um pouco de trás. E quando fizemos as outras trocas, o time já foi mais para cima, já saiu lá de trás e voltou a correr e competir normalmente, né? E aí quem passou a baixar as linhas ali e fazer um último gol na transição foi o próprio CRB. Então são circunstâncias muito mental ali dentro da partida, sabe? Acho que os jogadores ali foram valentes até aonde deu. No momento que tomou o terceiro, tentou ir para frente e realmente foi. Conseguiu criar algumas situações. Tivemos uma outra possibilidade com o Cafu ali, que poderia ter empatado o jogo. O goleiro fez uma bela defesa,
mas a gente sai chateado, sai triste, né, por ter conseguido abrir até uma vantagem contra o CRB aqui dentro. Infelizmente a gente acabou não conseguindo sustentar no mínimo um empate aqui, né? O momento é difícil, né? Não é fácil, a gente entende aí que dentro do jogo as coisas vão mudar, né? Continuar perseverando, trabalhando muito sério. Assim que o vento começar a mudar, a gente começa a ter um pouquinho mais de sorte. Eu acho que teve algumas inversões ali, tanto de escanteio, que poderia não ter tomado o nosso segundo gol. Eu acho que teve um gol que eles fizeram de arremesso lateral ali. O jogador, a bola saiu de um lado, ele adiantou muito na frente, cobrou o lateral, não foi paralisado. No terceiro mesmo teve uma falta no Tarek, depois a falta no Cafu. Não estou justificando, né, o resultado, a arbitragem, mas para mostrar que às vezes o momento é difícil da gente. O momento, a fase está ruim, tudo conspira assim para que dê certo para o adversário. Mas é seguir trabalhando, né, e procurar buscar os pontos aqui dentro de casa. Meus amigos, olha, Brasileirão, tivemos Cruzeiro 2, Chapecoense 1, e olha que no final do jogo o juiz deu pênalti para Chapecoense, mas o VAR chamou, não teve impedimento antes. Lá em Belém, de virada, Remo 1, Atlético Paranaense 2. Segundo tempo, Corinthians e Atlético Mineiro 0-0, vamos entrar em rede aí, Ulisses Costa na narração. 20h30 tem Vasco e Bragantino, amanhã tem Coritiba e Bahia. Na Série B, tivemos Atlético de Goiás 0, São Bernardo 1, São Bernardo é líder, CRB 4, Ponte 2, América Mineiro vai jogando, segundo tempo de América Mineiro 1, Vila Nova 0. E no primeiro tempo, finalzinho, Avaí Goiás 0-0. 20h30 tem Operário e Criciúma. E amanhã, fechando a rodada, Botafogo e Atlético Mineiro. Na Série C, nós tivemos hoje Amazonas 1, Ferroviária 2. O Amazonas agora, domingo que vem, está no brinco para enfrentar o Guarani. Inter de Limeira 0, Itabaiana também 0. Brusque 1, Anápolis 0. Estamos aqui no segundo tempo de Confiança 0, Figueirense 0. E Volta Redonda 1, Ipiranga 0. Estamos no finalzinho do primeiro tempo lá em Volta Redonda. O Guarani ontem venceu 2-0 Barra, lá em Santa Catarina. Terminou como líder, né, com 15 pontos, mas com a vitória do Brusque. O Brusque retoma aí a liderança. Brusque 1, Anápolis 0, Brusque 17 pontos, segundo o Guarani com 15. O Paysandu joga amanhã, fechando a rodada, Paysandu e Floresta, 20 horas na Curuzu. O Paysandu tem 14 pontos. Se o Paysandu vencer, ele também ultrapassa o Guarani e terminaria em terceiro lugar. Lembrando que domingo, então, 16 horas, Guarani e Amazonas. E a Ponte joga na segunda-feira. A Ponte joga segunda-feira, dia 1º de junho, 19 horas, Ponte e Botafogo de Ribeirão. Gente, equipe técnica Bandeirantes, comigo aqui, Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi, obrigado Elton, o Lucas Pessoa e o Alan Zanelato. Valeu, Alan, muito obrigado, viu? Gente, você do YouTube aí, muito obrigado pelo seu carinho, você que mandou o WhatsApp, muito agradecido, você em FM 85,7 em fase estendida, muito obrigado mesmo, uma ótima semana a todos. Vamos aí, segundo tempo, hein, de Corinthians e Atlético Mineiro, por enquanto 0-0 com Ulisses Costa, e até a próxima! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final.